seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 20h08. Boa noite pra você, tudo bem? Que ótimo! Gustavo Marques. Esse sou eu, sempre, desde 1994 e hoje nós vamos tentar trazer uma emoção especial para você, amigo telespectador, para você, amigo ouvinte. Falamos em nome também de Rádio Valinhos FM 87.9. Você pode ouvir direto de Valinhos na Rádio Valinhos FM 87.9, que tem a direção de programação do Ismael Neto, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Gustavo Baldezinho. É isso aí também, direto dos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes de Carlos Corsato e mesa de áudio e vídeo Sangue do Meu Sangue, Felipe Marques. Boa noite pra você, 20h10. Gente, chegou a hora, né, Guarani? Chegou a hora de mostrar para o seu torcedor qual é o real objetivo do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Por que chegou a hora, ô Gustavo? Chegou a hora porque o Guarani não vem convencendo, gente, há muito tempo. O Bugre não vem convencendo nem desde o Campeonato Paulista. Agora está na hora de convencer. Nós já vimos que o Paulista seria um campeonato horroroso do Guarani. E foi um campeonato horroroso, onde o Guarani lutou para não cair. E mais uma vez falando, se não fosse o Red Bull Bragantino que tivesse escalado a equipe reserva da reserva, jogou com o sub-17, entre aspas, fazendo uma brincadeira irônica aqui, o Bugre não teria caído. Aliás, o Bugre teria caído se não tivesse colocado essa equipe. E agora chegou o Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista já foi. A diretoria deveria ter pego como aprendizado esse campeonato horroroso que o Bugre fez no Campeonato Paulista e tentado reformular, fazer algumas contratações. Segundo o nosso repórter, que já vai dar o seu destaque inicial, no papel essa equipe é melhor. Mas nós queremos ver essa equipe dentro de campo. Hoje é uma oportunidade. Jogo fácil, Gustavo? Não. Eu acho que nenhum jogo na Série B ela é fácil. Nenhum jogo será fácil para o Guarani no Campeonato Brasileiro Série B. Mas o torcedor ele quer ver algo bom. Ah, mas nós perdemos lá contra o Vila Nova. Você viu algum ponto positivo da equipe, Albert? Daqui a pouco você fala. Você viu alguma coisa diferente da equipe, amigo torcedor? Convenceu? Poderia ter perdido, resultado normal jogando fora de casa. Poderia ter empatado, resultado normal jogando fora de casa, na minha opinião. Agora é hora de jogar dentro de casa. Agora é de mostrar pro torcedor um Guarani diferente. Um Guarani com postura. Um Guarani com organização. O técnico ficou 41 dias, 41 dias, preparando a equipe para apresentar um futebol que, na minha opinião, foi fraco. Um futebol que foi precário. Pô, tem 41 dias. Faltou liga, faltou entrosamento, faltou tudo. A parte defensiva deixou muito a desejar. A dupla de zaga deixou muito a desejar. Ryan, me desculpe, horroroso. Primeiro jogo, me desculpa. Lucas Adel também para mim não convenceu. Agora é hora de mostrar. Ele que daqui a pouquinho o Albert vai trazer a escalação. Parece que o Guarani teve algumas mudanças. Parece que o Bugre sim teve algumas mudanças no elenco. E o Albert vai trazer para você daqui a pouquinho essas mudanças. Vamos ver
se dá uma cara nova? Será que ele mudou pro lado bom? Será que essa é a equipe que vai convencer o torcedor? Pelo que eu vejo aqui, teve alguma mudança. Teve ou não? Não. Que fase. Deixa eu falar com o nosso repórter, o repórter do povo bugrino. Albert Cavalcante, ele que vai trazer aí esse mistério. Será que houve mudança no elenco? Será que eu bati a cabeça e me perdi aqui? Mas acredito que o repórter ele tem mais propriedade para falar se o Bugre mudou ou não e falar se o Bugre perdeu contra o Vila Nova e convenceu. Boa noite, Albert Cavalcante. Albert Cavalcante. Opa, legal. Boa noite, Gustavo Marques, a você, amigo internauta, conectado, ligado, conectado aos canais Futebol Interior, e você, hein, que está na Rádio Valinhos FM 87,9. Gustavo Marques, eu acho que o seu trupicão aí, né, acabou mexendo com as suas estruturas, viu? Porque o técnico Claudinei Oliveira, que haverá um reencontro, né? Claudinei Oliveira com o técnico Humberto Louser. Claudinei Oliveira foi demitido, né, da equipe da Chapecoense, acabou aparecendo aqui no Guarani, e o Humberto Louser foi demitido do Guarani e acabou aparecendo na Chapecoense. E um detalhe, né, que eles vieram quase no mesmo voo, tá? Eles acabaram cruzando, entre aspas, no aeroporto, porém, entretanto, um já tinha entrado para embarcar e o outro estava chegando, né? Esses são as histórias da bola. Né, mas, como você disse, né, da escalação, que houve mudanças, nananina não, Gustavo Marques e amigos, nananina não. O que foi apresentado na partida, né, passada, na derrota contra o Vila Nova, o técnico Claudinei Oliveira, ele mantém a mesma equipe para a partida de hoje. Então, né, dito isso, vamos passar a escalação, né, do Guarani, que joga daqui a pouco, às 21 horas, com a cobertura total dos canais do Futebol Interior. Vamos passar a escalação do Guarani para a partida de hoje. Vamos lá, no gol Douglas Borges, né, o Vladimir, uma lombalgia, ainda não se recuperou. Vamos lá, Diogo Matheus na lateral direita, Rayan e Lucas Adel, a dupla de zaga do Guarani, viu, Gustavo Marques e amigos. Na lateral esquerda, Jefferson. Os homens no meio campo do Bugrão, Matheus Bueno, Camacho e Luan Dias. Lá na frente, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. Ou seja, a mesma equipe, né, que foi derrotada para o Vila Nova, né, por 2-0, está aí performando para essa partida tão importante para o Guarani. Obviamente, né, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E lembrando que o Guarani passou aí das 21 rodadas, né, contando, as 21 partidas que o Guarani teve, você contando Brasileirão e Campeonato Paulista, né, o Guarani teve apenas 2 vitórias. O Guarani ficou aí meses sem vencer dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Acabou enfrentando na última rodada a equipe do RB Bragantino, né? Como disse o Gustavo Marques, todos nós sabemos, né, que o RB Bragantino veio com outras pretensões, né? Se caso o Bragantino precisasse do resultado, o Guarani estava na roça, né? Porque o Bragantino, obviamente, é uma equipe superior à do Guarani. E o técnico Claudinei Oliveira, até estranhei, né, que contra o Vila Nova, ele que terminou o Campeonato Paulista com 3 zagueiros. Né, terminou com 3 zagueiros. E na primeira partida do Campeonato Brasileiro, ele veio com a mesma formação em que Humberto Louser, não deu certo com Humberto Louser, não deu certo também com Bruno Pivetti, e algumas peças que aí agora estão, né, as caras novas, né, o Jefferson, aí o Caio Dantas, o Luan Dias, desses jogadores, somente o Caio Dantas, que foi escolhido pela maioria dos nossos amigos da imprensa como o melhor jogador do Guarani, apesar da derrota, o melhor jogador do Guarani, né? O voluntarioso, ele vai pra cima, quase fez um golaço de voleio. Então, se o Claudinei Oliveira ele está tentando, né, ele acha que com essas peças aqui ele pode, né, atuar no 4-3-3, iremos fazer agora aqui uma reflexão, né? Vamos puxar na memória, né? Douglas Borges, ele estava no Campeonato Paulista. Então você já tem um jogador do Campeonato Paulista. Diogo Matheus também. O Rayan também estava no Campeonato Paulista? Sim, o Rayan estava no Campeonato Paulista, assim como o Lucas Adel. O Matheus Bueno, o Jefferson não, chegou agora. O Camacho estava, o Luan Dias não. O Reinaldo chegou no final, chegou na antepenúltima partida. E o Ayrton, né, o Reinaldo, o Ayrton e o Caio Dantas, que é novo. Então você tem mais aí de
70%, 60% aí, 70% de jogadores, né, que estavam no Campeonato Paulista, que acabaram fazendo esse Campeonato Paulista. Então acaba, né, eu acho que eles, né, em relação a tudo, o Campeonato Paulista foi muito bem aproveitado, né? De 12 rodadas você fazer 10 pontos, né? Ter apenas aí 2 vitórias aí, né? Foi contra na terceira rodada contra a equipe do Ituano e depois você vencer só na última partida, né? Conseguiu alguns empates e as derrotas, né, que foram doloridas, o Guarani aí agonizando. Para cair no Campeonato Paulista tem que fazer uma força muito grande, né? Porque você tem os jogos dentro de casa. E agora você vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B, que você irá encontrar os seus adversários, né? E fora os outros adversários do outro estado. Vamos agora dar um exemplo da Chapecoense. A Chapecoense que também no Campeonato Catarinense, né? Tanto que o Humberto Loser foi no lugar do Claudinho Oliveira, que foi demitido. Ele conseguiu 2 vitórias, não conseguiu, depois ele não conseguiu vencer mais. Mas conseguiu o objetivo, que era tirar a Chapecoense da zona de rebaixamento. Assim como o Claudinho Oliveira, quando saiu de lá para cá, também conseguiu, né? Logrou êxito, como diria o outro. Porém, entretanto, após essa parada, né, de 40 dias, o Claudinho Oliveira, ele mudou a equipe, né? Ele mudou a equipe, a forma como a equipe joga, né? Aqui nós iremos aqui passar também os bancários, né? Nós temos o Álvaro, o Léo Santos está de volta depois de um período no estaleiro. O Kaique, o Lucas Paraíso, que essa semana, né, concedeu entrevista coletiva, foi apresentado. A alegria, né, de ter acertado com o Guarani, seu pai acompanhou o treino, legal. Jogador assim que teve vontade de acertar com o Guarani. Aí você tem o Marlon, o João Vitor, o Douglas Bacelar, que entrou na última partida. Ele que entrou como zagueiro mesmo. E o Lucas Adel acabou fazendo a lateral esquerda, que o Lucas Adel, além de ele joga como zagueiro, né, ele é canhoto e também joga como lateral esquerdo. Você tem o Rafael Freitas, o Vinícius Cauê, que veio na contratação, nessa janela de contratação. O Gustavo França, que já está há um tempo aí. O Bruno Oliveira, que é outra contratação que chegou. E o Renier, né? Então, assim, o Guarani, pelo Campeonato Paulista que foi feito, Gustavo Marques e amigos, esperava mais do Guarani. Mas não só mais em performar, né? Como diz, né, o técnico Humberto Louser. Mas um pouco mais de... Se você tem mais de 70% dos jogadores que disputaram o Campeonato Paulista entre os titulares, alguma coisa errada não está certa, né? Se você trouxe aí jogadores para poder aí, ser diferente nesse Campeonato Brasileiro, pela primeira partida que nós vimos do Guarani, que o Guarani sofreu até os 15 minutos, depois teve a chance de abrir o marcador bem antes do que o Vila Nova, mas o Guarani acabou sofrendo pelos mesmos erros, né? Perde a chance, né? A bola do jogo, o Guarani perde, o adversário cresce e o Guarani sofre. Ele sofre no seu meio campo, o Guarani não tem o primeiro volante de ofício. Ali nós temos o Matheus Bueno e o Camacho, nós sabemos que eles são o segundo volantes, né? Eles são jogadores que são mais para sair. E aqui, na minha opinião, humilde opinião, Claudinho Oliveira poderia ter jogado aí com 3 zagueiros aqui. Né? Você poderia, quem não sabe, o Léo Santos, que passou aqui por Campinas, passou pela Ponte Preta, ele jogava como volante. E ele tem qualidade na saída de bola. Muitas vezes com o Claudinho Oliveira, quando o Claudinho Oliveira, obviamente, jogava com os 3 zagueiros, o Léo Santos ele tinha essa liberdade. Né? Muitas vezes nós vimos o Léo Santos, né, fazendo lançamentos à frente, tentando tabelar com os atacantes pelas pontas para aquele jogador a mais. E ele sabe recompor muito bem. Então, nesse momento do campeonato, por mais que estamos cornetando na segunda rodada, hein? Mas isso aí, estamos cornetando na segunda rodada. Mas essa cornetagem na segunda rodada, isso é o reflexo do Campeonato Paulista que o Guarani fez. O Guarani não caiu por sorte. Nem competência, sorte, porque usou o Santo André, cara. O Santo André fez uma força. Nós estávamos ganhando de 2-0 aqui, tomamos empate. Então o Guarani, o torcedor bugrino ainda sente os reflexos do que foi o Campeonato Paulista. E o pior de tudo, pelo que nós estamos vendo aqui pela escalação, né? Douglas Borges, Diogo Matheus, Rayan, Lucas Adel, Jefferson, Matheus Bueno e Camacho, Luan Dias, Reinaldo e Ayrton Caio Dantas.
o que foi apresentado na partida contra o Vila Nova. O Vila Nova tinha quase 5 mil torcedores, fizeram uma festa. Faz 13 anos que o Guarani não ganha do próprio Vila Nova, né? O próprio Vila Nova, 33 anos não ganhava lá, não ganha lá, no caso. Isso quer dizer que o que foi apresentado no Campeonato Paulista foi de bom agrado. Espero eu que nessa partida o Guarani tenha mudança de postura, por mais que nominalmente o Guarani não mudou nominalmente, mas a gente espera que o Guarani mude a postura. Porque você vai jogar contra o time da Chapecoense que vem embalada. Teve seu problema no Campeonato Catarinense, beleza, mas na primeira rodada meteu 3-1 no Ituano. Jogando lá atrás, fechadinho, linha de 4 no meio. Lembrando que tem o Giovanni Augusto. Ele mesmo, Giovanni Augusto, que estava na Portuguesa do Campeonato Paulista, fez o gol e tirou aquele sarrão da torcida do Guarani. E o Albert, deixa eu ligar, tá ligado. E tem outro também, jogador que se reencontra com o Guarani. Não sei se você pronunciava ele como Cavicchioli ou Cravicchioli. Ele também já vestiu a camisa do Guarani. Inclusive foi muito bem, na minha humilde opinião, quando vestiu a camisa do Bugre. Hoje também se reencontra. Exatamente, mas o Giovanni Augusto, ele saiu daqui, né, pela porta dos fundos. Sim. Saiu daqui falando que o Guarani o devia, né? Falou aos 4 cantos. E depois ele rodou, acabou aí. Foi tão bom, né? Tá tão bom que tá rodando em várias equipes, disputou pela Portuguesa, agora tá na Chapecoense. Exatamente, né? Mas aí que tá o problema, né? Vamos ver aí qual será aí a recepção, né? Dele, a volta ao Brinco de Ouro da Princesa. E aquela, né? O Guarani precisa começar a pontuar. Isso é óbvio, né? Chover no molhado. Mas vamos ver como... mostrar também, então, exatamente. Né, então, Albert, que nem eu acho que eu perguntei para você não me respondeu. Você viu alguns pontos positivos da equipe na derrota contra a equipe do Vila Nova? Caio Dantas. Eu vi o Caio Dantas. Não, mas eu falo no geral, no contexto. Geral, você viu a equipe não, diferente? Eu senti, eu achei que eu estava vendo a primeira... A 10ª rodada do Campeonato Paulista. Não mudou-se nada, né? Não mudou-se nada. O Luan Dias passa fome, a bola não passa no pé dele. E faz tempo, né? Não falando no pé dele, mas então, os meias, o Guarani não consegue fazer isso. Passam fome os atacantes do Bugre. Exatamente, né? O Caio Dantas era o mais voluntarioso. E assim ele estava fixado no meio, estava difícil, ele trocou de lado com o Ayrton, não com o Reinaldo, começou a jogar mais pelas pontas, começou a ver jogadas, mas Mandurinha só não faz verão. O Guarani precisa de ter repertório. Uma coisa que a gente bate muito nessa tecla é ter repertório, é ter o plano B, né? Que não é possível, que nem... volto a dizer, Bruno Pivetti, vamos lá desde trás, lá, depois do Felipe Conceição, depois do Felipe Conceição, o Guarani não se encontrou mais. O Felipe Conceição era louco, né? Ele mexia no jogador, fazia esquema de lá pra cá. Aí você pode contar aí. Se alguém, vocês que estiverem no YouTube, lembrar um treinador que foi diferente, né? Que fez diferente, o Daniel Paulista, ele quase subiu, é verdade, mas morreu com as suas convicções. 4-3-3, jogando lá. Você colocava o Bruno Sávio lá na ponta, você colocava o Júlio César lá na ponta, depois passou o Bruno José lá na ponta, né? Foi passando os treinadores e as jogadas, né? O esquema, né? O esquema de jogo é o mesmo, né? Sem aquela variação. Aí você acabava marcando, você, né, fazia aquela duas linhas com 4, o Guarani não conseguia passar. Então era bola espetada pro Bruno José até a hora que tivesse pulmão. Isso foi com o Bruno José, isso foi com o Júlio César. E isso vai passando. Isso foi antes lá com o Bruno Sávio, né? Que o Bruno Sávio que fez gol contra o Flamengo na Libertadores. Então o Guarani, os treinadores que chegam no Guarani, eu não sei. Eu não sei se eles tomam uma aguinha que tá lá escrito, vamos jogar nessa formação. Se é o DNA. Gente, esquece. DNA, foi provar o que deu certo pro Guarani. Qual foi a última vitória? O Guarani foi jogando com 3 zagueiros, né? Entre aspas, né? O Léo Santos fazendo esse papel aí também, né? De poder proteger a zaga. E pra que mudar? Pra que voltar? Se não deu certo. Humberto Louser. Próprio Humberto Louser. E lá no Humberto Louser, lá na Chapecoense, ele não está apegado ao mesmo esquema que ele jogava no Guarani. Muito pelo contrário. Depois nós iremos aí passar, né? Mas ele jogou na última partida, jogou no famoso 4-4-2, 3-5-2, né? Como queiram. Então é aquela. O Guarani precisa ter repertório, né? Precisa o jogador, a mudança das peças precisam, para mim, na minha opinião, precisam ser feitas, mas de maneira inteligente,
Né? O Guarani precisa saber jogar. Esse negócio de saber sofrer é time que tá... O Guarani soube sofrer no Campeonato Paulista. E como soube, então, né? Sofreu o campeonato inteiro. Então, esse é o soube sofrer. De saber sofrer. Mas tem equipe que fez a gente sofrer. E tem equipe que sabe sofrer, mas também sabe resolver. Que não faz uma campanha excepcional no campeonato, Albert, mas também não luta para não cair. Exatamente. Tem muitos que não faz uma campanha glamourosa no campeonato, mas não passa perigo de queda. Desculpa, gente. Então, mas aí que tá, né? É saber, né? Sentir o momento, né? Você sentir o momento, pô. Vamos lá, né? Pô, perdemos fora de casa, resultado normal. Não, as oportunidades que foram criadas, as chances que foram criadas não podem ser perdidas. Você tem que, no caso, você tem que rever os seus conceitos. O Guarani precisa realmente rever os seus conceitos, porque, querendo ou não, vai passando a rodada. E nós lembramos aí, né, o sufoco que nós passamos em 2022. O Mozart Santos chegou e acabou aí, por sorte, na segunda janela, acabou trazendo aí o Richard Rios, o Jamerson e o Yuri Tanque. E parece que essa fórmula do sucesso ela é usada, né, ano após ano, e não é assim. Acertar o olho da mosca é difícil. É difícil acertar o olho da mosca. Então precisa, o Guarani reestruturação. Entender aonde são seus pontos fracos, né? Tanto que o Guarani nessa janela não contratou o Danilo Bacelar somente o Danilo Bacelar de zagueiro. Ou seja, os zagueiros que estavam no Campeonato Paulista, que fez essa campanha no Campeonato Paulista, eles acabaram, certo? O Gustavo Marques acabaram aprovando. Tá certo, esse é Albert Cavalcante, falando um pouco do Guarani, falou um pouco da campanha, falou também que a equipe é a mesma, não teve mudanças por parte do técnico Claudinei Oliveira. O Guarani vai a campo com a mesma equipe que perdeu para o Vila Nova na última segunda-feira. Última segunda-feira foi o jogo do Guarani. 20 horas mais 30 minutos na cidade de Campinas. Estamos ao vivo com o pré-jogo. Logo depois do nosso intervalo comercial, nós vamos falar um pouquinho desse Guarani. Nós vamos repercutir um pouquinho mais desse Guarani e também da Chapecoense. O Guarani joga em casa, a estreia do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B, jogando dentro de casa, jogando diante da sua torcida. Vamos ver como vai ser esse reencontro. Vai ter apoio? Vai ter cobrança? Vai ter elogios? Vai ter crítica? Você vai acompanhar aqui, ó, nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Rápido intervalo comercial, volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos.
sem publicidade. O consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu e estou de volta junto com vocês aqui pela Rádio Futebol Interior, pelos canais Futebol Interior, também pela Rádio Valinhos FM, agradecendo a todos vocês que estão aí no seu carro, aí pelo seu som, aí nas ondas sonoras da Rádio Valinhos FM 87.9, minha gratidão e obrigado pelo carinho da sua audiência. Agradecer também a Pizzaria do Dadá, que delícia, hein? Que delícia a pizza da Pizzaria do Dadá. Nossa, que delícia aquela pizza de frango e catupiry com bordas de... como que chama? De catupiry. Que delícia, hein? Que delícia. Eu já me acabei com aquela pizza, que delícia. Temos também o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Você encontra na concessionária TIM. Você quer deixar aí das concessionárias Sim, né? A TIM é a operadora de celular que fazem, ó. É Sim, concessionária Sim. Esse é o locutor, hein? Consegue fazer a propaganda para duas empresas diferentes. A diferença é que a Sim paga e a TIM não, mas tá bom, tá valendo, né? Você quer deixar a sua marca em evidência, onde o locutor aí às vezes confunde, brincando. Entre em contato com os canais aqui do Futebol Interior no 98989-3526, 98989-3526 aos canais Futebol Interior, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês. O Albert passou a equipe do Guarani, passou também o Vila Nova, Albert? Daqui a pouco também. Não, Vila Nova eu passei na última partida. Eu posso passar a Chapecoense, o técnico Humberto Louser. Você não chegou a passar na... Não vou passar. Agora eu vou passar já, né? O Índio Condá. O nosso grande o encontro dos índios, né? Dos índios. Então vamos lá, né? Chapecoense, o técnico... Vila Nova, né? Eu falei Vila Nova porque eu ia te fazer uma pergunta. Eu fiquei com Vila Nova na cabeça. Sim. Aí eu gostaria que você também, ao passar a equipe da Chapecoense, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa equipe. Essa equipe aí é boa no papel, é boa em campo. Você chegou aí a fazer alguma sondagem, acompanhou alguns jogos da Chapecoense. O que você pode trazer pra gente? O que podemos esperar dessa equipe? Pra você ver, né, o técnico Humberto Louser, ele fez, né, mudanças na escalação do time, né, ele não contará com o centroavante Perrotti, o artilheiro da equipe na temporada. O jogador sofreu uma lesão no adutor da perna direita no jogo contra o Ituano e acabou sendo substituído por Mário Sérgio, que também fez o gol na estreia e causou boa impressão. O volante Auremir, que está na transição se recuperando de um edema, é outro desfalque que não acabou viajando para Campinas. E a equipe do Chapecoense é aquela, né? Ele venceu na estreia o Ituano por 3-1, está em busca da sua segunda vitória consecutiva para se manter na parte de cima da tabela, né? E aquela, né? Com a boa atuação na primeira rodada, é aquela, né? 2 meses depois de ser demitido pela diretoria do Guarani, o técnico Humberto Louser, ele que está, né? Retornando. Está retornando para Campinas. 2 meses, hein? 2 meses. Tanto o Claudinei Oliveira, obviamente, vai reencontrar a Chapecoense depois de 2 meses, e também o técnico Humberto Louser. Humberto Louser, que foi campeão, né? O campeão da Série A2 em 2018 pelo Guarani. Ao total, né? Ele fez 86 jogos no comando do Guarani. Ele é o segundo técnico com mais jogos pelo clube, né? No século. Ele está apenas atrás do Vadão, com 150. Era o Daniel Paulista até um tempo atrás. E ele acabou passando. E a equipe da Chapecoense, totalmente, né? Uma equipe com jogadores conhecidos, né? Você tem o Cavicchioli, o zagueiro Eduardo Doma, né? Ele também, né? Giovanni Augusto também tá aí. E aí ele teve aí o problema, né? O Mário Sérgio acabou fazendo gol, mas ele perdeu o Perrotti. E agora ele busca, né? Ele busca a equipe que consiga, né? Consiga fazer o melhor que ele fez no Campeonato Catarinense. Que, querendo ou não, Humberto Louser, eu vou falar pra você, quando ele foi embora, né? Por mais que é um mal necessário, precisava tirar o Humberto Louser já tinha perdido, não tinha mais o que extrair da equipe. Eu senti muito com o Humberto Louser, a gente sabe que o Humberto Louser entende de bola, né? Não é um Albert Cavalcante, né? No caso. E assim, ele montou a equipe como foi a equipe da estreia.
2 meias, 2 volantes, né? Vai povoar o meio campo e outra coisa, né? Como o Claudinei Oliveira, também céu da Chapecoense, conhece, né? Conhece a equipe adversária, Humberto Loser muito mais conhece também o Guarani. Então hoje será um jogo complicadíssimo para o Guarani. E aquela, né? Vai ter o reencontro, né? Giovanni Augusto, mais uma vez com a torcida, com o Brinco de Ouro da Princesa, com o torcedor bugrino aí, que ele fez aquela bela daquela graça, né? Mas hoje, se Deus quiser, hoje se tudo der certo, Deus não joga bola, não entra em campo, mas se tudo der certo, né, Gustavo Marques e amigos, o Guarani possa aí, né, o torcedor bugrino possa se aforra em cima do Giovanni Augusto. Lembrando que a Chapecoense na primeira partida venceu o Ituano que foi rebaixado no Campeonato Paulista. O importante é fazer a parte, né? O importante é o Guarani fazer a parte. E além do mais, lembrando que o Guarani já começa o campeonato na zona de rebaixamento, na antepenúltima colocação. E aí eu pergunto, será que nós vamos viver? Não, nem pode, pelo amor de Deus. Novamente? Ah, não dá, né? Torcedor bugrino não aguenta mais, né? Foi estressante, cara. Foi estressante esses 40 dias, né, passados aí sem assistir o joguinho, né? Sem acompanhar o Guarani só mesmo à distância. Foi aí pra você poder dar aquela aliviada, né? Porque foi sofrido. Esse Campeonato Paulista, achei que o Campeonato Paulista não seria tão sofrido. E ainda que os membros do CA disse, né, que o Campeonato Paulista era obrigação, né, passar para a segunda fase. E subir o acesso é o objetivo. Então já vi que a primeira dançou. Quase caímos, né, para a Série A2. Sabemos o quanto é difícil, né? Passamos um bom tempo na Série A2. E agora começa o Campeonato Brasileiro, que pelo amor de Deus, Série A2 cara. e Série C, meu amigo. Não, então, é isso aí. Até mesmo o Guarani nessa recuperação judicial, etc. Aquela, né? Copa, estádio pintado, né? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Cada um com o seu departamento, tá legal. Mas volto a dizer, Guarani Futebol Clube, não Guarani Clube Futebol. Então o Guarani precisa se atentar, né? Os que lá estão precisam se atentar. O mercado está inflacionado, é difícil, a gente sabe tudo isso. Todo ano é a mesma coisa, mas que o Campeonato Paulista, ele deu aquela luz, deu aquele alerta. Que tomara que a partir de hoje, Gustavo Marques e amigos, nós não voltemos, né, toda hora nessa história. Olha o Campeonato Paulista, olha como foi o Campeonato Paulista. Porque aquela, né, quem vive de passado é museu, mas esse passado aí não é tão longe assim. É isso aí, esse Albert Cavalcante comentando do Guarani, 20 horas mais 39 minutos, horário de Brasília. É hoje, Bugre, é hoje. E concordo com você também, ô Albert. Acredito que o Giovanni Augusto tem que ser muito mal recepcionado pela torcida, né? Acho que não era necessário ele ter feito a graça lá contra a Portuguesa. Tudo bem, a Portuguesa ganhou, mas fez graça. Né? Acho que deveria ter tido gratidão. Né? Eu acho que briga judicial fica lá fora, fica judicialmente, né? Não dentro de campo. Fez toda aquela gozação e tomara a Deus que hoje ele pague por toda a gozação que ele fez com o Guarani. Esse sem teto, né? Não para em clube nenhum. É um jogador... como que fala? É um jogador... Nossa, o coordenador não gosta que fala essa frase. É um jogador... Esqueci o nome. Então, que bom que você esqueceu. Então, mas só que quando os jogadores, né, obviamente que passam, né, e passam pelo Guarani, alguns, né, deixam saudades, outros não. Quando vem pra cá, a torcida cai em cima. Mirassol aqui mesmo, quando veio pra cá, Mozart Santos, alguns, né, fizeram gesto pra torcida, porque é o jogo inteiro, cara, na orelha. E sabe que a torcida do Guarani pega no pé mesmo. E quando o Giovanni Augusto veio pra cá com Vitória... Ele tem que pegar. Então, o Giovanni Augusto ano passado veio com Vitória aqui. A torcida catou na alma dele. Aí ele achou no direito de chegar lá, tá jogando em casa, contra a Portuguesa, fazer o revide, né? Não estou protegendo o jogador, tá? Só estou contando o contexto, né? Para chegar agora, não é de graça, né? Giovanni Augusto chegou aqui, o Guarani venceu o Vitória e acabaram com o Giovanni Augusto. O futebol é isso, né? Mas como foi o gesto que ele fez, isso aí não foi legal, né? Obviamente o torcedor também não tem, né?
É paixão, a gente sabe, futebol Mas é ele paixão. é profissional, né, Albert? Então, o torcedor peraí. Ele é um profissional. Ah, então tá. Aí agora ele é profissional, ele pode. Só que o cara, ele é profissional pra balada, né? Ou se não pra aniversário, aí não pode. Não é a mesma coisa, ele é profissional. diferente. Ele não teve Eu uma tô atitude falando da profissional. atitude dele aí dentro você de lembrou, campo. viu? Sabe o que é legal? peraí. O legal é que você lembrou e até deu um sorrisinho que eu peguei ali. Você tem que entender. Sim. Não, eu dei risada porque você não entendeu o meu raciocínio. Lógico que eu entendi. Você não conseguiu interpretar aquilo que eu falei. Eu dei risada porque eu falei o seguinte, o Giovanni Augusto, ele fez aquelas gracinhas fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. Se ele faz as gracinhas dele fora, Gustavo, aí você grava um vídeo fora, o problema é dele. Tá certo. Mas ele fez Legal. a gracinha, o que ele fez? Ele tá incentivando a confusão, incentivando a briga. Não, isso aí é incitando mesmo a briga. Incitando a confusão. E ele sabe que um dia poderia vir de novo pro Brinco de Ouro, mas não como morador, e sim como visitante. Você tá entendendo? E aí, morador, como é que fica? Então, mas aí que tá, só que é aí que E tá, ele né? fez o ato trabalhando. Agora não se compara um camarada que depois do seu trabalho, depois de uma semana turbulenta, vai querer um pouquinho refrescar a cabeça, né? Ir pra balada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, mas tudo bem, né? Mas eu não vou voltar nesse assunto, né? Porque só pra lembrar o que você tinha dito. Mas aquela, né? O passarinho que come pedra sabe muito bem o umbigo que tem. Né? Então, assim, esse é normal dos jogadores, né? A gente sabe que o jogador ele vem, a gente sabe que ele tem, o contrato dele é 3 anos, depois ele vai seguir a vida dele. Ele vai seguir a vida dele. Tem uns que deixam saudade, outros não. Uns só passam, outros marcam. E aí, assim vai. Vamos dar um exemplo aí? Nós temos o Ryan, cara. Nós temos o Ryan. O Ryan que jogou na Ponte Preta tá aqui, cara, honrando o manto. Por mais que criticado ou não, o cara é profissional. Em nenhum momento, quando ele jogava na Ponte Preta, em nenhum momento a gente viu gracinha dele. Profissional. O Giovanni Augusto é um jogador que ele, provavelmente na cabeça dele, eu nunca mais irei jogar no Guarani. Então ele vai encontrar o Guarani quantas vezes aí no ano? É que ele levou azar, né? Ele encontrou lá e imaginou que encontrar aqui na Série B de novo. Mas outra coisa, a gente tem que fazer a nossa parte, né, Albert? Ele veio até aqui, mas e aí? Ele veio, chegou, tá aqui, tá escalado, vai jogar. E aí? Nós vamos fazer nossa parte? Mas como? Nós vamos colocar a bola pro fundo do gol? Nós vamos vencer essa Chapecoense? Então, mas aí que nós vamos devolver a provocação que ele fez contra a gente? Ou ele vai vir aqui, vai vir aqui e vai meter gol e vai tirar sarro da torcida de novo. É aí que tá, né? Aí entra. É o que eu tô falando. Aí entra naquela Depende história. do Guarani fazer a sua parte. Então, aí o que entra? Aí entra o que é mais importante. Né, o que entra mais importante, o Guarani conseguir os 3 pontos, né, que é o mais importante, ou ir lá passar os 90 minutos xingando o Giovanni Augusto. Não é questão disso, é o que eu tô falando. É o critério, cara. O Guarani tem que fazer a sua parte, botar a bola pra rede, ganhar e calar a boca. Exatamente. Esse cara, pronto. Alguém que deu... Entendeu? Agora, será que nós vamos ter que ver a Chapecoense hoje vir aqui, vencer o Guarani com gol do Giovanni Augusto, tirar sarro da gente de novo? Pelo amor de Deus. Mas é verdade, tem que fazer a nossa parte. Vira essa boca tem que pra lá. botar a bola pro fundo do gol, tem que jogar futebol. Tem que jogar futebol. Você tá entendendo? Não ficar vendo o adversário jogar. Viu Muda os a postura, erros, cara. Muda a viu postura. os erros, exatamente. Viu os erros que cometeu diante do Vila Nova? Corrija. Hoje no jogo contra a Chapecoense tá fácil corrigir esses erros, Albert. Concordo com você em partes. No papel essa equipe é totalmente diferente, mas tem que jogar. Gostei muito do Caio Dantas. Gostei muito, jogador diferenciado. Outro também que eu gostei, se eu relembrar o nome dele aqui, é também... Tá sabendo bem. Deixa eu ver aqui. Tá a mesma escalação agora. Tá aqui, ó. Caio Dantas, só olha aqui, ó. Gostei demais. O Jefferson? Não, do Jefferson eu odiei. Eu gostei, por incrível que pareça, do Matheus Bueno. Eu gostei do Matheus Bueno. Meu Deus gostei do do Luan Dias. Mentira que o Luan Dias eu nem falei o nome dele. É o Caio Dantas apenas. Olha que lua linda. E o Ayrton. Ayrton, pra mim, foi um dos jogadores diferenciados do Guarani contra o Vila Nova. Me fala outro, então, que foi diferenciado do Guarani. Caio Dantas só. O Matheus Bueno recebia a bola só tocando a bola pra trás. O Guarani foi o Guarani do Campeonato Paulista. E só lembrando, hoje, dia 26 de abril, né? Hoje é dia do goleiro, né? Dia do goleiro, lembrando aí, mandar um abraço para todos os goleiros, né? Hoje é dia 26 de abril. 26 de abril, isso mesmo, 26 de abril. Lembrando que
é tão ingrato, né? A posição de goleiro que antigamente, né? Hoje não, né? Tem toda a tecnologia, mas nem grama nascia, né? Na pequena área, como diria o outro. Então hoje é o dia do goleiro. Lembrando dos vários goleiros que passaram pelo Guarani, né? Nós temos aí o Neneca, né? Neneca que é tão reverenciado, né? Por nada mais, nada menos do que, né? Ele era o goleiro, foi campeão de 78, mas também temos também o Paulo Martorano. Até se o doutor Arthur Eugênio estiver ouvindo, Paulo Martorano. Quem foi Paulo Martorano? Ele foi o primeiro jogador do Guarani a ser convocado para a seleção brasileira principal. Foi em 1956 para o Campeonato Sul-Americano, que é a atual Copa América no Uruguai. Ele tem 90 anos e segue a vida em Ribeirão Preto. Tá vivo? Ele tá vivo. Tem 90 anos e segue a vida em Ribeirão Preto. Se caso o doutor Arthur Eugênio Matias estiver ouvindo, ele até possa passar mais detalhes. Mas hoje, parabéns a todos os goleiros. E tomara, né? E tomara que o Douglas Borges, né? No dia do goleiro, né? Também tem o Cavicchioli que passou aqui, como disse, muito bem lembrado você, Gustavo Marques. Tomara que o Cavicchioli não tenha toda a sorte do mundo, mas sim o Douglas Borges. Com certeza, é isso que nós esperamos, é isso que nós esperamos. Vamos ouvir o Claudinei Oliveira? Bora. Deixa pra lá. Depois... O adversário teve 2 dias a mais até 2 dias e meio a mais do que a gente para recuperar a equipe. E a gente teve um trabalho curto para fazer, né? Então procuramos ajustar uma coisa ou outra que a gente achou mais importante em cima do adversário. Esperamos que a gente possa ter tomado as melhores decisões aí, as melhores movimentações, enfim, para poder surpreender de alguma forma. Tá aí, né, o Claudinei Oliveira, mas também ele tá numa, hein, ele falou com uma ênfase, né, com aquela energia que deu medo agora, hein. Que desânimo, hein, Claudinei Oliveira? Deu medo agora, hein? Deu medo agora. Falou que, né, que o time adversário tem mais preparação. Cara, foi igual a entrevista coletiva, né? Que aí a falta de ritmo, etc. Eu concordo, mas todos os outros clubes também tiveram a falta de ritmo, né? Então, todos os outros clubes também tiveram, né, essa parada, né? Uns mais, outros menos, né? Até começar a Série B. Então fica difícil, viu, o Gustavo? Começa, sabe, a dar medo. Literalmente assim começa a ficar com medo. Porque nós estamos vendo, né, no papel, a mesma equipe. Tomara que seja a postura totalmente diferenciada. Lembrando que o Guarani tem um problema crônico, né? Quando o Guarani resolve propor o jogo, esquece. A equipe fica lá atrás, esperando, né? Sendo a equipe, né, reativa, né? Como diria o outro. Fica esperando, só o Guarani, aqueles espaços, aqueles buracos, já era. O Guarani começa, né, a trabalhar mais o seu meio de campo, né, começa a usar o Luan Dias. O Luan Dias é um jogador diferente, só que ele não apareceu. O Luan Dias caiu muito pelas pontas, parecia o Regis versão 2.0. Não adianta você ter um jogador pensante, cerebral, sendo que você não faz a bola rolar no pé dele. Aí fica difícil, né, Gustavo Marques e amigos? É exatamente isso. Esse Albert Cavalcante. Ô Albert, dá tempo de ir para um rápido intervalo? 8 horas e 50 minutos, depois nós voltamos em definitivo, ou você quer mandar a escalação? Você que manda. Não, eu que mando não, mano. Chama o comercial aí. Tá na ponta? Tá na ponta? Chama o comercial. Não, tá na ponta a escalação? Tá na pedra? Tá, aí depois você vai embolar tudo. É melhor chamar de comercial agora. Não, aí a gente que você dá a escalação. Então, eu vou fazer o seguinte, então, manda o comercial, o Felipe Marques. Aí depois eu venho com a escalação. Canais Futebol Interior. Aqui, nós respiramos futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Olha eu aqui de volta junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9. 20 horas mais 53 minutos, horário de Brasília. Albert Cavalcante com a escalação do jogo de daqui a pouquinho. Guarani, Vila Nova e Guarani. Opa, peraí. Chapecoense, Guarani, Meu Guarani Deus. e Chape. Eu não consigo sair do Vila Nova, hein? Não sei porquê, por conta daquele jogo. Deus do céu, não sai da minha cabeça. Albert Cavalcante com as escalações de Guarani e Chapecoense. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do Claudinei Oliveira vem definido e escalado assim. Douglas Borges, o goleiro, camisa número 31. Na lateral direita, Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Ryan, camisa número 4 e Lucas Adel, camisa número 12. O lateral esquerdo, Jefferson, camisa número 17. Os homens no meio-campo do Bugrão, Matheus Bueno, 18, Camacho, 14 e o cérebro pensante, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Reinaldo, camisa número 20, Ayrton, camisa número 30 e ele, a esperança de gols do Guarani, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão, Douglas Borges, Diogo Matheus, Ryan, Lucas Adel e Jefferson, Matheus Bueno, Camacho, Luan Dias, Reinaldo, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Claudinei Oliveira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Léo Santos, Kaique, Lucas Paraíso, Marlon, João Vitor, Douglas Bacelar, Rafael Freitas, Vinícius Cauê, Gustavo França, Bruno Oliveira e Renier. Futebol interior. E a Chapecoense do técnico Humberto Loser vem definido e escalado assim. Cavicchioli, o goleiro, camisa número 26. Na lateral direita é o JP Galvão, camisa número 57. A dupla de zaga da Chapecoense, o Bruno Leonardo, camisa número 3 e Eduardo Doma, o 3. Na lateral esquerda, o Mancha, o camisa número 6. Os homens do meio campo da Chape, Rafael Carvalheira, o 99, Foguinho, capitão, 35, Giovanni Augusto, camisa número 10 e o Tomás, o camisa número 30. Os homens de frente da Chape, Marcinho, camisa número 7 e Mário Sérgio, 89. Repeteco da Chapecoense, Cavicchioli, JP Galvão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma. Mancha, Rafael Cavalheira, Foguinho, Giovanni Augusto e Tomás. Marcinho, Mário Sérgio. Caso o técnico da Chapecoense queira mexer na equipe, tem no banco de reservas Gasparoto, Abraão, Kelvin, Mailton, Marcelinho, Tarek, Marlone, Rômulo e Walterson. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Marco Souza, do Tocantins, com seus auxiliares, Fábio Pereira, de Tocantins, e Fabiano da Silva Ramires, do Espírito Santo. O quarto árbitro é ele, Tiago Lourenço de Matos, de São Paulo, e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Ficha técnica do jogo.
Albert Cavalcante com a ficha técnica do jogo. Ele que escalou o Guarani, escalou também a Chapecoense. O Guarani que joga no 4-3-3. Uma escalação, a tática aí já muito conhecida pela equipe. Vários jogos, vários campeonatos com esse modo de jogar, ou seja, 4-3-3, essa tática que enfrenta a equipe da Chapecoense. Caio Dantas, um jogador aí que foi destaque contra o Vila Nova, quem sabe hoje também vai ser destaque contra a equipe da Chapecoense. O Albert trouxe também o banco de reservas. O Albert, nesse banco de reservas do Guarani, será que o França entra no jogo de hoje? Você que disse na última jornada, né? Se eu não me engano. Por que não coloca o França? Tem o França lá no banco de reserva, por que não coloca ele? Será que hoje vai ter um espaço pro França? Quem que você acredita que no banco de reserva no segundo tempo, se o Bugre estiver precisando, pode ter um gás a mais, aí possa vir ajudar a equipe? Minha expectativa hoje, né? O Guarani na última partida levou 9 jogadores, né? Estávamos até comentando sobre isso. E até uma explicação para o torcedor que nos acompanha pela Rádio Valinhos FM também para os canais Futebol Interior, né? Que é a CBF que paga as passagens, né? E o Guarani, ele escolhe, né, alguns membros, né? Então, assim, são... para 20... Quem paga a passagem é a CBF? É a CBF, Certeza? opa, é absoluta. Então, Será, você pode perceber, se você perceber aqui, vamos contar aqui quantos jogadores da Chapecoense tem no banco de reservas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Guarani, quando viajou, foi fora 9 também, porque eles disponibilizam uma quantidade de passagens, né? E caso, né, queira levar alguém a mais, você tem que tirar pessoas da comissão técnica, né? Enfim, então o Guarani, quando joga fora de casa, são 9 jogadores, né? Então, Tem razão, é CBF mesmo que paga. então tá bom. Então você não confia no seu repórter, então? Não, eu confio. Não, você não confia no repórter. Não, o repórter falou... Não é que eu não confio, né? Beleza. Eu só falei, não é possível. Mas não, é possível. Pra mim era o clube que pagava. Negativo. Sempre foi assim? Exatamente, só contar. É só você fazer a contagem, você vê, tem 9. Se caso você queira levar algum jogador a mais, né? A estadias, etc. Mas aí é por conta do clube. Se o clube falar, não, eu pago. Então, aí pode levar à vontade. Aí você se vira. Você acha que o clube vai pagar? Exatamente, depende da situação, quem sabe. Porque já o destaque tá lá. Exatamente. Então, em relação ao Gustavo França... Se aquele está em campo lá não vai adiantar, então, o que tá no banco vai. Lembrando, você lembra contra o Cuiabá, que o Guarani, um monte de jogador Covid, tinha 2 no banco de reserva? Você lembra, né? Nós estávamos aqui. Exatamente, 2021. Era melhor que esse time aí. Era Por incrível que pareça. Era melhor que esse time, o treinador... Era o Daniel Paulista? Não, negativo. Quem que era o técnico? O Tigrão. Não, o Tigrão, O Carpini? Não, pô. Que Tigrão? Agora esqueci o nome dele. O Felipe Conceição. Felipe Conceição, exatamente. Verdade, o Guarani... foi jogar contra a própria... Foi Chapecoense, não foi? Não, Cuiabá lá. Cuiabá já estava já pronto para... O Guarani venceu. Aliás, fizeram uma maldade imensa com o Guarani. Cara, assinou, já era. O campeonato no Pará. Se eu não me engano, a estreia do Felipe Conceição foi contra o Cuiabá. O Guarani venceu por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Eu não fazia parte, tanto que eu só lembrando também que vai fazer 4 anos que eu tô aqui ininterruptamente, hein? 4 anos, 4 anos, hein? Passou antes. Já passou vários narradores, já voltou narrador e o Albert continua aqui. Então, eu não sei não. Dura mais uns 2, Albert? Se o Carlos Coraçato quiser, uns 10, enquanto ele estiver aqui, nós estamos aqui juntos. O Felipe falou que vai aposentar, falou pra mim. Enquanto o Carlos Coraçato quiser meus trabalhos aqui, estarei aqui. Mas, olha, o Felipe é fiel, hein? O quanto de propósito já fiz pra esse menino. Não, tá certo ele. Fidelidade. Exatamente. Fidelidade aos canais. Mas deixa eu falar aqui rapidinho que o Gustavo França, quando o Guarani começou a jogar muito pelos lados, o Gustavo França ele faz o papel de meia barra, né, ponta. Eu achei que o Gustavo França poderia fazer ali uma movimentação diferente e pra tirar ali, tá, o Caio Dantas das pontas e colocar ele lá, né, dentro da grande área. Atacante, matador, forte, sabe proteger, ele tem que estar dentro da área, dentro da grande área, incomodando a zaga adversária, Gustavo Marques. Tá certo, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Já, agora, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro Série B. De um lado, a Chapecoense, de outro lado, o Guarani. A bola está rolando no Brinco de Ouro.
Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, trazendo as emoções de Guarani, trazendo as emoções da Chapecoense. Já vem tocando bola o Guarani lá no campo ofensivo com a camisa 10, Luan Dias. Opa. Ele perde a bola, mas ali já tinha jogador caído. Marca a falta ali pra cima do Luan Dias, hein, Albert? O Carvalheira, né? Ali ele acabou ali pegando, né? No campo de ataque ali, né? Pelo lado direito. Ali o Luan Dias tentando, né? Achar seus jogadores ali por perto para poder fazer uma jogada, uma tabela. Acabou tomando um rapa por baixo. Falta marcada. Nem um minuto de jogo é a primeira falta marcada. Lá vem o Guarani no campo de ataque. Já vem tocando o Bugre no campo ofensivo, vem soltando bola, meu Deus. Já perde ali, por sorte, conseguiu recuperar o Ryan. Já vem tocando o Guarani no campo ofensivo, perde de novo, vem a Chapecoense no contragolpe pela direita, vem trabalhando a bola, o jogador tá caído. A arbitragem marca a falta, Marcos Souza marca a falta. Falta pra Chapecoense em cima de Giovanni Augusto. Deu um corte seco ali, já recebeu, hein? Então, pois é, né? Giovanni Augusto ali, né? Em cima do camisa número 30, o Ayrton, né? No campo de ataque, ele pisou em cima da bola, né? Deu um drible ali, desconcertante, ali acabou tomando um rapa. Falta marcada, falta já cobrada e lá vem os homens. Lá vem a equipe do Guarani tocando bola com Camacho. Camacho já abre o jogo. Fez o toque com o Ryan. Ryan gira o jogo. Sempre na fogueira. Vai perder. Vai perder. Quase colocou na fogueira ali os atletas do Guarani. Vem tocando bola no sistema defensivo ali. O Jefferson já faz o lançamento. A bola vai pra fora. Arremesso manual. Você adivinha pra quem? Para a Chapecoense. Vai pra cobrança ali. O camisa número 57. O JP Galvão. Hein? Ele já faz o arremesso de bola errado, recupera o Guarani, sistema defensivo, fez o toque, tenta fazer o giro, preferiu ali fazer ali na ponta esquerda, trabalhando essa bola pro Guarani, lançamento feito, ficou tranquila com o Gravicchioli, pra fazer ali o corte, o goleiro da equipe da Chapecoense, que já vem tocando bola, hein? Já vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, o goleiro que já passou pelo Guarani, goleiro que já defendeu, Gustavo, hein? Dele vestindo a camisa do Bugre. Não foi tanto aproveitado. Foi embora, hein? Quase que escorraçado. Gravicchioli daqui. E fez boa campanha pelo Guarani, hein? Vem tocando bola Chapecoense, outra vez errado. Conseguiu recuperar ali a zaga do Guarani. Já vem tocando bola com o Diogo Matheus. Fez o giro bonito. Se conseguir passar, vai ser sensacional. Não conseguiu. Ganha o arremesso manual. Ali, o Bugre. Diogo Matheus na bola, hein? Na verdade, o Reinaldo, camisa 20. A arbitragem deu arremesso manual, foi pra Chapecoense. Exatamente. O Reinaldo, ele né, deu um drible ali no jogador no 35, né? Parece que foi um foguinho. E ele deu o drible e ali o Foguinho mandou ele ter calma, né? Porque ali ele saiu quebrando tudo, saiu além do drible, né? Ele fez ali, acabou chutando a bola. Não precisa nem perguntar pra você quem é o Foguinho, né? Mas ali, por que não tem... As características. Quais são as características? Do atleta? Foguinho. Exatamente. Como nome. Então tá bom. Vai pra cobrança, arremesso anual. A equipe da Chapecoense, que vai empatando o jogo, a Chapecoense jogando fora de casa, o Bugre jogando dentro de casa, o Bugre necessita da vitória. Lembrando que estão jogando Operário e Ituano, é isso, né, Albert? Dia 26, hoje, Operário e Ituano estão jogando, o Operário vai vencendo o Ituano, placar de 1-0. Daqui a pouquinho no placar ao vivo eu informo mais pra vocês. Segunda derrota seguida do Ituano, hein? Segunda derrota seguida do Ituano. Tem que tomar cuidado, hein? Caiu no Paulista. Bom, é assim, com esse empate o Guarani tá fazendo um ponto, né? Se o campeonato, se o jogo acabasse agora, é horroroso, né? Tudo bem, mas assim, que as equipes que estão pra situação, a gente tá na penúltima posição. Então assim, quem perder tá ótimo. Uma dividida forte ali e parece que sobrou um braço ali. Sobrou um braço em cima do jogador do Guarani, do Jefferson, né? Ele tá pedindo ali, né, que houve uma cotovelada. Lembrando que as partidas têm VAR, né? E obviamente, a nosso favor, não é marcado nada, né, Gustavo Marques? Pode ter 55 milhões de... Aliás, acho que o próprio VAR parou ali, duas vezes. Então, mas pelo jeito ali o árbitro tá escutando alguma coisa. Será? Eu acho que foi entrada ali e pegou, hein? Pegou ali. Vamos ver ali quem foi. Se fosse, né? Vamos ver quem que é. O Jefferson, né? Liga o microfone. O Jefferson, né? Ele tá com a mão no rosto, né? Olha lá, estão aguardando. Estão aguardando ali que o VAR tá analisando o lance pra ver se realmente ali foi
Vai mandar foi seguir. na maldade? Não, acho que não. Acho que vai meter o cartão vermelho. Se tudo der certo. O VAR parece que não gosta de ajudar o Guarani. Não, mas não é ajudar, é verdade. Acho que foi o Thomas, né, que acabou acertando. Ou foi o Giovanni Augusto? Um dos dois foi que acabou acertando. Tomara que seja o Giovanni Augusto pra já tomar um banho mais cedo né? e voltar lá pra. E eles estão caçando ali mesmo, Arena viu? Condá. E com a demora ali, estão procurando. Tomara mesmo, né? E foi mesmo, viu? Pelo lance que a gente Será viu. Será que foi o Giovanni Augusto mesmo? Ah, não. Ah! Vai ver o VAR. Vai ver o VAR. Uepa! Vai ver o VAR, vai ver o VAR, é isso aí. Seria uma boa, hein? Isso aí, Marcos Souza e Tocantins, isso mesmo. Vamos aí, seriedade. Menos de né, uns 5 minutos aí do primeiro tempo, isso mesmo. Seriedade, é isso que a gente gosta de, né, de lance limpo, de ver o... Não foi o Giovanni Augusto, não. Não, foi o... Eu não consigo ver aqui a câmera. Olha aqui, tá vendo um lance, ó. Ah, ele agrediu. Vai ser expulso. Ah, vai ser expulso. Será que é o... Agrediu, deixou será que ali é o a Mancha? cotovelada de propósito. Ali foi de propósito, hein? Foi o camisa número 5 ali? Não foi o... Ali... Cara, eu não consegui... esse 57, é ele mesmo. É o JP Galvão. É o JP Galvão. Isso, lateral direito. Ó, e ele foi, ó. Deixou o braço, aí tentou enganar o árbitro mostrando que a bola era pra lá. Ainda bem que o Jefferson foi mais esperto ainda. Se o Jefferson dá uma parada ainda, né? Porque ele fez igual quando o Windows dá erro. E acabou caindo. Bom, pra mim, né, Gustavo Marques, é cartão vermelho. Vamos ver se ele vai ter coragem, né? Olha lá, ele colocou lá. Põe a mão no bolso, põe a mão no bolso, põe a mão no bolso. Já e dá atrás. pra ter dado. Já vai dar amarelinho só. Quer ver? Não, foi ver o número, vai dar amarelo. Vai dar até expulso. Aê! Tá, aí sim, ô Marcos Souza. Teve coragem. Esse sim. Foi homem. Esse aí sim. E não fica perto do lá, sai pra lá. Deixa eles brigar. Deixa eles brigar, Reinaldo. Deixa lá. Jogador da Chapecoense, o Reinaldo vai querer o quê lá? Vai lá, Reinaldo. Sai daí, deixa o cara. Olha lá, e o empurrou, ó. Pum, e ele deu uma pancada, foi por cima, né? Porque o Jefferson, né, pelo lado esquerdo foi sair jogo, foi uma dividida, e o JP Galvão pelo lado direito, ele acabou acertando a bola, é verdade, com muita força, e acabou deixando o cotovelo. E acabou acertando o rosto do Jefferson, e ali, por incrível que pareça, hein? A gente viu aqui antes, né, o Gustavo Marques, e acabou ali, o arbitral chamou, vermelhou pra ele. Muito obrigado. Volte sempre e que mais jogadores da Chapecoense tenham... Não, volte sempre, que sempre faça isso, né? E agora aí o Guarani com um a mais aí, ó. Antes dos 5 minutos do primeiro tempo, o Guarani tá com um a mais. Claudinei Oliveira, torcedor bugrino que está no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Nossa, deve ter... um absurdo, e só lembrando, viu, que a parte inferior do tobogã, né? O tobogã está fechado. Está fechado por conta, né, de reformas, então a vitalícia... A parte de baixo? É, a parte inferior, isso, a parte de baixo. Está fechado e os torcedores, né, estão ali sendo remanejados para ir para vitalícia também na parte superior. Sem pagar nada. Você pagou embaixo, você vai para cima. Exatamente, você paga. Mas na vitalícia tem que pagar separado. Então, mas eu acho que vão fazer o mesmo preço. Que tá? bom. Então, ótimo, aí é vida, né? Aí é vida. Aí vamos lutar, vamos lutar e vamos lotar, né, o Gustavo Marques? É isso aí, você ligado, você conectado, canais Futebol Interior e Rádio Valinhos FM, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando bola a equipe da Chapecoense, lançamento feito para o campo ofensivo, saiu nela, Douglas Borges para fazer ali a defesa, já vai tocando o lançamento feito, domina aqui na ponta esquerda, vem trabalhando essa bola ali, a equipe do Guarani, o Bugre vai empatando, o Bugre tá com um a mais no jogo, toca a bola, já recebeu o Raigan, fez o toque lá para Diogo Matheus domina pela direita, trabalha essa bola, tenta passar no primeiro, conseguiu, lançamento feito, toque para Reinaldo tentou fazer a devolução ali, pro Luan Dias, tira de qualquer maneira a zaga, a bola volta ali com Camacho tenta, se alguém não consegue, conseguiu a recuperação, ali a Chapecoense que trabalha a bola, domina ali com camisa número 11, e vem trabalhando, vem tocando bola, a equipe da Chapecoense abre o jogo ali, com o 33, o Bruno Leonardo, ele já abre o jogo, domina aqui na ponta esquerda, na dupla de zaga, lançamento feito, a bola caiu nos pés ali, Diogo Matheus, devolução feita para o atleta da Chapecoense, arremesso manual na ponta esquerda, ganha a Chapecoense, Albert. Ganha a Chapecoense, parece que o técnico Humberto Loser vai mexer na equipe, né? Ele vai ter que tirar Giovanni Augusto. Sai Giovanni Augusto,
Sai Giovanni Augusto, isso mesmo, sai, vaza. Giovanni Augusto, camisa 10, vai embora. Desgramado. Mas tirou o Giovanni Augusto? Saiu, entrou 79 hoje não era a noite o Marcelinho. Do Giovanni Augusto. Ah, mas é isso mesmo. Você ter tomado uma vaia do caramba, né? Tá tudo sendo a favor, né? Ele não vai conseguir jogar, né? 78 aí o Marcelinho entrou e foi embora o camisa número 10, Giovanni Augusto. Quando ali também ali tava sendo marcado. Marcelinho, qual é o número do Marcelinho? 78, Marcelinho. 78. A geradora ali passou 79. Então, como eu sou um cara safo, eu vou dar uma olhada aqui na escalação para ver se eu e o Albert Cavalcante não acabei aqui marcando errado. É mais provavelmente que o Albert Cavalcante ele tenha, né, feito, né, lido errado. Porque isso é uma coisa, vamos lá ver, 71. Nossa, 70, cara, isso aqui é um 8 ou 9. Agora até eu fiquei com dúvida agora. E o legal é que o meu celular, ele é de última geração. Legal. Opa, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui direito aqui. Deixa eu te ajudar, né? 79. Então, eles estão certos. Eu vi um 8, tá? Mas se você olhar bem, parece um 9, né? Mas é um 8, né? Mas na verdade, o 8 também sido como 9. Então é 79, Marcelinho. Entrou e Giovanni Augusto, camisa número 10. Então, eu falo pra você. Onde aqui, tá vendo? Aqui, ó, 79, Marcelinho. Olha o tamanho, parecia um 8. 8 exatamente. Então, 79, Marcelinho entrou e foi embora. Giovanni Augusto. A informação para concessionária, sim. Quero mandar um abraço. Alô, Márcio Carvalho. Forte abraço ao cantor e compositor Márcio Carvalho. Tá arrebentando como cantor gospel, hein? Tá arrebentando no Spotify. Tá arrebentando no Facebook. Tem até aquela musiquinha pra você postar foto, hein? Tá voando, menino. Alô, Márcio! Grande abraço pra você e pra toda a sua família. Namorando, hein? Tá namorando firme. O cantor e compositor Márcio Carvalho, hein? Que faz, só o Gustavo que não para. Mas tá bom, são coisas da vida. Albert também, semana que vem, completa aí mais de 10 anos de casado, hein? Só pra quem pode. Já que eu não posso ficar aqui curtindo, enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu vou narrando futebol. Você e o Guarani tem uma semelhança, né? Em 40 dias, tudo pode mudar. Tudo pode acontecer, mas a diferença é que o Guarani não muda, né? O Gustavo já muda. Se mudasse. Tem falta, vem a Chapecoense. Olha o Marcinho na bola. Cruzamento dentro da grande área, toque de cabeça no próprio atleta da Chapecoense, a bola vai pra fora, tem arremesso manual. E atenção, torcedores, e atenção, amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 13 é primeiro tempo. E o placar do Campeonato Brasileiro tá assim: Guarani tem 0, Chapecoense com um homem a menos também tem 0. Jogos em andamento: Avaí e Santos empatam em 0-0. Ituano vai perdendo por 1-0 para o Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Gustavo Marques. Vem trabalhando, Ayrton fez o corte seco, o jogador caído, é falta pro Guarani. E falta perigosíssima, hein, Albert? Falta pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda, né? Pela ponta direita, ali o camisa número 30, e Ayrton colocou o Marcinho pra dançar. Baila comigo, baila amor. Ali ele fez o rabisco e não teve jeito, né? Ali o Marcinho acabou acertando por baixo o Ayrton. Falta marcada. Vai ser a bola, a primeira bola do Guarani da grande área. Diogo Matheus na bola, o Gustavo Marques. Diogo Matheus na bola, cruzamento na grande área. Passa por todo mundo e vai embora. Que cruzamento feio foi esse? Não, e o Ryan? Meu Deus do Nossa céu. Senhora, eu não sei qual que foi mais feio. Foi o cruzamento ou a subida do Ryan? Não. Eu acho que a subida do Ryan foi mais feia. Nossa, o Diogo Matheus, ele bateu com muita força, muito veneno, sabe? Buscando a segunda trave, ele tá pelo lado direito. E ali estava, né, o Caio Dantas no meio da grande área, ali na linha, ali da pequena área. Ele tentou do outro lado, ali o Ryan foi cabecear, pulou torto, perdeu tempo de bola, a bola saiu pela linha de lado, mas o Guarani continua com a bola, né? A equipe da Chapecoense vai tentando aí, né, se segurar, mas assim, viu?
vai fazer aí uns 5 minutos aí que a equipe da Chapecoense está com a menos e o Guarani não chegou, hein? Chegou só nessa bolinha aí. O Guarani precisa trabalhar mais, o Guarani precisa, né, mais movimentação, né, dos seus jogadores. Né? O Luan Dias precisa parecer um pouquinho, só teve uma chance só. Parar de exato. Também, né? Não é não, mas eu acho que é o canal ali, depois o nosso Felipe Marques ele ajeita ali, que eu não sei como faz também, mas parece que tá meio com tremedeira, né, ali, mas é normal. Ó o Matheus Bueno aí, ó, fazendo. O Matheus Bueno, ele domina, fez o toque, quebra o jogo com o Camacho ultrapassando o círculo central, lançamento feito, tentando achar Diogo Matheus errado, recupera a Chapecoense, desce no contra-golpe, meu Deus, vem descendo os homens, nossa, faz o que quer ali o camisa número 7, Marcinho, fez a devolução, e olha a Chapecoense, cruzamento, tira, afasta a zaga, Reinaldo toca a bola, domina com Camacho, ixi, meio que na fogueira, manda essa bola pra frente, ganha o arremesso manual ali o Douglas Borges para fazer a cobrança, 0 para o Guarani, 0 para a Chapecoense, passados aí 16 minutos, quero o seu comentário, Albert, a atuação do Bugre, a atuação da Chapecoense. O Guarani, né, entrou com a mesma equipe, né, da última partida contra o Vila Nova, e estamos esperando aí as mudanças, né, quando aparece o Ryan ali, né, que ele acabou cortando a bola ali com a coxa, né, está sentindo dores. E quando ali o árbitro, né, vai ali, né, ver o que aconteceu ali exatamente, tá dando a famosa jantada no Cavicchioli, né, por demorar, bater o tiro de meta, né, o Guarani, ele tem a posse de bola, porque obviamente a Chapecoense só vai sair na boa, né, fez a mudança, tirou lá o Alpargatas Augusto, né, a turma chama de chinelinho, etc. O que seria Alpargatas? A turma chama de chinelinho, né, o Renato, o Giovanni Augusto, acabou tirando, fez a mudança, né, para poder ali, né, manter ali o seu meio, seu sistema defensivo, né, pro Guarani, que o Guarani tem a bola, mas o Guarani tem o mesmo problema de 22 partidas. Roda e não sabe o que fazer com a bola. É assim, o Guarani tá com 2 volantes ali, poderia ser, agora o Claudinei poderia, querendo ou não, no segundo tempo, tá? É cedo ainda, mas poderia mudar, né? Deixar um jogador mais... Aí sim, eu falo pra você com o Gustavo França, entendeu? Um jogador que pode ajudar o Luan Dias. Porque o Luan Dias, cadê o Luan Dias? Ó, ele pegou na bola agora e cai pelas pontas. Ó, o Guarani, ó, ele vai fazer a tabela agora com o Ayrton. Ayrton. Vamos ver. Ayrton já domina, chegou, bateu pro de Deus. gol. Aí, ó, da onde? Da onde vai bater? Fazer a defesa, nossa, errado. Então, não, e outra, pelo lado esquerdo, mas tava longe. Necessidade, tava longe. Muito longe, sabe? Poderia procura a tabela. Uma jogada diferente, é uma que jogada tá. que possa cair cara a cara com o goleiro. Tá queimando a bola no pé dos caras, aí fica complicado, né? Fica difícil, vem os homens, vem a Chapecoense, lado direito, lançamento feito totalmente errado, para fazer a recuperação ali a zaga da equipe do Guarani, o lançamento já é feito, bota para correr, domina aqui na ponta esquerda, vem com o Reinaldo ergueu a cabeça, pedalou, vai fazer a jogada, preferiu voltar, Diogo Matheus, cruzamento, ninguém na grande área, tinha apenas um atleta do Guarani, a bola volta, olha o Camacho solta essa bola, domina, fez o toque, vem o Bugre, agora bate, agora sim, bateu pro gol, bateu pra fora. Ayrton recebeu, recolheu, cortou, bateu de novo pro gol, mas dessa vez a bola foi torta, foi pra fora. É arremesso manual, aliás, tiro de meta pra Chapecoense, hein, Albert? E a tônica do jogo, né? O Guarani tem a bola nos pés, né? Porém, entretanto, na hora da conclusão, precisa caprichar mais, né? Mais uma vez, pelo lado esquerdo, o Ayrton recebeu, ele achou tudo, né, com toda a liberdade, bateu firme, bateu forte, porém a bola foi pra linha de fundo, tiro de meta. E lembrando, né, teve um cruzamento dentro da grande área que só tava lá o Caio Dantas. Os jogadores precisam se aproximar, o Luan Dias precisa se aproximar, precisa fazer essa bola rodar e toques de primeira. Porque o Guarani está caindo no mesmo erro, né, de sempre. Tem a bola e não sabe o que fazer com ela. E a Chapecoense vai chegando devagarzinho e essa é a tônica da Chapecoense. Ó. É por uma bola bandida. Então o Guarani precisa ter aí... a tomar iniciativa e ser mais incisivo, porque pra Chapecoense tá ótimo esse resultado, tá ótimo. Com um a menos, jogando fora de pelo casa, amor de Deus, tá lindo. Lindo. E lindo quando demais. o Avaí, né, o Santos, né, abre o marcador contra o Avaí, o Santos vai vencendo o Avaí por 1-0, informou o placar mais informativo da internet, o nosso placar ao vivo Futebol Interior. Vem Camacho
Camacho, vem Camacho, Camacho domina, fez o lançamento errado. A bola vem caindo aqui pelo lado de fora, penso manual. Diogo Matheus já domina, faz o toque, abertura de bola. Vem trabalhando aqui com o Ryan. Ryan já fez o toque, domina com o Jefferson. Jefferson dominou, ergueu a cabeça, já fez o toque. Abertura de bola, vem trabalhando a equipe do Guarani. Toque feito, domina com ele, sempre ele. Pra mim jogou muito na última partida, né? Mas tá aí de novo. Vamos tentar aí fazer diferente hoje. Quem? É ele. Ele quem? O Matheus Bueno. Meu pai do céu. Lançamento feito. Eu fiquei quieto pra ver o que você falava. Não, você jogou ele Matheus quem? Bueno. Jogou muito. Você imaginou que seria quem? O Caio Dantas? Ah, é o Caio Dantas, né? Só informando, hein? Só informando aqui o placar ao vivo do futebol anterior, né? O Ituano, né? O jogo encerrado. O Ituano perdeu mais uma vez, perdeu por 2-0, né? Por Operário fora de casa. No placar ao vivo, futebol interior. Aqui também encerrado, né? O Sport venceu o Vila Nova na Arena Pernambuco, né? Por 2-0. E em andamento, né? O Avaí vai perdendo, né? Vai perdendo em casa na ressacada pro Santos por 1-0. E aqui, né? O jogo de agora, o Guarani vai empatando com a Chapecoense 0-0. Os jogos ainda, né? Para fechar a segunda rodada, o CRB recebe no Rei Pelé o Amazonas amanhã às 5 horas da tarde. Assim também como o Paysandu jogará no Curuzu contra o Botafogo de São Paulo. Também às 6 horas, o América Mineiro no Independência recebe o Novo Horizontino. No domingo, às 4 horas da tarde, Curitiba e Brusque no Couto Pereira. Goiás e Ponte Preta às 6h30 no domingo no Serrinha. E fechando a segunda rodada, Mirassol, né, recebe o Ceará em casa às 19h30 na segunda-feira. Olha, Chapecoense, cruzamento na grande área, meu Deus! O que aconteceu, hein? Lance de perigo, a bola vai pra fora. Bateu ali roupa o goleiro do Guarani? Isso é isso? Não, Douglas sozinho. Borges? Não. Caiu sozinho. Torceu. Parece que torceu o tornozelo. Que a bola ali... Não, então tava parado. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Adivinha só, né? Então aquela, quem? né? Ryan? Não. O Luan Dias, né? O Luan Dias, ele vem, né? Ele vem buscar a bola. Ele vem aqui pra trás, né? Perto da linha defensiva pra buscar a bola pra poder criar. Só que, porém, entretanto, os jogadores do Guarani ficam todos espetados no campo de ataque e a bola não vai chegar. O Caio Dantas, ó, não fala. Quantas vezes você falou o nome do Caio Dantas? Nenhuma. Caio Dantas não chega. Ali o Ayrton, a tabela, o Matheus Bueno, que você, né, joga muito. O Camacho. Não joga muito, não. Então, ó, Matheus Bueno e Camacho, ó, a dupla de volantes do Guarani, eles estão com a bola nos pés. Agora sim chegou o Luan Dias, mas olha só a demora. O Guarani faz uma jogada de lado. Parece, meu amigo, solteiro contra casado. Tá difícil, olha. E roda. Ninguém pra fazer uma tabela, o Gustavo Marques. A bola tá no Matheus Bueno. Ele tá chamando, o Matheus Bueno chama. A bola tava na direita, passou pra esquerda, veio pra direita pra morrer a bola aí. Aí o Caio Dantas recebeu de costas. Então o Guarani precisa ser mais incisivo. A bola sempre cai nos pés dos segundos volantes. Aí a bola, quando cai no Luan Dias... Nossa, que olha o Camacho, corte lindo. Fez o lançamento pra Caio Dantas. Vai pintar o gol de pênalti. Penalidade máxima pro Guarani. Camacho fez o corte seco, acionou o Caio Dantas, 2 jogadores pra cima dele, mas ele foi aí desequilibrado pelo atleta da Chapecoense, o número 23 ou 33, foi o Bruno Leonardo? E o Bruno Leonardo junto também tava o Mancha, mas assim, eu acho que o VAR dá uma olhadinha, não sei não, viu? Ah, eu acho que foi eu acho que não, sim, viu, cara? Lá. Eu acho que não, viu? Como não foi? Mas, eu olhando aqui, né, a olho nu, eu acho que não. Eu acho que ele deu uma famosa piscinada. Tá Quando ali, ó, Humberto Louser... Exatamente, Humberto Louser está ali, ó. Está ali chamando a atenção ali para olhar o VAR, etc. Quando os jogadores fazem a famosa rodinha em cima do árbitro Marcos Souza, que é o melhor árbitro. Foi, sim. Melhor árbitro até para mim agora no campeonato, o melhor, né, de Tocantins. É o melhor árbitro, né? O melhor árbitro. Foi, expulsou, tinha que expulsar, marcou esse pênalti. Ele convicção. E Giovanni Augusto apareceu, você tá aí no banco, Giovanni Augusto. E ele não foi olhar o VAR não chamou ele. E quando pega a bola ali, né, pelo que eu estou vendo ali, o Diogo Matheus... E nem vai chamar o VAR, se Deus quiser. Eu acho que se Deus quiser, que pra mim... Ele foi, e outra, foi uma convicção. Ele foi numa convicção. Tava em cima do lance. Então, mas assim, eu a olho nu assim, cara, vou falar pra você, hein? Albert Cavalcante, foi meu mandrake, hein? Esse pênalti foi meu mandrake. Tomara que a arbitragem continue aí com esse pensamento, né? Que fase.
Até agora tá calado, até agora não mostrou aí, mostrou que vai chamar o VAR, né? Tá pedindo ali pros atletas da Chapecoense ficar ali atrás da linha da bola. E Diogo Matheus na bola. Né? E Diogo Matheus vai fazer o gol do Bugre. Se Aleluia. o VAR não estragar. Olha lá, eu tô falando pra você, ó, Milionários é rico. Já começou com Milionários é rico, né? Quando ele começa a colocar a mão no... não te vi. Olha lá, o que eu falei? Aí chama o VAR. Mas eu cantei a bola. Mas ele vai continuar com Gustavo. Eu tô aqui, né? Nós estamos aqui, né? Vimos o lance no tempo, Você de lá, eu de cá. Mas olhando aqui... Olhando mesmo o céu. Olha lá, olhando aqui, olhando pra cá, pra mim não foi nada. Pra mim foi uma... Não, foi penal. Foi uma piscinada. Não, pra mim foi uma piscinada. Seria uma piscinada. Não, lá atrás, o outro jogador lá atrás... Não, então, essa câmera aí, ó. Olha aí. Então, essa câmera aqui, pra mim, ele pegou, ele sentiu o contato. Só se o joelho, né, do camisa número 6 do Mancha, o Mancha, né, antes, quando ele deu a passada, aí sim, aí pode ser marcado o pênalti. Pra mim, a olho nu, pra mim não foi pênalti, tá? Pra mim mas foi, tudo bem, ó, agora, olhando, ó, ali pra mim não foi pênalti. Mas tudo bem, marcou pra nós, é pênalti, né, o camisa número, o Bruno Leonardo, né, o 33, então pra mim tá ótimo. Então se foi ele mesmo... Vamos junto, tamo junto, viu? Será que a arbitragem vai continuar com o mesmo raciocínio do lance na qual ele marcou o penal? Pra mim foi pênalti. Será que para o Marcos Souza também foi com auxílio do VAR? E aí, Marcão? Vamos ver. Ele olha de novo. E se tá em dúvida, mano? Ele vai marcar. Foi pênalti, então. Você tá em dúvida, vai marcar. Vai, Marcão. Vai, Marcão. Se falar que foi pênalti, falou eu te amo. Anulou. Não, anulou. O que eu falei pra você, meu amigo? E ainda vai tomar o que você vai ver, ainda vai dar um cartão amarelo pro Caio Dantas ainda por simulação. Eu não quero ser, né, adivinha, né, mas você viu que ele recolhe. Ó, o camisa número 6, ó, o Mancha recolheu o pé. O Caio Dantas devia ter esperado mais um pouquinho. O bom mesmo, o certo seria o Caio Dantas tomar cartão amarelo por simulação. Eu falei pra você... O VAR tá acabando com o futebol. Não, mas aí eu falei... Mas é porque daqui, né, é lógico, obviamente nós queremos que o nosso time vença a qualquer custo. Mas olhando que o lance aqui é mandraqueiro. Isso aí foi uma mandrake, dá uma piscinada. É mandraqueiro, não, né? mas isso aí foi, né, uma piscinada monstra. E o Caio Dantas levou sorte, viu? Que já que o pênalti foi anulado, ele deveria, no mínimo, né, seguindo a regra, ele dar o cartão amarelo para o Caio Dantas. Olha o Guarani. Olha o Bugre. Jogada, entrada na grande área, tentou ajeitar ali o Ayrton pra ninguém. Jogada errada. Pra ninguém. E vem tocando a Chapecoense. Vem comigo, torcedor. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, estádio Brinco de Ouro da Princesa. 27:45 é primeiro tempo. E o placar tá assim: Guarani 0, Chapecoense com 1 a menos. Também tem 0. O Ituano perde para o Operário pelo placar de 2-0. Ituano jogando dentro de casa. Avaí vai perdendo para o Santos também, jogando dentro de casa. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Valinhos FM, sempre uma boa programação durante o dia para você conferir. Então, sintonize 87.9 Rádio Valinhos FM. Guarani 0, Chapecoense também tem 0. Hora do nosso repórter e comentarista falar. Guarani melhorou alguma coisa? Se comparado aí aos 15 minutos do primeiro tempo, aos quase 30 deste primeiro tempo também, Albert. Tá difícil, né? O Guarani tem um homem a mais desde os 5 minutos do primeiro tempo. E o que o Guarani vem apresentando é aquela, né? O Guarani tem a famosa posse de bola, né? Que não serve pra nada, né? Toca de um lado, toca do outro, porém, entretanto, o Guarani não é quando sai o gol dos caras. E o cruzamento, toque, gol da Chapecoense. Que coisa, hein, rapaz? Não tem nem tempo, né, do narrador descansar e o comentarista falar. A Chapecoense já abre o marcador. Gol da Chapecoense. Que faz, hein? Cobrança de falta. Cruzamento da grande área, toque de cabeça. A bola morreu no fundo do gol, nada pôde fazer o goleiro Douglas Borges. O camisa 33
É, o B. Leonardo, Bruno Leonardo, abrindo o marcador no Brinco de Ouro. Com 1 a menos, a Chapecoense abre o marcador, Albert. Eu vou falar o que pra você, né? Que a gente tava falando agora. Vou falar o que, cara? Com 1 a menos, velho. Com 1 a menos. É impressionante, né? Uma falta boba pelo lado direito, o cruzamento na segunda trave. Né, pra mim, agora olhando aqui, não sei se aí também tá impedimento, alguma coisa também. Vamos esperar também que seja marcado alguma coisa. Vamos lá, o Marcos Souza e Tocandinha tá esperando alguma coisa pra ver se vai validar o gol. Né, o cruzamento da segunda trave. Cabeçada, Bruno Leonardo subiu no meio da zaga. Cabeceou no fundo do gol. A bola quicou e o goleiro Douglas Borges até pulou. Mas vamos ver se vai marcado impedimento. Né, porque tava. A falta vai longe, cara. E estão ali traçando as linhas ali. Normal. Não. Pelo amor de Deus, velho. Não, eu acho que não, hein, cara. Como não, Albert? Pra mim não tá no que o braço vale. Foi mas o outro, né? né? O outro veio de trás, lá né? de cima. Então, aí que tá, né? Lá, se olha fosse que o primeiro... erro. Erro de quem tava marcando o camisa número 33. Foi de trás, hein? Então, quem tava marcando o camisa número 33? Quem que tava em cima dele? Deu gol. O Ryan. Deu gol. Gol da Chapecoense. Trabalha a bola aqui pro Guarani. Bugre vai perdendo. Já abre o jogo com o Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque para Camacho. Camacho domina a devolução para Matheus Bueno. Matheus Bueno fez o toque, dominou com o Ayrton. Ayrton perde. Ayrton não consegue fazer uma jogada, hein? O Ayrton nas trombadas não ganha uma. No drible sempre perde a bola. Meu Deus. Vai começar a cornetar, narrador? Agora é hora, né? Não. Você com um a mais, velho. Não tem como não cornetar. Não, né? cara. E você viu que o Bruno Leonardo veio, né? Passou pelo meio da zaga e ali o Ryan, cara, acompanhando com os olhos. Para. E olha o Reinaldo, cruzamento na grande área, ninguém voltou, perdeu. A bola tá viva, é do Bugre. Camacho chegou, batendo pro gol na trave. Voltou no rebote, minha nossa. Olha o bombardeio, o Diogo Matheus bateu em cima da zaga. Vai, cruzamento, Matheus Bender na grande área, sobe pra tirar de peixinho a zaga da Chapecoense, Albert. Que pancada, né? O Camacho, né? Mais uma vez, a bola acabou sobrando, né? A feição, né? Ali na intermediária, ele mandou o sapato. A bola explodiu no travessão do goleiro Cavicchioli, tá tremendo até agora. Mas é pouco pro Guarani, é pouco. Agora o Guarani vai pra bafa, vai pra loucura, né? 32 minutos do primeiro tempo, perdendo de 1 a 0 com o jogador a mais, agora o Guarani vai pra cima. Tem que tomar o gol pra ir pra cima, Gustavo Marques. Diogo Matheus soltou pra Reinaldo. Reinaldo demorou, voltou, fez o toque. Trabalha o Guarani. Nossa, que demora, Passou, véio. Diogo Matheus, tá escancarado, o cruzamento na grande área, o toque de cabeça pra ajeitar. Foguinho tenta tirar, não conseguiu, a bola volta. Posse de bola do Guarani, pediu falta, o Foguinho, a arbitragem não deu nada. Botou olha que bola, velho. Diogo Matheus. Minha nossa senhora, hein? O Luan Dias. Horroroso. E se a bola, viu? Horroroso. Viu? E o detalhe é o seguinte, né? A bola rolada, né? Pelo lado esquerdo, a bola ali bateu entre a junção da trave e o ângulo, né? Que pancada, né? Do Camacho. Porém, entretanto, cara, é muito pouco, né? É muito pouco o Guarani, muito pouco. Sabe? E quando vai mostrando o lance que foi revisão, que não foi marcado o pênalti, que não foi pênalti nem aqui nem na China, ele errou o bote, né? Acabou não acertando o bote no pé do Caio Dantas, que acabou ali, né? Piscinando. Cara, vou falar uma coisa pra você, o Guarani tem que precisar mudar de postura, muda de formação, muda de jogador, porque você tá com o mesmo time do Paulista, cara. Pelo amor de Deus. E nada. Vem de novo. A equipe do Guarani, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para fazer o corte. A zaga da Chapecoense, volta a bola outra vez na ponta esquerda. Vem trabalhando o Ryan, círculo central pro Bugre. Já fez o toque com Camacho. Camacho abre o jogo com Matheus Bueno. Matheus Bueno fingiu que foi, não foi. Fez o lançamento, domina aqui na ponta. Vai Guarani. Dominou com Ayrton. Ayrton para Matheus Bueno. Vai começar tudo de novo. Aperta, parece que é o Guarani que tá com a menos, né? Parece que é com o Guarani que tá com a menos. A Chapecoense se fecha toda, né? E não dá espaço pro Guarani. Olha o Camacho, toque de bola meio na fogueira, Matheus Bueno só ajeitou. Veio de trás, olha o Bugre, solta a bola ali com o Luan Dias. Luan Dias fez o toque outra vez, Matheus Bueno com a perna direita. Preferiu tocar pra Ayrton, Ayrton pra variar pede de novo. Ayrton não consegue fazer uma jogada. Aí tu não consegue passar uma.
Horroroso, meu Deus, difícil, hein? Difícil, tá complicado pro Guarani. Segunda rodada, o Guarani aparenta ter os mesmos problemas. Segunda rodada, o Guarani aparenta ter as mesmas dificuldades. 35 minutos quase, Albert. No placar do Brinco de Ouro tá assim, Guarani com 1 a menos, 0. Chapecoense com, aliás, Guarani com 1 a mais, 0. Chapecoense com 1 a menos, 1. Esse é o placar que nos mostra aqui nesse exato momento. Parece que é o contrário, né? Parece aí quando sentiu, né, o jogador da Chapecoense quando aterrissou, né? Bateu o ombro e parece que é o contrário. Parece que a Chapecoense está com a mais e o Guarani que está com a menos, né? É como a gente disse, né? O Guarani e a Chapecoense é jogar por uma bola. Está mais que claro. E o Guarani deu essa oportunidade para a Chapecoense. E o Guarani, quando tem a posse de bola, Gustavo, mas não sabe o que fazer. É impressionante. Parece que a bola pesa 300 quilos para o Guarani, a Chapecoense toca fácil. Sabe o que tem que fazer. Um time organizado. Né? Quando aparece ali uma trombada, ali, o camisa número 89, né? O Mário Sérgio, né? Acabou caindo e sentindo alguma coisa, sentiu o ombro. Sabe, é umas coisas assim que é impressionante, cara. Impressionante, sabe? Eu não acredito. Parece que só acontece com o Guarani, cara. Aí eu falo o que pra você? O que eu vou falar pra você? Né? A jogada foi, né? Originalmente, falta. Né? Uma falta boa pelo lado direito. Uma bola muito longe. Ali o Ryan não acompanhou, camisa número 33, o Bruno Leonardo, que cabeceou livre, leve solto. E agora o Guarani precisando do resultado, que mais que nunca está jogando dentro de casa. Véio. Segunda rodada, você não pode perder pontos dentro de casa. E quando vem o Guarani. Vem Guarani, Diogo Matheus ajeitou, abriu para Reinaldo. Reinaldo dominou, cruzamento, desvio, é escanteio. Escanteio pro Guarani. Bugre vai perdendo. 36, Guarani com a mais. Vai perdendo o jogo, placar de 1 a 0 a Chapecoense. Tá na frente, vai vencendo, hein? Placar de 1 a 0. Parcialmente a Chapecoense vai vencendo. Para cobrança de escanteio, cruzamento sai nela para tirar o goleiro Cravicchioli. A bola volta ali reboteada. Marcou falta ali em cima do goleiro ou a bola marcou falta? Marcou falta, né? Pequenada do goleiro ali, ele acabou, né, trombando com o jogador do Guarani. Acabou de sair e toda vez que o goleiro, alguém cai, você vai perder uns 3 minutos aí, ó. Por conta disso, quando aparece o Claudinei Oliveira, né? Isso também parece que não vai ter sorte. Não, isso aí, só se mudar, assim, muita coisa. Tem que mudar da água pro vinho. E porque, vou falar coisa pra você, meu amigo. Com as mesmas convicções, vocês estão jogando com mais 70% da equipe que jogou o Campeonato Paulista, cara. Você tá jogando, olha só da onde veio. Ó o Ryan marcando a bola, sem olhar o jogador. E não sei se você viu que tá todo mundo sempre, né, focando em cima dele. Mais uma falha. E ele insiste. Com o jogador. Acaba queimando o jogador. Ninguém sai de casa pra errar, tá? Mas o Ryan errou. Olha lá, lançamento, chegou batendo pro gol, batendo pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, que já vem tocando bola lá pelo sistema defensivo. Vai tentar fazer ali a abertura. Preferiu fazer o toque na ponta. Erga a cabeça, o lançamento feito. Já domina. Tenta ali fazer o toque. Ergue os braços pedindo toque de bola. Vem dominando ali com o Matheus Bueno. Matheus Bueno já faz o lançamento. A devolução já foi feita. Já abre o jogo. Matheus Bueno com a posse de bola. Trabalha pro Guarani. Círculo central. O Bugre vai perdendo. Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Abre o jogo. Faz o cruzamento lá dentro da grande área, sai para tirar a zaga da equipe da Chapecoense, ganha o arremesso manual. Diogo Matheus já fez a cobrança, faz o toque, domina, tenta fazer o corte ali, a saída de bola da Chapecoense que foi errado. Fez o toque, a devolução feita, Matheus Bueno dominou, preparou, fez o toque, a bola está escancarada com Luan Dias dominou. Passa no primeiro, preferiu voltar para trás. Domina ali com o Ryan. Ryan já fez o toque para Camacho. Camacho abre o jogo para ele. Dominando com o Helder. Ayrton chegou batendo pro gol. Desvio para fora.
Será que vai ter o desvio ali, o escanteio, Albert? Parece ali que houve o desvio. O Guarani vai, né, cozinhando o galo, né, normalmente, como diria o outro, né, vai rodando a bola, mas sem efetividade. Pelo amor de Deus, cara. O Guarani com a bola é um sono, Pelo amor de Deus, cara, cadê a tabela? A infiltração não tem. Escanteio pelo lado esquerdo, quem sabe agora o Guarani consegue um empate. Quem sabe agora escanteio, ponto esquerdo é agora o toque de cabeça! Sai pra fora! Pra fora do gol! Cruzamento dentro da grande área, o toque de cabeça! Bola morreu pra fora, raspando tinta! Da trave direita de Cravicchioli, Albert! Quase, o Caio Dantas faz um gol meio que sem querer! Ali o cruzamento pelo lado esquerdo, né? O escanteio batido, né? Pelo lado esquerdo, cheio de veneno. Ali o Caio Dantas ele abaixou um pouco, né? Ele abaixou um pouco para poder. Ele achou que a bola não ia passar, acabou passando e acabou acertando o ombro do atacante Caio Dantas e a bola ganhou força e altura. A bola passou lambendo o ângulo do goleiro Cavicchioli, que mais, ó, por ser, hein? 40 minutos do primeiro tempo tomou cartão amarelo. A informação para a pizzaria do Dadá. Quase o Guarani empata a partida. O Guarani teve a bola no travessão e teve agora essa chance, tá? E só. O Guarani sofre pra criar. Sofre mais uma vez, quando vem os homens de novo. E vem a Chapecoense, tira ali de qualquer maneira o Lucas. Até o do Guarani já vem trabalhando de novo. Olha o Jefferson. Jefferson fez o lançamento, domina. Aí tentando ali criar a jogada. O Matheus Bueno, ele já faz o toque, domina para Diogo Matheus. Diogo Matheus pela direita, vai tentar bater pro gol, desvio! Espalma Cravicchioli, manda a bola para fora, escanteio para o Guarani, Albert. Mais um escanteio ali, o Diogo Matheus, hein? Bateu firme, bateu forte, bateu na diagonal, pelo lado direito. Ali o goleirão Cavicchioli fez a defesa, mais um escanteio pro Guarani. O Guarani vai apertando, quem sabe agora. Vai pra cobrança lá de escanteio. Diogo Matheus autorizado. Toque de cabeça. É pra fora. Teve mais um desvio. Será que é outro escanteio, Albert? Outro escanteio, o Adel, hein? O Adel dentro da grande área. Cobrado escanteio. Já cobrado o Camacho na grande área. Sobrou. Tira ali a zaga da Chapecoense. Voltou de primeira. Bateu. Cravicchioli espalma! Meu Deus! A queima-roupa! No susto! Faz a defesa o Cravicchioli. Diogo Matheus para a cobrança de escanteio. Tem a oportunidade o Guarani. Cruzamento, toque de cabeça! Cravicchioli de novo. Volta. Diogo Matheus preferiu fazer o corte e o cruzamento errado. A bola volta ainda. Posse de bola do Bugre. Diogo Matheus botou pra correr pro Reinaldo. A bola vai pra fora. É outro escanteio pro Guarani, Albert. Não entra, essa bola não entra. E o Guarani vai tentando, né? De todas as formas. O Cavicchioli fez 3 milagres. 3 milagres, uma pancada. Né? Veio pancada de Diogo Matheus, veio pancada do Ayrton, ele fazendo defesa, mandando a bola. 8 finalizações pro Guarani, só 2 pra Chapecoense. Mas o que vale é bola na rede, Chapecoense vai vencendo por 1-0. Quem sabe agora? Pra cobrança de escanteio, toque, passa, a bola tá viva dentro da grande, ela dominou pra bater, tira Chapecoense. Tira de qualquer maneira, 43 canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Já abre o jogo, domina com o Diogo Matheus. Diogo Matheus, cruzamento na grande área, sai. Faz o toque de cabeça para tirar o perigo. A bola volta ali outra vez, reboteada. Domina com o Matheus Bueno. Ele fez o toque com o Ryan. Ryan domina, faz o jogo com o Camacho. Camacho faz a abertura de bola, domina com o Ayrton. Ayrton solta para Diogo Matheus. Diogo Matheus tentou a devolução para Ayrton, errado outra vez. Volta Chapecoense, tá vivo. Luan Dias dominou. Azeitou para Matheus Bueno. Matheus Bueno escancarou, chegou, bateu pro gol, para fora. A bola não entra de jeito nenhum. Nossa, Bugre. O que está acontecendo?
Tá amarrado esse gol hoje. Tá amarrado. Cavicchioli parece que quer mostrar serviço. Parece que quer falar, não, esse cara sou eu, hein, Albert? Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá pegando tudo. Aí é o que eu falo pra você, né? O melhor do jogo. Que foi o que eu falei, hoje é dia do goleiro, né? Hoje é dia do goleiro. Você prestou atenção muito bem nas minhas informações. Tô falando que você não tá prestando atenção nenhuma, mas tudo bem. É impressionante. O Cavicchioli fez aí 3 defesas aí que poderiam ir facilmente o Guarani estar até vencendo a partida. O Guarani tem mais, obviamente, posse de bola por conta da Chapecoense ter um jogador a menos, só que a Chapecoense fez o... Né, 8 minutos de acréscimo. Teve o VAR, né? Teve o Pedro foi anulado. Teve expulsão, entendeu? Então... Cara, é impressionante. Quando eu vou passar aqui no YouTube, gente, desculpa, Sim. viu? Porque aqui o Gustavo Marques... Eu não tenho acesso aqui, eu não consigo ver os comentários. Pode conseguir fazer o login, ó. Isso, entra... Eu não sei da minha senha. O quê? Não, entra no YouTube normal, não tem login, não. É só entrar, mas só falar. Mas tudo bem, mas eu acompanho vocês aqui, tá? Eu tenho que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas tudo bem. Gustavo Marques. Carlos Marques, boa noite. É ganhar ou ganhar hoje? Toma jeito, Guarani. Mário Fornazier, boa transmissão. Vamos, Bugre, Fael Cadil, boa noite. Boa noite, Fael. Aldolis Arena, boa noite. O Lucas Paredes está no banco de reservas, tem que jogar, também concordo, viu? Fael Cadil, começarem com Camacho, Jefferson, Ryan, não dá. Luiz Felipe França, vamos, Bugrão, Fael Cadil, tá difícil. Albert, Luiz Felipe França, boa noite, Albert, boa sorte, uma boa transmissão. É uma zaga que nós precisamos, a gente tem que problema na zaga, exatamente. José Maduro, todo ano é a mesma coisa. Começa na zona de rebaixamento e depois luta para não cair. Até quando isso? Essa também é a minha pergunta. Luiz Felipe França, Ryan tem que pegar e ir embora, tchau, obrigado. Pois é. Seu Zé, o problema crônico que o Guarani tem é presidente, CA e CO. Pois é. Luiz Felipe, vamos recuperar esses 3 pontos perdidos. ACM Silva, salve, Albert, tem pão amanhã no Caetano? Antônio Carlos. Tem pão? Antônio, tem pão amanhã no Caetano. É pra ter, né, Antônio? Não somente pão, como outras coisas. Exatamente, né? Mas aí, olha só. Viu, ô, Tonho, eu sei que tem que deixar lá pra nós, né? Amanhã ele tá cedo lá comigo lá. Um beijo pra você, viu, Antônio Carlos? O Marcelo Borges, boa noite. Vai no mercado lá? Não, ele trabalha junto comigo, o Tonho. Ele falou que ia entrar. Tonho, um abraço pra você, viu? Liberta o Tonho, quer? Não, sequestraram o Tonho. Não, sequestraram o Tonho é gente boa. É meu amigo. O Marcelo Você pagaria Borges. resgate? Você pagaria resgate? Não, eu pelo não... Tonho querido? Se tô ele fora. fosse sequestrado pela sogra? Tô fora. Marcelo Borges, quando vê o Guarani. Cruzamento na grande área agora, Albert. Bola tá viva, tira. Chapecoense, vinha nossa, hein? Volta a bola. Vem trabalhando Matheus Bueno pro Bugre. Ergueu a cabeça, fez o toque, se fecha tudo ali a Chapecoense. Faz o gol agora. Faz o gol agora para ir pro segundo tempo. Diogo Matheus dominou com Ayrton. Ayrton cortou, fez o corte, vai tentar fazer o cruzamento para fora. Pra fora do gol, é escanteio para o Guarani. Vamos, Bugre. Vamos empatar, Guarani. Estamos torcendo pra você, Bugre querido. A bola volta a rebotear na Camacho, bateu pro gol, teve o desvio. Parou, né? Falta no goleiro. Será que marcou falta pro goleiro dessa vez? Não, né? Então vai, cobra a lateral rápido. Guarani. Parece que tá ganhando o jogo, né? Meu Deus, a bola volta, outra vez escancarado, domina pro Guarani, cruzamento, tirou de qualquer maneira, passa por todo mundo e vai embora. Ryan lá na... Ryan no campo de ataque. Pois é, olha lá. Vai pra cobrança de escanteio. Escanteio não, vai que faz do corte. Meu Deus do céu. Vai pegar no goleiro. A gente tá deixando de ser louco, velho. Nossa, que... Cara, impressionante, cara. E aí, sabe, o Guarani é aquela, né? Improdutivo, né, meu? Improdutivo, meu Deus do céu, cara. Círculo central, vem trabalhando a equipe do Guarani outra vez. Matheus Bueno passou no primeiro. Luan Dias, ele domina, para, olha, vê quem joga, volta ali outra vez na ponta esquerda com Jefferson, para Matheus Bueno. Matheus Bueno vai tentar inverter essa bola, domina aqui para Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, cruzamento na cabeça do atleta da Chapecoense. Nocaute, Marcinho. Sente ali a cara, o rosto. 5, 9, e vai ser atendido. 7, 6, abriu o contato. Mortal Kombat. É o Street Fighter. Pode ser. Né? Abriu o contato, né? Pelo lado direito, Diogo Matheus, né? Deu cruzamento, né? Aquela famosa bola rápida.
pegou ali no jogador Marcinho, pulou pra poder ali fazer o corte, pegou e o atleta sentiu. Então qualquer caidinha do jogador é isso aí, cara. É isso aí. Caiu, sentiu, vai demorar uns 5 dias pra levantar. Passando aqui ainda, né, para os outros. Lá vem o Guarani, vai, vamos. Lá vem o Bugre. Já abre o jogo com o Matheus Meno, chegou batendo pro gol, foi travado. O cara pegou uma puta de um míssil. Você acha que esse chutinho aí, é isso que me mata. Sabe, o Guarani ele tem a bola, tem um jogador mais indiferença que me mata. Não, pelo amor de Deus, cara. Sabe, vamos ter um pouco mais de ser mais incisivo. Quando ali, ó, marcado impedimento, o Guarani consegue, né? Mas tudo bem, é brincadeira. Mas vamos lá, Marcelo Borges, né? Pra cima, gurizada, gol da Chape. Fazer o quê, né? Osmar Dangar, pode insistir à vontade, que hoje é daquelas noites que a bola não entra. Ele grita tanto que desperta o goleiro. Pois é. Olha lá, e o Antônio Carlos apareceu aqui, ó, mandou o kkkk. Amanhã, se não tiver pão, amanhã você tá na roça, viu, negão? Amanhã é dia de fazer pão doce lá. Amanhã eu conto com você. Mandar um abraço pro Antônio Carlos. Gente boa, viu? Gente boa. Não, gente boa, gente boníssima. E lá vem o Lavinha, né? Lá vem o Guarani ou Lavinha? Lá vem o Guarani. Vinha o Guarani, não consegue outra vez. Lançamento feito lá pra Chapecoense errado. É agora, no círculo central, domina, faz o giro, lançamento feito, afasta. Afasta outra vez a Chapecoense. Vem caindo com o goleiro, diga aí. O TC Filmagens Colarelli. Boa noite, Albert e Gustavo. Toninho Colarelli, de Limeira, São Paulo. Toninho, um abraço. Lançamento do Guarani, quem sabe agora? Quem sabe agora o quê? Quem sabe agora é perder a bola de novo. Com quem? Ayrton? Não, pelo amor de Deus, o Ayrton, para, gente, para. Tem que mudar alguma coisa nominalmente. Vamos testar, vamos colocar o Paraíso. Quem sabe estamos a 2 passos do Paraíso. Tem que mudar. Porque jogar desse jeito aí, ó. Pelo amor de Deus. Olha o cruzamento. É isso, ó. Consegue acertar. Você viu quantos cruzamentos tentaram acertar então, não tem criatividade. Matheus não consegue. Vai, Luan Dias não consegue. Ninguém consegue colocar essa criatividade, sabe? É a mesma, é aquela jogada manjada. Eu tô vendo o time do Humberto Loser do Campeonato Paulista aí, cara. Não sem criatividade, sem vontade. Mais de 70% dos jogadores que estão em campo, o Ryan aí. Meu Deus do céu. Dominou, fez o lançamento para Diogo Matheus. Diogo Matheus já faz o corte. O lançamento é feito. Domina para Camacho. Camacho já faz o toque, lançamento. Domina na ponta. Cruzamento na grande área, ajeitou. Ali na... Meu Deus. Meu Deus. Camacho, lançamento errado. Calma, respeita. Jogador tá Ryan, caído. Rapaz. Respeita. Jogador... O quê? Jogador do Ryan. Que Camacho? Que faz, Ryan tá no campo, desistiu. Ryan já... Tá lá? Foi lá, virou. Virou. Eu falei, já que ninguém vai que eu faço. Não, mas o Camacho tá, ó. Não, eu sei, mas ó, o Ryan... Não, mas quem lance... Sim. Não, os dois estão. Eu tô falando assim, mas quem deu passe agora foi o Ryan. Ryan desistiu. Não quero mais ser zagueiro. Você é atacante. Olha lá. Recebe no meio, outra vez. Vai. Com o Ryan. Já abre o jogo aqui na ponta. Domina. Olha o... A dominada de bola. Cara, não sei qual foi pior. Eu não... Gente, o balão invertida na esquerda. Ou se foi gente do céu, cara. O Guarani precisa ser estudado pela NASA. Claudinho Oliveira precisa... Gente, mudanças urgentes aí, mano. Põe o Paraíso, põe o Gustavo França. Mexe nesse time aí, meu. Com um a mais jogando desse jeito, a equipe parece estar andando em campo. Você tá ganhando de 5-0. O Reinaldo, meu Deus do céu, o Ayrton, Ave Maria. Vai tentar ali fazer o toque, ajeitada, domina. Vem trabalhando a equipe do Guarani, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo, Marcos Souza. O Bugre vai perdendo o jogo com um a mais no jogo, hein? Jogando dentro de casa, que faz, hein? Só essas coisas o Guarani proporciona para os seus torcedores. Fala alguma coisa, Albert? Tem que falar, né? Olha lá, enquanto os jogadores da Chapecoense estão ali, né, foram ao meio campo ali para trocar aquela ideia, né? Passar aquela energia positiva, se complementarem pelo primeiro tempo vencido, né? Parcialmente, né? Por 1-0. Quando aparecem os torcedores acima, né? Do tobogã. Ali, os jogadores ali vão, né? Passando aquela energia. Quando o Guarani, vamos ouvir ali o Camacho. Bastante, o Cavicchioli em grande atuação, mas o que foi determinante para essa desvantagem, mesmo com a vantagem numérica? A atuação do Cavicchioli ou o Guarani também pecou em alguns aspectos? Boa noite. A atuação dele tá boa, mas a gente não pode tomar gol de bola parada com um a mais, dominando o jogo, tendo oportunidades. Agora é botar a cabeça no lugar, conversar ali no segundo tempo, ser mais agressivo ainda e conseguir a virada. Só a virada importa pra gente. Obrigado.
Tá aí, né? O Camacho que estava em Valinhos, né? Na quarta-feira. Estava em Valinhos ali no campo do Jupa ali, né? Jogando, né? Vendo ali do Jupa. Ali perto da minha casa, ali, né? No Jardim do Lago. Ele que estava lá. Não deu pra mim ir lá, né? Pra conversar. Tietar, não deu pra mim tietar lá. Mas é isso. Se você tivesse frente a frente com o Claudinei Oliveira, desculpa. Se eu tivesse frente a frente com o Camacho, foi o Camacho que esteve lá, né? Isso. Se você tivesse frente a frente com o Camacho, você diria o que pra ele? Camacho, tira uma foto comigo. Falar pra ele é isso. Quem escala não é ele. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Quem escala. Agora o Claudinei Oliveira fala aí. Olha o gol. É isso aí, ó. O erro básico. O Ryan, ele ficou. Oi? Em festa, Camacho. Ele não tava em festa. Tá. Esse Camacho aí, pode, não, né? ele tava no campo. Entendi, mas não deixa de ser um evento? Não. Não deixa de ser um evento? Aí o Camacho pode. O Guarani vive um momento bom no campeonato, né? É verdade. Segunda derrota. Estamos na 30ª. Mas ele... Não, independente qual que seja Você que cria. Não, meu amigo. Não. O cara, o quê? Não importa. Então, seja a primeira ou 20ª rodada. É verdade, o cara não vai, no supermercado. Não cornetando ele, não cornetando ele. Nossa. Ele pode, não, ele não faz, peraí. Você não falou que ele foi no mercado, porque ele estava num evento no Jurema. Num evento no Jurema. Tá, então, no campo foi no do supermercado. Né? Então, ele não pode ir no supermercado. Não, peraí. Peraí. Não, peraí. Primeira rodada. Agora inverteu agora? Ué, não, eu tô perguntando. Inverteu? Ele pode sim em qualquer lugar. Até ir a Marte, se ele quiser, ele vai. Acabou o expediente de trabalho. Eu não tô criticando o goleiro o volante de estar lá. Não tô criticando ele, não. Não, você tô está querendo defendendo. dizer, tô defendendo, mas ele pode estar em qualquer lugar. Estou apenas fazendo uma comparação com o mesmo atleta que você meteu a boca aqui, porque foi uma festa. Festa e evento, pra mim, são a mesma coisa. Sim. Festa, evento, né? Culto, missa, pra mim é a mesma coisa. A e você cornetou pra cacete o jogador. O Camacho, a esposa do Camacho, Camacho. Peraí. Quem foi que acabou com a torcida do Guarani? Quem foi que acabou com nós? Depois das críticas. Não, depois das críticas. Cara, depois das ele críticas. É jogador, ele é funcionário nosso. Não. E temos o direito de cobrar, sim. Cobrar o jogador porque ele foi pra uma final? Isso daí isso vai ser sempre uma divergência que nós vamos ter. E se tiver assuntos comparados a esse, eu vou jogar no seu cara. Pode ficar cegado, entendeu? Que eu irei também. Porque várias vezes. O Camacho pode ir em festa, né? Mas é isso que eu falo. Evento, missa, culto, pra mim é a mesma coisa. Não deixa de ser um evento. Festa de aniversário na qual... Qual é o nome do jogador que foi lá? Qual é o nome do jogador? Venderson. O Venderson junto foi? Então pra mim... Venderson e também o... Agora esqueci o nome dele. Vocês que estão no chat aí podem Aí o que acontece? O Guarani tomara Lucas Araújo. Tomara que o Guarani venha reverter a situação e venha vencer a Chapecoense de virada. Aí, mas se o Guarani não conseguir ganhar, o Guarani vive 2 derrotas consecutivas. Não deixa de ser uma crise, correto? Aí sim. Domingo que vem, o Camacho, se quiser, e o domingo agora, num evento lá em Valinhos, tá normal. Mas que pode. Evento? O evento esportivo que ele estava. Ele não estava em evento esportivo. Ué, então ele estava na onde? O cara mora na cidade. E o que tem um cara mora na cidade? Ué, se ali é um lugar também morava na cidade. De Campinas, foi numa festa na cidade de Campinas. Que cidade de Campinas? O Neilton nem aqui cara. O Neilton joga em Diadema, foi pra São Paulo, velho. Vai estar jogando aonde? O Neilton não joga. Não tô falando do Neilton, tô falando do Wanderson. O Wanderson jogava no Guarani. Tá. E ele tava residindo aonde? Em Campinas. Ele saiu daqui pra ir pra lá. O problema não é ir, Gustavo. Não falei o cara pode ir pra qualquer lugar. O negócio, tá. o negócio é a situação. Tá falando minha língua. Não. É a situação. Se o cara chegar agora. Então se o Guarani estiver ganhando todas, ele pode ir na festa. Vamos ele pro rápido intervalo. Não, pelo amor de Deus, que é difícil. Vamos pro rápido intervalo. Então é o momento que define se o jogador pode sair ou não pode sair. É lógico que faz. Então, atenção, jogadores do Guarani. Vocês estão proibidos de saírem amanhã se o Guarani perder o jogo. Pronto. Não sair. Rápido intervalo e eu volto em seguida. Depois eu continuo. Vou ver o carro. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Albert Cavalcante. Estamos de volta no intervalo de jogo, por enquanto, hein? Por incrível que pareça, o Guarani vai perdendo novamente sua segunda derrota, obviamente, né? Primeiro tempo terminou, né? Parcialmente, o Guarani vai sendo derrotado por 1-0 em casa pela Chapecoense, hein? Que coisa, né? Que coisa, o Guarani, hein? Ei, seu Guarani. Seu Guarani consegue, né? O Guarani consegue fazer aí o impossível, né? Que, claro, né? Que todos nós, né, pensamos aí com um jogador a menos, o Guarani, com um jogador a mais, né, no caso, o Guarani
pudesse, né, ter aí, né, apresentar um futebol diferente, como, né, todos nós estamos esperando, né? Mas o Guarani vai sendo derrotado, isso mesmo, o Guarani vai sendo derrotado em casa pela Chapecoense por 1-0. O gol foi marcado aos 29 minutos do primeiro tempo pelo zagueiro Bruno Leonardo. Uma falta pelo lado direito, né? O cruzamento dentro da grande área. Ali ele se desvencilhou da marcação do Ryan. O Ryan ficou só observando a bola. E ali o camisa número 33, né? O Bruno Leonardo, ele cabeceou pro chão, a bola quicou e veio com todo efeito. E acabou ali abrindo o placar, a vitória parcial da equipe da Chapecoense. Quando chega aí o Gustavo Marques, né? O Gustavo Marques tá chegando aí com a nossa água, né? Mas aí é impressionante, viu? Mas tudo bem. Vamos aí passando aí na segunda rodada os resultados parciais, o placar ao vivo, futebol interior, o placar que mais informa, você que não tem, né, no seu celular, baixe, entre no site e acompanhe todos os resultados, tudo que envolve os times de Campinas e também do Brasil e do mundo. Porque você sabe, né? Se não deu nos canais Futebol Interior, se não deu no portal Futebol Interior, é fake news. O Ituano foi derrotado, jogou hoje às 19 horas, foi derrotado no Novelli Júnior, foi derrotado em casa pelo Operário por 2-0. O Ituano também, que é a sua segunda partida, sua segunda derrota. A primeira derrota perdeu, né, fora de casa para a Chapecoense por 3-1. O Sport, né, acabou vencendo em casa na Arena Pernambuco. O jogo também começou às 19 horas. O Vila Nova por 2-0. Vila Nova que venceu a primeira partida por 2-0 a equipe do Guarani. O jogo das 20 horas, né, com o Avaí entre o Santos já encerrado. O Santos, né, 100% de aproveitamento, ganhou por 2-0 fora de casa. Isso aí, só temos 3 vagas, viu? Só temos 3 vagas aí para o acesso, porque o Santos, por tudo que indica, o Santos, ele vai conseguir sua vaga mais facilmente que a gente imaginava. Achei que ia ter um pouquinho de dificuldade, mas pelo andar da carruagem, o Santos é o forte, né? Já entrou com forte candidato. Achei que ia sentir mais, mas acabou aí vencendo sua segunda partida consecutiva. Aqui, né, o Guarani vai perdendo, né, intervalo de jogo vai perdendo por 1-0 pro Chapecoense. Os próximos jogos aí, né, no jogo de sábado, né, conhecido como amanhã, às 17 horas, o CRB recebe o Amazonas no Rei Pelé. Também às 17 horas, o Paysandu recebe no Curuzu o Botafogo de São Paulo. E às 18 horas, o América Mineiro recebe no Independência o Novo Horizontino. No domingo, Coritiba, no Couto Pereira, recebe o Brusque. E domingo às 18h30, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, com a equipe preta e branca de Campinas. Aqui isso mesmo, hein? Carlos Corsato, Marcelo domingo. Corsato, exatamente. E também o Wendel Coral jogará Goiás e Ponte Preta no Serrinha. O Coral está de volta. O grande Coral está de volta. Repórter Coral, Wendel Coral. E o Mirassol, né, fechando a segunda rodada, o Mirassol recebe o Ceará em Mirassol. E quando vai ter 2 mudanças, uma delas eu acertei e já vim pedindo um bom tempo. França. Exatamente. Estamos vendo ali, ó, quem vai entrar, quem vai sair, mas estamos vendo ali o 33 Gustavo França pronto para entrar e o Bruno Oliveira meia. Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair no Guarani. Vamos ver quem vai sair. E vai entrar no lado também da Chapecoense o camisa 11 Rômulo. Vamos ver quem vai sair aí da equipe. O Gustavo Marques, nas equipes não vão mexer, vai embora. O camisa número 10, o Luan Dias. E entrou o Bruno Oliveira, meia por meia, tá? E foi embora o camisa número 18, Matheus Bueno, ele foi embora, 18, e entrou o 33, Gustavo França. Ou seja, ele coloca mais um meia, né? Literalmente ele muda a formação, né? Vai no famoso 4-4-2, né? E quando vai embora na equipe da Chapecoense, vai o camisa número 89, o Mário Sérgio. França, isso, o Mário Sérgio vai embora, o camisa 89, e entra o 11 Rômulo. Então, com as mudanças, né? Você vai colocar, você vai tirar o Matheus Bueno, camisa número 18, que é um volante, né? Volante que estava, como está com o jogador a menos, não precisa ter um volante, você deixa o Camacho mais ali para poder proteger a zaga, você coloca o Gustavo França que faz, né? Ele faz a meia também como faz o ataque, e o Luan Dias, né? O meia, e ele vai embora, o camisa número 10, e entra o 40, Bruno Oliveira que faz sua estreia com a camisa do Guarani, né? O Bruno Oliveira que foi revelado do Santos, passou por times de fora, né? Do Japão, da Coreia, né? Passou por alguns times aí de fora, e agora está aí, acertou com o Guarani e vai até o final do Campeonato Paulista, se eu não me engano, o contrato dele.
E vamos esperar aí para ver se as mudanças do técnico, o Claudinho Oliveira, irão fazer efeito quando apita o árbitro. Apita o árbitro, bola em jogo no segundo tempo no Brincão. Gustavo Marques. Esse sou eu, o Bugre vai perdendo o jogo, placar de 1-0. 1 para Chapecoense, 0 para o Guarani. Guarani com um homem mais. Não vai conseguir vencer a Chapecoense. Trabalha a bola Jefferson. Abre o jogo. Vem tocando bola a equipe do Guarani. Fazendo o toque ali o Bugre com o França. França já abre o jogo com o Ryan. Ryan para Camacho. Camacho domina na correria total. Solta a bola para o Reinaldo. Ficou curtinha para Jefferson. Devolução para Reinaldo. Reinaldo cortou. Perdeu. Tiro de meta. Nossa, meu amigo, hein? Não deu, Albert. Toque de bola, né? Pelo lado esquerdo. Vai tocando para um lado e para o outro ali. O camisa número 20, o Reinaldo, tentou ali, né? Perto da linha de fundo fazer uma jogada, né, um cruzamento, ele acabou ali pisando na bola, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta para Chapecoense, a informação para a concessionária sim. Informação para a concessionária sim. Então as mudanças no Guarani. Saiu aí o Luan Dias para a entrada do Bruno Oliveira e saiu o Matheus Bueno para a entrada do França. Ô Albert, repita para mim mais uma vez aí as mudanças na Chapecoense, por gentileza. Mário Sérgio foi embora, o camisa número 89, entrou o 11, Rômulo. Mário Sérgio, então, numerou o número? 11. 11 sai e entra... O Rômulo, camisa número 11. Rômulo, 11. E o Mário tinha qual camisa? Quem? O Mário? Aqui, ó, o 89. Mário Sérgio, 89, saiu, entrou o 11, o Rômulo. 89. Só essa mudança na chave. E o Giovanni Augusto, que saiu no começo do jogo, né? E entrou o 79, o Marcelinho. Tá certo, então, mudança na equipe da Chapecoense, que vai vencendo o jogo, hein? Chapecoense vai vencendo o jogo, placar aí de 1-0. O Bugre com a mais, Albert. O Bugre com a mais não consegue vencer a equipe da Chapecoense. Trabalha a equipe do Bugre com o Lucas Adel. Já faz a abertura para Diogo Matheus, o capitão da equipe. Vem trazendo essa bola curtinha. A devolução feita errada outra vez. Mais alta, rebote era com Camacho, acertou a travessão no primeiro tempo. Preferiu inverter essa bola para Reinaldo. Reinaldo dominou, arrumou o cruzamento, passou por todo mundo. Para o Dias, vai fazer. Travado, caiu Dantas. Dentro da grande Pera aí que vai ter revisão, hein? Será que vai ter revisão? Vai ter revisão. Agora, pra mim, que a bola quicou, acabou pegando no braço do jogador da Chapecoense, o zagueiro da Chapecoense. Vamos aguardar ali, né? O Jefferson aqui pelo lado esquerdo, ele está, mas pelo lance, vamos ver o lance. Não pegou não, pegou na barriga mesmo. Segue o jogo, viu? Vamos ver se eu tô certo. Eu tô melhor que o VAR, hein? Rapaz do céu, hoje eu tô... Tá acostumado demais com o VAR, né? O VAR, você sabe, né? O VAR hoje não valeu nada. Valeu, né? Valeu nada. Valeu um pouquinho. Para a equipe da Chapecoense. Ó o Guarani. Vem o Bugre, outra vez, girou o corpo, gingou pra lá e pra cá, tenta a devolução, não consegue, a bola volta. Outra vez ali com o Lucas Adel. Lucas Adel fez o toque para o Luan Dias. Abre o jogo aqui, a bola tá viva, chegou batendo pro gol, desvio. Pega o goleiro. Que coisa, aperta, não consegue, hein, Albert? O Guarani vai tentando, né? Vai rodando, só que agora o Guarani está sendo mais esperto, né? O Guarani na frente da grande área, vai trabalhando, abrindo chances e vai chutando. Agora foi o Jefferson, né? O Jefferson de lateral esquerdo estava ali, né? De frente da grande área e não bateu muito firme, né? Mas bateu forte. A bola acabou desviando na zaga, acabou ali morrendo nos braços do Cavicchioli, que hoje é o dia do goleiro, tá? Abraça todos os goleiros. Hoje é o dia do goleiro, né? E só lembrando, né? Eu falei que eu desejaria toda a sorte no mundo para o Douglas Borges e não para o Cavicchioli. Por enquanto, o Cavicchioli está com mais sorte. O negócio tá invertido, hein, Albert? Vem dominando ali a equipe do Bugre. Outra vez. Lançamento, mesmo que chegasse, estaria impedimento ali, estaria impedido o atleta do Guarani, que era, no caso, o Reinaldo. Vem tocando bola a equipe do Guarani outra vez. Abre o jogo ali com o Lucas Adel. Lucas Adel para Jefferson. Jefferson na ponta esquerda, ergue a cabeça, fez o toque para Matheus Bueno. Matheus Bueno volta, bem que você Matheus fala, Bueno, não, Matheus Bueno, ele tá Matheus Bueno já saiu.
É o Gustavo França. É o Gustavo França. Parece mesmo. É parecido. É parecido. Gustavo França, 73, tá? Matheus Bueno foi o que saiu. Tá na mesma postura. Você viu, né? A bola pra trás. Não, mas então. Mas você pode ver que o Guarani, ele está na intermediária tocando a bola. Você vê o Camacho vai tocando bola, mas só efetividade. Tem que se movimentar. Né? Se movimentar. O Caio Dantas está lá enfiado, hein? Tem 5 jogadores em cima dele e precisa abrir os espaços. Cara, igualzinho. Olha o gol. Camacho chegou batendo pro gol pra fora. Camacho escancarou, o único que tem a audácia de bater pro gol, o Camacho. É o Camacho, você vê que todo mundo tentou. É, exatamente, todo mundo tá tentando, mas fica voltando pra trás. Então, e aquela, né? Cara, tem que arriscar, mas tem horas que o chute, cara, vai ficar arriscando. O Camacho vai estourar o ligamento antes de chutar. Tem que trabalhar essa bola, tem que saber abrir os espaços, tem que fazer a dobra, tem que ter infiltração. Sabe, lógico, se fosse tudo fácil, assim, o Guarani ia ser campeão todo ano. Toda hora ia ser campeão, ganhar todas as partidas. Mas, exatamente, só que o Guarani precisa fazer algo mais, né? As mudanças foram legais, né? Você acaba tirando um volante, colocando um meia, mas assim, essas jogadas assim, ó, exatamente. Cara. Essas jogadas assim, ó, o Guarani conseguiu um escanteio de graça. Essas jogadas assim, né? E vamos mandar um abraço aqui pro Luiz Felipe França. Olha, ó, o discurso de conversa mole, vamos lutar para não cair até na Série B. O Félix 18, boa noite. E Osmar Dangar, gorros dos times de Campinas. Um sobe na tabela, outro desce. No fim, ninguém sobe, ninguém desce. Sempre assim. Só não se preocupe com o decorrer do campeonato. Assim seja, viu, Osmar Dangar? Olha o escanteio pro Guarani. Pra começar com a cabeça! Ele tirou o gol. Tirar o gol. O cara tirou o gol. Ele tirou. O Guarani tá numa situação que o atleta consegue tirar o gol, cara. Veio o Boga de novo, bateu na trave, velho. Tá difícil. Mano, o cara tirou o gol, velho. Escanteio cobrado. A bola tirou. Olha só. O cara sozinho, o Ayrton. Ele cabeceou na trave. Não tinha ninguém, tá? A bola já deitava. Ele, a bola e o gol e o goleiro. O Ayrton ele conseguiu, cara. Que fase. Ele conseguiu. Depois o Gustavo França pelo lado esquerdo. Bateu cruzado, bateu a bola, quicou e explodiu no pé da trave. A bola não entra. O Guarani acertou a trave 2 vezes no mesmo lance. Mas essa do Ayrton foi impressionante. Se ele encostasse sua cabeça, ele mandava a bola pro fundo da rede. Lá vem o Guarani. Lá vem o Bugre de novo. Olha o cruzamento dentro da grandeira. Tira, afasta o perigo, a bola volta, rebote ela. Opa! Foi ali empurrado, né? O atleta do Guarani nada. Vem dominando a Chapecoense, domina na ponta esquerda. O tempo vai passando. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando bola a equipe da Chapecoense com o Graficchioli. Já fez o toque, vem trabalhando essa bola com Foguinho. Foguinho tenta fazer o lançamento. Meu Deus, dá até medo. Fica tranquila com o Douglas Borges. Douglas Borges abre o jogo, fez o toque, domina aqui na ponta esquerda. É pro Reinaldo. Reinaldo dominou, vai tentar fazer o corte, cortou. Foi pra cima. Domina ali com o França. Abre o jogo. Vem dominando ali o Bugre. O tempo vai passando. O Albert, teve 3 mudanças ou 2 mudanças? O Guarani teve 2, né? Parece que teve 3, hein? É, quem foi o terceiro? Tem um número a mais que eu tô percebendo aí que... Quem que é o número a mais que você tá percebendo? 33. O 33 entrou no lugar do Matheus Bueno, meu Deus do céu. Não, peraí. É o Gustavo França. Não. O Matheus Bueno foi embora, hein? Foi pra mim que era o 40. Não, é o Bruno Oliveira, que é o 40. É o 40. Isso. Ó o Guarani. Entendi, olha o Bugre, chegou mas não adianta. Não adianta. É ele aqui arriscou, não adianta. Sabe, não adianta essas jogadas aí. Estão perguntando aqui aqui no chat, né? O Lucas de Souza saiu da rádio, o Futebol Interior saiu, né? Ele foi, né, seguiu o seu caminho. Agora nós estamos aqui do lado aqui, o nosso grande Gustavo Marques, ele é uma figura. Mas o Guarani, ele trabalha a bola, mas, cara, ele é improdutivo. Tem mais posse de bola e é tudo que o Chapecoense quer. A bola bate e volta. Chapecoense, olha, a jogada de Chapecoense é bola parada. Então, ou seja, como o Guarani também sofre com bolas paradas, né? O Guarani não pode dar o luxo de escanteio, falta e perto aí, um Deus nos acuda. Deus nos acuda. O Guarani precisa, né? Começou com a rotação legal, mas improdutivo.
Não, o Guarani começa lá de trás. Olha só, a bola vai passando em pé. Chega da metade do meio campo pra frente, não tem movimentação. O Gustavo França cola aqui, mas olha, a marcação vem em cima e não tem ninguém pra poder romper essa barreira. Você tem que pegar, tira o Caio Dantas do meio. É o passe errado. E já vem a Chapecoense, consegue a recuperação. Domina, tenta passar, conseguiu passar com tranquilidade. Foi pra cima lá pelo lado direito, olha os caras. Invertida de bola, a bola tá viva, vai tentar bater pro gol. Foi travado, tira ali de qualquer maneira, vem no contragolpe. Vem descendo a equipe do Guarani. Bruno Oliveira fez o toque, abre o jogo. Outra vez vem tocando bola, vem descendo o Guarani. O Bugre precisa da vitória, vai perdendo. Círculo central faz a invertida de bola, é agora. Domina, vem o Bugre, vem, dominou, fez o corte. Perdeu. O Ayrton de novo. O Ayrton pode parar. Hein, Ayrton. Tira, pode tirar o Ayrton. Tira o Ayrton, por favor. Ganha uma, Ayrton. Nossa, ele pisa na bola. Tira o Ayrton, pelo amor de Deus. A bola, ele perdeu, foi ele que perdeu o gol debaixo da trave, mano. Foi. Ele tirou o gol. Ele conseguiu, cara. Foi Ayrton, né? Foi Ayrton, pelo amor de Deus. Ó, agora. Olha o lançamento, tentando achar lá o Caio Coitado Dantas. do Caio Errado. Dantas. Não chega uma pro Caio Dantas. Coitado. Tira, muda. Pega o Caio Dantas, coloca ele pelo lado esquerdo pra ele fazer a dobra. Deixa o Ayrton no meio pra poder puxar a marcação. Porque tá fácil. O Caio Dantas tá encaixotado. Tem 4 jogadores em cima dele. E assim, tem 10 jogadores atrás da linha da bola. O Guarani não percebeu ainda isso. Olha o buraco que tem no meio. Fez o toque, domina na ponta direita, cruzamento na grande área, passou por todo mundo. Vai embora, tira ali de qualquer maneira a Chapecoense. Vai vencendo o jogo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, segunda rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E olha o Bugre, cruzamento na grande área, vai pintar o gol de empate, passa por todo mundo e vai embora. Pelo lado esquerdo, cruzamento dentro da grande área, ninguém do Guarani para empurrar a bola pro fundo do gol. A bola sai, deu o que, Albert? Tiro de meta, é isso? Tiro de meta, né? A bola fatiada, né? Da esquerda para dentro da grande área, o Jefferson veio na velocidade, ele tentou, né? Dar um toque, a bola acabou pegando efeito. Ali mais um pouquinho e encobrir o goleirão Cavicchioli, mas a bola saiu do outro lado, né? Linha de fundo, mas não, foi marcado escanteio, quando ali o jogador da Chapecoense, o zagueiro do Chapecoense estava ali arrumando a chuteira. O tempo vai passando, 12 minutos, o Guarani não consegue o empate. Se o Guarani empatar, você pode ter certeza que o Guarani vai virar. Vamos Bugre, deu um escanteio, menos mal, deu um escanteio, pra cobrança de escanteio dentro da grande área, a bola tá viva, vai tentar bater pro gol. Pelo amor de Deus! Minha nossa, que coisa, batida pro gol, batida Marlon pra vem fora. aí. Então, Marlon vem aí, ó, eu não sou, vou fazer... Quem vem? O Marlon vem aí, camisa número 8 vem aí, e vai sair, eu tenho quase a certeza que vai embora o Ayrton. Fica só olhando, vamos ver se eu tô bom nisso aí. Tiro de meta, eu vinha completando 13 e 3 passados desse segundo tempo. O Guarani vai perdendo o jogo, o Bugre com a mais, o Bugre vai perdendo o jogo. 1 para Chapecoense, 0 para o Guarani. É Campeonato Brasileiro, você curtindo aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado, você conectado. O Fael Cardi diz assim, cara, esse narrador do futebol interior é horrível, hein? Tá briga boa do elenco do Guarani que tá aí e eu aqui, o negócio tá feio. Cruzamento na grande área, pega muito bem. Amarelou. O goleiro Cavicchioli pra fazer a defesa. Foguinho levou o cartão amarelo da Chapecoense, camisa número 35 ali, por fazer falta em cima do Gustavo França. O capitão 35, Foguinho levou o cartão amarelo. A informação para a pizzaria do Dadá. Foguinho então tá amarelado no jogo, hein? Vem tocando bola a equipe do Guarani. Bugre perde o jogo, o placar de 1-0, domina ali com o Jefferson. Jefferson domina, já faz o lançamento lá pro campo ofensivo. É agora, Bugre, com o Reinaldo dominou, invadiu a grande área, agora pra fazer, perdeu de novo. Ayrton tirou um gol, a bola dentro, ele tirou um gol, agora tava sozinho. Era só empurrar pro fundo do gol e Ayrton perde outra vez na marca de 14:30 do segundo tempo. Sozinho, Albert. Pelo amor de Deus, sozinho. É um parto, Era chegar, só olha a cara do Caio Dantas. Ele não acredita. Não, e nem o Caio Dantas falou, bem que podia ser pra mim, né? Vamos ver que ele tirou, né? Entrou o Marlon, entrou. Aí beleza.
Foi embora quem? Ele não tirou. Ele tirou o Reinaldo, cara. Ele tirou o Reinaldo. Reinaldo que deu esse cruzamento. E entrou o Marlon, é isso? Isso. Que número é o Marlon? É o Marlon, camisa número 8. Ele tirou o Reinaldo, cara. Ele tirou o Reinaldo. Era o Ayrton. O Ayrton que perdeu a segunda chance. Cruzamento do Reinaldo pelo lado esquerdo. Na medida. Ali o Reinaldo, o Ayrton chegou livre, leve e solto. Ele acabou cabeceando por cima do gol e ele estava livre. Ele estava livre. Pra mim, o técnico Claudinei Oliveira mexeu errado. O Ayrton, todas as jogadas que ele teve, ele perdeu a oportunidade. É aí que bate nessa tecla. Contra o Vila Nova foi a mesma coisa. Perde essa oportunidade. O Guarani teve o Guarani teve nessa partida 4 bolas na trave. 4 bolas na trave. 4? 4 bolas 3 bolas na trave, né? Do Camacho no primeiro tempo, a bola ficou tremulando a trave. Depois o Ayrton que perdeu a bola, o gol debaixo da trave. E depois o França que bateu no mesmo lance, bateu no pé da trave pelo lado esquerdo. Não é possível, cara. Não é possível. Claudinei Oliveira precisa rever. Aí eu vou falar pra você, viu? É cedo? Não sei. Mas do jeito que tá jogando o Guarani, eu acho que o Claudinei Oliveira não passa da 5ª rodada. Triste, complicado. O Bugre vai perdendo e não consegue concluir. Não consegue colocar a bola pro fundo do gol. Parece que é um problema crônico no Guarani, né? É possível, olha aí, meu Deus. Não, muda atacante, sai atacante. Então, e o Caio Dantas, cara, tá passando fome. O Caio Dantas sofreu o pênalti que não existiu, é verdade. Depois disso ele tá encaixotado no meio. O que ele apresentou no primeiro jogo, ele não está agora. Agora é a hora de mudar. De ter que fazer essa mudança, fazer ele ser mais participativo. Ótimo. Ele tem que estar lá dentro, concordo. Tanto que foi o meu primeiro comentário. Mas a bola não chega, meu. Ele tá lá dentro, ó. Tem 4 jogadores em cima dele. E não vem uma. Ele precisa de uma bola, gente. Se ele tiver duas jogadas pra ele finalizar, uma ele guarda. Daí ele vai fazer. E vem o Bugre, chegou batendo pro gol! Batendo pra fora. O Adel já fez 355 milhões de gols desse jeito. 355 milhões. Não adianta. Isso aí chama desespero. E é tudo que a Chapecoense quer. Quando vai ter 2 mudanças, o camisa número 28 vai entrar. O Abraão, se eu não estiver enganado, dia 28, camisa 28. Também só falta ter visto o errado também. É o 28, o Abraão tá pronto para entrar. E vamos ver quem vai ser o outro que também tá pronto para entrar também. Então vai o Walterson vai embora. O Tomás, camisa número 30, vai embora. Vai entrar o 77, o Walterson. Thomas, então 30 sai. Isso, e entra o 77, o Walterson. 77? O Walterson. O Walterson. E o Walterson, exatamente. Não é Wenderson, como você defende, é o Walterson. O Walterson. Isso. Entra na equipe da Chapecoense, sai o Thomas e outro. O outro, Abraão Lincoln, vai entrar. E vamos ver quem vai sair. Abraão Lincoln vai entrar então. E o Albert já vai confirmar quem vai sair daqui a pouquinho. Cara, é incrível, né? O Bugre vai perdendo de novo. Aí a gente fala amanhã no Boteco, né? Que o Guarani jogou boa parte, o jogo inteiro com a mais. Desde 5 minutos primeiro. O Guarani teve 3 oportunidades claras de gol. Autor do gol, Bruno Leonardo. E não consegue, meu Deus, né? Bruno Leonardo então sai. O autor do gol sai. Para a entrada do 28, Abraão. 28, Abraão, então, na equipe da Chapecoense. Exatamente. Vem trabalhando bom a equipe do Guarani. Abre o jogo pela ponta direita, o tempo vai passando. O Bugre correndo atrás do prejuízo. O Bugre vai perdendo pelo placar de 1-0. O Bugre jogando com 1 a mais no jogo. Chegou batendo pro gol, espalma Kravic. Olha, essa bola não entra de jeito nenhum, Albert. O Bruno de Oliveira, jeito nenhum a bola entra. A intermediária, pelo lado direito, ele bateu com a perna esquerda, ele ajeitou, né? Mais uma vez, ele ajeitou. E bateu firme, bateu forte, a bola quicou ainda na frente do Cavicchioli, a bola difícil, ele acabou ali dando a famosa manchete. Quando ele vai ter mais mudanças ali também, vai embora o Camacho. Camacho vai embora. Exatamente, vai entrando o Rafael Freitas. Menino da base, Rafael Freitas. Menino da base em campo. Camacho, vai pra cima, hein? Vai pra cima o Guarani.
É isso mesmo, tirando o volante, colocando É mais o meia. mesmo que entrou naquele jogo contra o Vila Isso. Nova. Ó o gol. Cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. A bola volta reboteada. Meu Deus, é um desespero Então, bater pro gol, hein? Então, é eu vou falar pra vocês, já fizeram 355 gols daí. O Guarani deu um parto pra fazer um gol quando o Rafael Freitas entra e vai embora Qual o é o número Camacho. do Freitas? O Rafael Freitas é o número 26. 26 o Isso, Freitas, menino da né? base. A informação para a concessionária assim. O Guarani tem agora aí, né? Pô, agora meias, atacantes, o Guarani vai pra cima pra conseguir mesmo um empate, né? E até mesmo, quem sabe, a vitória. Só que não adianta a bola parar no seu pé e queimar. O Guarani tá queimando a bola. O Guarani tá queimando a bola. E aquela, hein? A Chapecoense joga por uma bola, obviamente, né? E você não tem, você acabou tirando 2 volantes, só colocou 2 meias, né? Você colocou o Gustavo França, que joga mais tá jogando mais pelo lado, também joga como atacante, e o Rafael Freitas entrou no lugar do Camacho. Então quer dizer então que é ataque contra a defesa. Então agora o Guarani precisa ter a tranquilidade de alargar o campo e sempre terá um jogador sobrando. Então agora vamos ver aí o que é o pé do Ayrton, vamos ver o que ele vai fazer, ó, tem 2 jogadores, ó, o França pedindo igual um louco, França. e o cara não Cruzamento toca. na Olha que grande faz. era tira Rifa a de qualquer bola, maneira. olha como volta chegou pro pro França. Outra vez pro França, ele domina, fez o toque ali pro Lucas Adel. Lucas Adel dominou, devolução feita, abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Bugre, aqui na ponta a bola tá viva, vem tocando o Bugre, agora, chegou pra ninguém. Que coisa, Albert. Palpites. Vamos lá, palpites. O palpites, né, no YouTube, né, terminou a enquete, né, agradecer a todos que participaram, 46% vitória do Guarani, 35% para a Chapecoense e 17% para o empate. Esse foi a enquete dos nossos internautas, 56 pessoas votaram. Exatamente. Então, ou seja, né, todo mundo acreditando na vitória do Guarani, porém, entretanto, por enquanto, parcialmente, o Guarani vai incrivelmente com um a mais, né, no caso, vai perdendo a partida e é isso aí, ó, sem objetividade nenhuma. E a bola, você viu que a bola não Sempre passa. a mesma Não. coisa, E você viu que o Gustavo França sempre ele tá livre no meio-campo pedindo a bola. E eles insistem nesse passo por elevação. A zaga adversária agradece. Você tem que fazer os jogadores de defesa sair. Não, ele já sabe qual é a jogada. É sempre essa. O Gustavo França pegou na bola. Vamos ver o que ele vai fazer. Abre o jogo, França. Tenta fazer o toque. Não consegue. Para o Freitas. A bola volta reboteada. Vem trabalhando. O Bugre vai perdendo o jogo. Outra vez pro Jefferson. Jefferson na ponta esquerda, lateral do Bugre. Já fez o toque, domina ali com França. França carrega essa bola, fez o toque curtinha. Domina outra vez o Bugre. Matheus Oliveira já abre o jogo aqui na ponta para o Diogo Matheus. Diogo Matheus, a devolução feita. Domina com França. França dominou, Lucas Adel já recebeu. Abriu, vai bater pro gol. Não preferiu a devolução para França. França dominou, bateu pro gol. Bateu para fora. Pra fora do gol, mas teve um desvio. É escanteio pro Guarani. O Bugre precisa da vitória, hein? O problema é esse, né? O Gustavo França bateu de fora da área, é verdade, mas a equipe vai funilando, né? Precisa abrir o campo. Escanteio, lá vem o Bugrão. Pra cobrança de escanteio, a bola tá viva, o toque de cabeça, vai pintar o gol de empate. A bola não entra, não adianta. Não adianta que a bola não entra. A bola volta outra vez, reboteada, domina o Bugre com o Diogo Matheus. Já escancarou, fez o toque. Ryan, olha aqui o Ryan, agora dando uma de velocista, dando uma de atacante, dando uma de lateral, dando uma de tudo. Abre o jogo outra vez, o Bugre vai apertando, o Bugre busca o gol de empate. O Bugre que joga com um a mais no jogo, não consegue, olha o França. Já fez o toque curtinha. Domina com o Lucas Adel para França. França dominou, vê espaços. Preferiu fazer o cruzamento, tira de cabeça ali a zaga da Chape. A bola sai para fora, tem arremesso manual. Já cobrado com Marlon. Marlon fez o toque para Lucas Adel. Lucas Adel para Marlon. Marlon tentou passar, não conseguiu. A Chapecoense ganha um arremesso manual. Gustavo. Oi, diga aí. Esse lance aí. Olha aí. Mas quem tava lá para pôr o pé na bola? Quem? O Ayrton. Meu Deus. Então esse aí, não, o cruzamento, né, na primeira trave, quando vai ganhando o cartão amarelo, agora não sei para quem foi direcionado o cartão amarelo, né? Se foi pro próprio jogador, se foi alguém da comissão técnica reclamando de alguma coisa, né? Quando aqui o Félix 18, né? Há muito campeonato pela frente, não se pode desesperar.
e o próximo adversário. E nada olha mais, nada o menos, é o Guarani, domina, chegando, Esquece. batendo pro gol ali. O Freitas não conseguiu, hein? Tá feio, Albert. Esquece. O próximo Não adversário é o tem Santos. objetividade nenhuma. Esquece. A bola aí, queima. Imagina 3 derrotas consecutivas. Aí não dá, né? Não, aí isso já que eu pode falo. pedir o chapéu do Claudinei Oliveira? É insustentável, né, meu? Insustentável. Vai chamar o Mozart Santos de novo pra salvar? Você vai achar um Jamerson de novo? Richard Rios? Tem como, né, meu? Olha o lançamento pro Guarani, linha de fundo, cruzamento pro Freitas, não consegue outra vez. A bola tá viva, é um pé de ganho. Ali fez o Buba Meu Boi. A Vitória Nova Sela. Falta para a equipe da Chapecoense. E o problema também, né, quem tá no banco de reservas, né, Humberto Louser, né, e o Giovanni Augusto, né, que a gente tava falando. Então você acaba dando aí munição, né, munição pro bandido. E tá aí, né. O Guarani mais uma vez com posse de bola, né? 70 mil atacante, 425 mil, né? Quando leva o cartão amarelo número 40, né? O Guarani, o Bruno Oliveira, mais um amarelo. Já o tempo passa. Exatamente. E o Guarani não consegue. Não dá trégua, não. O Guarani não consegue. Não consegue. De jeito nenhum acertar. Chance tem. Teve oportunidade, teve oportunidade, mas não tem a competência de empurrar pro fundo do gol. E quando a bola entra, quando a bola tá perto, o cara consegue, cara. O Ayrton hoje tem que vencer, tem que sair daí, lá pra casa da mãe de santo, fazer um descarrego. Cara, pelo amor de Deus. Sabe? Porque não dá, tem que fazer uma lavagem no corpo, tem que se benzer. Não dá, não sei qual que é a religião dele, porque tá difícil. Aí o Reinaldo... Quem quer? O Reinaldo. Não é o Reinaldo, 40. Ele acabou de levar o Reinaldo, o Bruno Oliveira. Ele está sendo convidado a tirar o que ele está no ouvido, que a gente não sabe o que é que ele está no ouvido. Fone de ouvido? Então, é o brinco, alguma coisa assim. Alguma coisa tem no ouvido. Tá no jogo assistindo, aliás, ouvindo a Rádio Futebol Interior. Exatamente, pode, né? Mas aí que tá, né? Ou será que ele estava ouvindo não sei pelo jeito ali, mano. Racionais MC. Falando nisso, o quê? O Anderson, né, do Molejo, ele faleceu hoje. Faleceu. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Olha o Bugre, linha de fundo, dentro da grande área. Não consegue fazer o cruzamento, hein? Volta a bola reboteada, domina ali com o Lucas Adel. Jefferson pediu, ele recebeu, recolheu a devolução feita, domina, vem tocando a bola outra vez com o Ryan. Ryan, devolução para o Jefferson, cruzamento, vai nela para tirar antes de chegar de Freitas. A bola volta, o Bugre tem a posse, vai fazer a inversão dentro da grande área. Tira, Albert, que coisa, Albert. 27 seu comentário. Meu amigo, tá difícil, hein? Guarani, ó o Rafael Freitas. Ó o Rafael Freitas. Vai, Rafael! Freitas invadiu a grande área, agora fez... É nosso escanteio. Baralhou todo. E vai dando o quê? Escanteio? Escanteio, nossa, quando ele volta o Bruno Oliveira, né? Agora ele tem a posse de bola, vai se segurando, que a vantagem, obviamente, é da defesa, né? O Guarani tem que se mexer, o Caio Dantas, da primeira partida pra essa aqui, sumiu. Bola não chega nele, ele tá encaixotado. E ninguém faz pra se movimentar. Quem sabe agora? Diogo Matheus. Pra cobrança, Diogo Matheus. Dentro da grande área, a bola tá viva. Sem ninguém. Furou, tirou, tira. Agora de qualquer maneira. Agora vem no contra-golpe. Vem no contra-golpe a equipe da Chapecoense. Fez o toque lá na ponta esquerda. Olha o perigo, olha os caras iniciando com o perigo. Lançamento feito. Conseguiu recuperar. Vamos, agora. Na correria, Marlon. Já recebeu no contra-golpe. Vem o Bugre. Vamos, Bugre. Agora, Guarani. Marlon, lançamento. Caiu Dantas. Nossa, difícil, hein? Mas que bolinha também, meu. Difícil pegar. Conseguiu até pegar, mas. Mas por ter Marlon. A continuação da jogada não conseguiu. Não, é que eu falo pro seu Marlon veio lá de um campo de defesa. Vai pra cima. Olha lá, agora faz a falta. É isso que os caras querem. Vai pra cima, Marlon. Vai pra cima. Na hora de chutar, o cara toca. Na hora de tocar, o cara chuta. Nossa. O Guarani, ó, eu vou falar pra você, nós estamos ferrados. Que coisa. Hoje, como diz aqui, ó, o Antônio Carlos, né? O ACM Silva, o Ayrton, hoje é o famoso mata-baba, Albert. É isso mesmo. Mata o quê? Mata-baba. Aqui na Bahia, ele é baiano, na Bahia fala que baba, né? É o jogo, né? É o famoso rachão. E o Ayrton realmente, bem lembrado, viu, Antônio? É o mata-baba. Cara, é impressionante, velho. E a outra coisa também, perdeu aquela chance também, acabou. Você viu? Acabou o Ayrton. Ele tá tentando fazer. Não, então. Né? Aí agora, então. Você quer as cabeçadas. Que ele nossa, teve pelo amor de Deus. Era só mirar pro gol. Cara, e ele só abraço. encostar a cabeça. Ele não precisava nem fazer o movimento.
Lá vem ó, o Ayrton. Olha o Ayrton, cruzamento na grande área, vamos, dominou, Não, voltou chuta pro não, Jefferson. não, chuta Ele dominou, Jefferson, cruzamento na grande área, o toque de cabeça. A bola não entra. Vai pra fora, o tempo passa e nada. Albert, seu comentário, chegamos aí na marca de 30. Vamos lá, né? Vamos fazer uma projeção. Se caso o Guarani não saia com a vitória, né? Ou até mesmo com esse resultado horrível, que isso aí é péssimo pro Guarani, pretensões de campeonato. 2 jogos, perder dentro de casa é inadmissível, né? Podia ser qualquer equipe, é inadmissível. Qual será a desculpa do treinador hoje? Tivemos mais posse de bola, mais chance, não conseguimos. Chances. Aí agora vai colocar o João Vitor no lugar do Diogo Matheus, né? Agora o João Vitor, camisa número 19, o João Vitor vai entrar no lugar do 13, Diogo Matheus, a informação para a concessionária assim. Aí agora agora é por tudo ou nada, né? 30 minutos do segundo tempo, ou toma um, ou faz um. Agora ele foi e demorou pro João Vitor entrar, né? É mais correria, vai fazer o lado, né? Vamos ver quem vai fazer a do Diogo Matheus, né? E lá vem o Bugrão. Lá vem Guarani, vem o Bugre na ponta direita. Vamos, Guarani, necessitamos aí do gol de empate de Peixinho. Tira a zaga, a bola volta reboteada para Chapecoense. Para o Marcinho. Apertado, ele tenta, minha nossa, criar a jogada, não consegue, a bola volta, reboteada, tá pedindo aqui na ponta. O Jefferson quer jogo, hein? Tá pedindo bola o Jefferson. Domina, já abre o jogo, fez o toque, olha o Jefferson. Ali o lançamento feito pra Marlon. Marlon dominou, fingiu que foi, não foi. Vai tentar fazer o cruzamento, não. Preferiu sozinho Bruno Oliveira. Fez o toque, abre o jogo pra França. França já fez o toque, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta pra Chapecoense, Albert. E só lembrando, né, para os torcedores aí que tem a memória boa, como nós temos aqui, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Guarani estava perdendo para Chapecoense por 2-1. E o Guarani conseguiu a virada, né, 3-2. O Regis teve a chance de fazer o gol de pênalti, não conseguiu, né? Acabou perdendo o pênalti. E foi o único jogo ano passado, se eu não me engano, eu estou falando do ano passado, o ano passado que eu consegui no estádio Brincadeira Princesa para assistir uma partida. Porque esse jogo aí, o jogo comando, foi o jogo da Ponte Preta. E aquele jogo, o Argel Fux contra a Chapecoense mal das pernas, né? Tanto que quem salvou a Chapecoense de não cair foi o próprio Claudinei Oliveira, que chegou depois do Argel. Né? Tava ganhando ninguém a Chapecoense. E aí conseguiu um empate. O Guarani vencendo por 3-1. Mentira, 3-1. O Guarani conseguiu virar. Perdeu a chance de fazer mais um gol. Tomou um empate 3-3. E foi ganhar. O Guarani depois foi ganhar, né? No segundo turno da Chapecoense por 1-0. Lá, gol do João Vitor. Quem sabe, né? Foi dominando a equipe do Guarani. Chegou batendo pro gol. Agora pegou! Cavicchioli pega a bola, batida pro gol. O Bugre aperta, tenta e a bola não entra, Albert. Aí, o João Vitor, né? Pelo lado esquerdo. Eu vou falar pra você, cara, desanimei. Pelo lado esquerdo, né? O João Vitor cortou, né? E bateu. É isso que eles querem. É isso que eles querem, né? Ali você tem que fazer sabe, agora é a raça. É isso que precisa. O Bruno Oliveira também aí, ó, entrou também, não mostrou pra que veio. Exatamente. Vamos ver agora, ó, o João Vitor já não tem mais lateral, né? Virou João Vitor ponta. Agora ele todinho no ataque. Aí vai chutar daí, ó. Bruno Oliveira fez o toque, domina pra Caio Dantas. Agora Caio Dantas fez o toque, dominou pra Marlon, bateu! Cavicchioli pra fazer a defesa, não entra, Albert, de jeito nenhum. E o legal é que o Caio Dantas saiu da área, cansou de ficar encaixotado, o Caio Dantas saiu, movimentação, é isso que a gente pedia, movimentação. E ali, hein, dele pelo lado direito, né, na frente da grande área, do lado da meia-lua, ele recebeu, né, o Marlon bateu fora pela direita, Cavicchioli, uma bela defesa, mandou para escanteio, mais um pro Guarani. Escanteio na ponta, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola volta com o Dantas, tentou ali, não conseguiu, a bola tá viva, Foguinho, tira de qualquer maneira, a bola volta com o Jefferson da domina, ergue a cabeça, o tempo vai passando, Bruno Oliveira, ele já dominou. Vai abrir o jogo, domina aqui na ponta pro França. O França, cruzamento aberto para defesa do Cavicchioli. Para fazer defesa outra vez, né? O Cavicchioli vai se consagrar. Hoje é dia do goleiro, né? Se consagrou. O melhor jogador em campo hoje, Cavicchioli. E o Caio Dantas tem que sair um pouco da área. Sai da área, puxa a marcação
e deixa os jogadores que vêm de trás fazer, né? Ele fazer a tabela, ele fazer o pivô. Você deixando ali o Caio Dantas ali, né? Ele tá ali, ele é o jogador nulo, tá jogando 10 contra 10 com o Caio Dantas ali, né? Preso lá dentro. Quando aí, olha só. Olha essa, imagina que você não, aí você perde. Não, para. Não, eu desligo o microfone e vou embora. Aí seria azar. Não, aí pra não. quem naquela época, lembra? Vendia momentos bons, né? Lembra aquela transmissão que a gente fez contra o Vasco? Vendia sorte, né? Hoje a gente vende azar, né? Vende, quem compra bobo pra vender pasmado, como diria Carlos Corsaro. Misericórdia. Vem o Jefferson pro Guarani. Jefferson dominou, bateu pra fora. Para com isso, para. Você vai ter aqui no estatísticas aqui 385 chutes ao gol, mais a direção no gol, mas no goleiro mesmo aí foi 5 aí chances aí criadas. Para, não adianta, abriu, bateu. Não teve um que fez no treinamento um gol assim desse jeito. Não teve, cara. Difícil, né? Difícil. O tempo passa, hein? Guarani 0 no placar, Chapecoense tem o tempo passa. Você curtindo junto com a gente nos canais Futebol Interior. Domina o Marlon na ponta. Ele dominou, preferiu fazer o toque. Domina ali com França. França já abre o jogo no círculo central. Trabalha a equipe do Bugre. Com ele, Ryan. Ryan já abre o jogo. Fez o toque, domina com Bruno Oliveira. Ele dominou na ponta direita. Vai tentar passar o adversário. Vai fazer o cruzamento. Não preferiu voltar. Tá pedindo França. França dominou, recolheu. A devolução feita, deu certo na meia-lua, bateu pro gol, travado, Albert. Travado, Albert, não adianta. Volta de novo, outra vez França, abre o jogo na ponta, o Guarani desce França, escancarou, bateu não, preferiu fazer o toque na meia-lua. Tá travado, tá apertado, mutuado dentro da grande área que não consegue passar. Mutuado, né? O Guarani é um mutuado em campo, né? Você tem que alargar, sabe? Estão com os 10 jogadores atrás da bola. Tem que alargar o campo. Ali na hora que dominou, o Gustavo França dominou, se ele ergue a cabeça, você pode ver que os jogadores da Chapecoense já fazem, já funilam. Tem que alargar o campo. Mas fazer o quê? Quem não sou treinador? Né? Eu não sou treinador, mas pelo amor de Deus. Passividade. E o Guarani fez 5 substituições. E agora é isso aí. E esse aí até meados de julho, né? Esse é o elenco, tá? Pra poder fazer nova janela, poder fazer contratações. Então é isso aí, ó, onde tá o Caio Dantas? Olha o Caio Dantas, fez o toque, devolução feita. Faz ali o giro, fez o toque no círculo central. Vem carregando essa bola a equipe do Bugre com o Bruno Oliveira. Já fez o toque o Matheus França, devolução, Bruno Oliveira. Lançamento pra ninguém. Forte ganha o tiro de meta, o tempo passa. O Bugre vai perdendo. E o próximo jogo é nada mais, nada menos, amigo torcedor. É o Santos. Aí eu te pergunto, você acredita que o Bugre vai conquistar o seu primeiro ponto contra o Santos, jogando fora de casa? Será? Tem mudança, hein, Albert? Saindo 35 da Chapecoense e entrando 31, hein? É, o Tarek, camisa número 31, e vai embora 35, Foguinho que já tá amarelado, o capitão. Tarek, camisa o quê? 31, e vai embora o Foguinho, camisa número 35, né? Correu demais. Tarek, 31, tá em campo. Exatamente. E tá aí, ó. A volta do Humberto Loser aí, Giovanni Augusto aí no brinco de ouro, é isso aí, ó. Segue o torcedor aí, que, né, está lá, tem que aguentar. Olha essa Chapecoense. Vem tocando bola, lançamento feito. Passa por todo mundo e vai embora. Você ligado, você conectado, curtindo aqui as emoções do futebol. Pelos canais Futebol Interior. E também Valinhos FM 87.9. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tem arremesso manual a equipe do Guarani. Já domina, fez o toque. Domina com França. França já fez a abertura de bola. O Bugre tenta, busca o gol de empate. Mas não consegue o Bugre com um a mais.
desde os 5 minutos do primeiro tempo. Cruzamento na grande área, tira a zaga da Chapecoense. A bola volta e se perde todo, não consegue. Vem no contragolpe a equipe da Chapecoense em busca de tentar matar no jogo. Eu tô dominando a ponta, é na ponta direita. Vem a Chapecoense sem pressa nenhuma. A equipe da Chapecoense com Tarek. Ele domina, fez o toque na abertura. Vem trabalhando bola com o Marcinho. O Marcinho prende essa bola no campo ofensivo e ganha o escanteio. Não, tiro de meta, hein? Achei que tinha ganhado o escanteio. Exatamente, pelo lado direito. Dele né? era, né? Ele deu a letra, né? O calcanhar, a bola acabou batendo no jogador do Guarani, é verdade, mas voltou do jogador, no próprio, né? O próprio jogador Chapecoense. 40 minutos do segundo tempo, por incrível. Que coisa, hein? Que coisa, com um a mais. O Guarani conseguiu. É uma vergonha, cara. 40 minutos e o Bugre não consegue empatar o jogo. Teve chance? Teve, mas não conseguiu concluir. Só o Ayrton hoje teve todas as oportunidades do mundo para o Guarani aí conquistar a vitória, mas ele não conseguiu concluir. Olha o Jefferson, cruzamento na grande área, tira de qualquer maneira a zaga da Chapecoense. A devolução feita é com França. França dominou a linha de fundo, cruzamento furou, a bola voltou com Bruno Oliveira. Ele já fez ali o toque, a devolução feita para Jefferson. Cruzamento na grande área. Ninguém esquece. Mas e outra, e aí eu falo pra você, né? O João Vitor tá jogando lá de lateral direito, né? Ponta direita. Aí você vai e reincide o contrato do Ludic. Né? O Ludic sai de graça. Não, ainda tem os direitos, né? Federativos ainda, mas sai. E aí o elenco aí precisando de reforço. Aí olha como que tá babando em cima a equipe da Chapecoense. A entrega da equipe da Chapecoense. E o Guarani, ó. Nada. E vem o Bugre outra vez. Escancarou o cruzamento agora pra fazer. Escapou do Rafael. Meu Deus, cara. Meu Deus, tá difícil. O empate é um péssimo resultado, tá? Mas agora é exato. Que não então, porque o empate para essa partida, para a situação, péssimo resultado. Humberto Loser aí, né? Feliz da vida com esse resultado. E o problema é o cara que tá no banco. Com um a menos, o Guarani com um a mais, aliás, né? A Chapecoense com um a menos e o Humberto Loser sair do vencedor. É, o Giovanni Augusto lá, né? Querendo xingar. Não é ele que tem que xingar, não. Não é ele que tem que pegar no pé, não. Cruzamento, toque de cabeça, tira de qualquer maneira, a bola tá viva, tira a zaga da Chapecoense. A bola volta, reboteada. O tempo passa, você curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Olha o Jefferson, cruzamento é agora, Albert passa, todo mundo voltou. Meu Deus, é difícil. Cara, é difícil. Cara, eu tô procurando público e renda aqui, nem isso. O Félix fala assim, né? O que dirá o treinador do Bugre na coletiva? Tivemos mais oportunidades do que essa Chapecoense. Criamos. Estamos atrás. Mas aí, e o gol? Nós queremos saber o gol. Precisamos agora pegar e ir embora. Pegar e treinar mais. Porque os jogadores são o grupo, confio no grupo de jogadores. Com o tempo, assim, agora iremos aí descansar. Né? Estamos muito cansados por essa partida, tivemos mais chances. E não sei o que tem. Ó, o Humberto Loser. Olha lá o cruzamento na mão do goleiro. Melhor jogador já sabe que vai ser o melhor jogador, né? Em campo, né? Cavicchioli. Guarani pior que do jogo contra o Vila Nova. Amontoado de jogadores. Amontoado. Sem competitividade. Nossa, sem sangue, sem brilho. Sem criação, time que não compete. Difícil. Nossa, cara. Domina, vem trabalhando a bola, a equipe do Guarani. O Bugre perde pelo placar de 1-0. O Bugre com um a mais durante todo o jogo, praticamente. Porque o jogador da Chapecoense foi expulso logo aos 5 minutos. O que a gente achou que seria uma facilidade. O que a gente imaginou que foi, não, agora sim. Hoje o Bugre sai com a vitória. Ah, meu amigo, sai nada. Estreia no Brinco de Ouro diante da sua torcida. O Guarani fazendo uma campanha, um jogo horroroso, né? Olha a equipe do Bugre, Bruno Oliveira já fez o toque na abertura para Jefferson. Jefferson, cruzamento. Passa por todo mundo e vai embora. Cara, você cruzar uma bola. Esse negócio de levantar a mão, desculpa, já vai fazer 22 partidas, 23. E agora nada. Aparece aí, ó. E nada. Agora aparece o Claudinei Oliveira aí. Bom, Claudinei Oliveira veio, fez a parte dele, salvou. Quero saber o que ele vai falar na coletiva. É isso que eu tô curioso. Tá todo mundo curioso. Ouvir ele falar. Mas vai ser isso aí.
E o Ayrton? Pelo amor de Deus, o Ayrton errou de gol. Então, mas aí que tá, né? Eu volto a dizer, cara. O critério é não ter critério. Sabe? Tomar um gol bobo. Engraçado que pra achar lá o óvulo lá ele conseguiu, né? Hã? Pra achar o óvulo lá ele conseguiu, né? Achar o quê? O óvulo. É mais difícil, né? É mais difícil. Porque esses gols lá ele conseguiu acertar, né? Difícil. Pra entrar lá é complicado. Conseguiu. E pra fazer uns gols aí, cara a cara com o goleiro, não consegue. Olha o Dantas, que o Albert adora o Dantas. Dominou, tenta ali fazer o toque. Errado outra vez. A bola vai saindo pra fora. Vai ocupar o gramado. E o gramado Uma palavra resume, né? Diz aqui o Félix. Uma palavra Mais resume 5. o que faltou no Guarani hoje. Competência. Nas 2 últimas partidas. Faz 22 jogos, tá faltando esse competência. jogo e o outro, né? Olha a batida pro gol, França em cima da zaga. Recebeu outra vez, 45. Olha o França. Não, aí que tá, meu, sabe? O cara, na temporada, ele fez 385 gols assim. É aí que eu falo pra você, cara. É aí que eu falo pra você, cara. Não, pelo amor de Deus. É só segunda rodada, cara, esquece. Essa é a tônica do Campeonato Brasileiro do Guarani, vai ser essa. Ah lá, o torcedor tá cantando o quê? Vergonha? Pedindo fora. Pedindo Fora. sair Não é o Claudinei Oliveira? Não é, com certeza não é o Claudinei Oliveira. Quem né? que é então? O presidente? Deve ser a turma do CA, né? A turma do CA. E eu tô aí, ó, mais 5 minutos. Estou procurando aqui, mas nem a assessoria de imprensa também do Guarani passa quantos torcedores tem no Brinco de Ouro da Princesa. Só o telão do Brinco de Ouro. Tem um... Não, então, mas com tem... a voz de Austin Mello. Então, tem lá o rapaz da... o novo rapaz da voz lá. O novo locutor. Locutor. Legal, imagina, gostei. Pim, como que é? Toca o hino, né, agora, né? Como que é agora, né? Do Guarani. Putz, agora não vou lembrar como é. Pois não. Público e renda no Brinco de Ouro. Aí o Austin Mello é bom demais, né? Parabéns pra ele. O Jefferson pro Marlon. Marlon dominou, vai tentar fazer o cruzamento, não consegue, a bola volta ali, reboteada. Vai tentar passar, não conseguiu, ergueu a cabeça. Cruzamento errado outra vez. Tá escancarado, bateu pro gol, não adianta. Que nem você diz, fica batendo pro gol ali sucessivamente, não vai arrumar nada. Mas é isso que eles querem. Quem sai ganhando é o quê? É a defesa. Todo mundo quer se consagrar. É isso que ele quer. É isso que eles querem. Vai com toda aquela sorte, né? Mas nem pra ele também. Mas eu tô entrando na página dele, né? Pra ver se tem público em renda. E não mas agora ele tá lá, né? Mas então, não, eu sei, mas eu achei que ia ter o público em renda, né? Ele sempre coloca? Não, só pra curiosidade, né? Pra saber se tem público em renda, né? Olha o lançamento da equipe da Chapecoense. Tira ali o Ragan. Já faz o toque ali para o Douglas Borges para a equipe do Guarani. Já faz o toque, o Bugre aperta, o Bugre tentando o gol de empate, mas não consegue. Não consegue. Olha o França. Já domina. Escancarado para a hora. Solta a bola para o Bruno Oliveira. Bruno Oliveira dominou, recebeu, recolheu. Vai fazer o cruzamento. A bola tá viva. Pega o goleiro. Adivinha quem? Cavicchioli para fazer a defesa. O goleiro da Chapecoense. Que coisa, que coisa. Não deixou de jeito nenhum essa bola entrar, o goleiro da Chapecoense. O dia do goleiro ele representou bem, né? Representou bem. Acompanhando as incompetências dos atletas do Guarani que foram o que mais perdeu do que o Cavicchioli acertou, né? O Cavicchioli mas foi bem também. Não foi, pegou umas bombas lá que eu vou falar pra você, mas aquela do Ayrton sabe, que lá não existe, cara. Aquilo ali, sabe, vai marcar. Jogador caído ali, habilitado de marcar falta. O Fernando Rodrigues mandando assim: parabéns pela transmissão, acompanhando vocês aqui de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Aonde? Deixa eu ver. Aqui, Portland, de Oregon, nos Estados Unidos. Um abraço, viu? Muito obrigado. Como que é? Como que é? Oregon, Portland. Eu gosto de ouvir. Portland, em Oregon. Como que é? Portland. Em Oregon, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um curtindo abraço, viu? aqui a transmissão
do futebol interior. Cruzamento e agora sai de soco nela, Cavicchioli para fazer o corte. A bola volta ali, reboteada para arremesso manual para a equipe do Guarani. O Bugre aperta, não consegue concluir. O Bugre vai tentar pelo menos sair com um pontinho do brinco de ouro, mas também não consegue. Cruzamento totalmente errado, a bola volta, reboteada, o tempo passa. Faz a abertura com França. França dominou 1 minuto. Pode ser o último ataque do Guarani. Vai querer bater, França bateu pro gol, desvio! Pra fora do gol! Escanteio, o último ataque do Guarani. O França bateu, teve um desvio, quase enganou o Cavicchioli. Bola vai pra fora, é escanteio para a equipe do Bugre. Pode ser o último ataque, é o último. Foi fechado, sai nela Cavicchioli para pegar. A bola tá viva. O Bugre tem a posse de bola 50. 10 segundos não demora para não. terminar, 5 segundos. Fez a abertura, dominou com França. Ele passou no primeiro, escancarou, bateu pro gol! Gol! do Bugre! França! Futebol é a nossa paixão. França é o nome dele, dessa vez o Cavicchioli não conseguiu pegar! Dessa vez o Cavicchioli não conseguiu pegar, foi difícil, foi de longa distância, teve um pequeno desvio sim, e a bola morreu no fundo do gol. O Bugre empata o jogo no último minuto, com direito a desvio. França é o nome dele, Gustavo França. Manda a bola pro fundo do gol, o detalhe é seu, Albert. Ufa! Conseguimos o empate! O impossível aconteceu quando ali vai ter revisão de VAR. O que os caras vão procurar no VAR? Mas todo gol tem essa revisão. Mas o que, meu Deus do céu, né? Mironardes Henrique entrando em ação, né? Mas ali o Gustavo França que cansou de chutar. Ele teve 1, 2, 3, 4, 5 chances. O Guarani também de chutar, chutou de tudo quanto é lugar. E após o lance, né? A bola ali acabou sobrando no meio campo. Ele acabou levando, troca de passes. Ele ali levou, carregou na intermediária. Bateu firme, bateu forte. E quando estão vendo ali lance de impedimento. Ah, meu Deus do céu, vai anular. No jogador do Guarani, o desvio foi no atleta. Exatamente, mas vão dizer que atrapalhou a visão do goleiro Cavicchioli. E tudo indica que o gol será anulado. Não, amor de Deus. Tudo indica que o gol será anulado, não né? Fala isso. Mas ali pelo jeito ali que ele está ali, se não for anulado, vai ser por um bumbum. Mas a bola Entendeu? não bateu no Mas tudo bem, mas então, eles estão querendo achar pênalti porque tem 2 jogadores à frente da linha da bola. Entende? Então só tem o goleiro, então é marcado sim, se for, né, for ver questão, é sim lance de impedimento. Se for essa linha for traçada, porque após, agora, aí, ó, e pelo jeito... O jogador do Guarani tá na frente. Se tá na frente... mas eu não teve o toque então, na bola, isso que eu tô tudo falando. bem, mas só que a frente do goleiro, não, a regra é clara, não pode ter 2 jogadores a mais na frente do goleiro. Então, se for isso, eles estão traçando as linhas. Provavelmente o gol do Guarani será anulado. Meu Deus. É muito azar para um jogo só. Olha, ó, traçando. É muito azar para um jogo só se ele anular. Não é possível. Não é possível se anular. Cara. É a regra. É a regra. 2 jogadores à frente. Aí tá que eu falo pra você. Não, tá mandando a turma. Impedimento. O cara tão vendo ali no VAR ali. Se atrapalhou, se teve alguma coisa ali. Né, eles estão esperando traçar as linhas. Teria que ser se a bola, mas já que se for com a regra é clara, se tiver exato, 2 jogadores ali, que estão ali analisando isso, né? Porque a saída da bola, né? Ali tem 2 jogadores à frente, né? Do lance ali. Vamos esperar ali. Lance da revisão. Vai olhar o VAR. E vamos ver se teve ali, né? E seria muita, né?
Quando o lance ele vai ser revisto, tomara que, né, os deuses da bola estejam do nosso lado. Mas se for nas regras que você tá dizendo, tá. Exatamente. Tá Vamos ver se pegou. Então, porque olha lá, tem jogador na frente atrapalhando a visão do goleiro, é isso que eles vão dizer, né? E isso pode ocasionar ele não ter visto a bola. Tanto que nem os jogadores chapecoenses reclamaram, né? Nem os jogadores chapecoenses reclamaram. Então é assim, tá na mão da arbitragem. Né, ele que começou muito bem, né? A cor. Tá na mão da TCL. Tá bom no do VAR, né? Tá na mão do VAR. Tomara ele aí que. Olha, revisa, olha de novo. Então. E aí que tá. Sofrimento, cara, pra gente é um sofrimento aos caras ali, ó, por um bumbum. Né? Mas pelo jeito ali, pra mim. Ah lá, vamos ver o desvio. Pra mim é claro que. Não houve. De novo. Eles estão olhando pra ver se pegou o jogador, se alguém fez alguma coisa. Pegou no atleta do Guarani. Eles estão procurando pelo em ovo. E, na verdade, não teve nada disso. O jogador abaixou, aí ele que foi o desvio. Não teve... Ó, porque sai, ó, o Caio Dantas, ó. O Caio Dantas, ele abaixou. Se ele participou do lance ou não. Eles estão querendo ver se o Caio Dantas participou ou não. Opa! E eles vão anular o gol. Impedimento. Tá anulado o gol do Guarani. Que fase, hein? Que fase. Hoje não é o dia do Guarani, Albert. Literalmente, eu falei? Hoje não é o dia do Guarani. Bugre perde o jogo, vai pedir a bola, já vai encerrar o jogo. A vitória da Chapecoense. O Bugre perde a segunda consecutiva jogando em casa. Aliás, estreando em casa a segunda derrota consecutiva no campeonato. Bruno Leonardo foi o autor do gol da Chapecoense. Aos 33 minutos do primeiro tempo. Que coisa, hein? Bugre perde o jogo. Vamos ver agora o que vai dizer o técnico do Guarani. Ali a reclamação de toda a comissão técnica, a reclamação dos jogadores. Agora não adianta reclamar. A reclamação do técnico também. Chegou quase Claudinei Oliveira agora. 85 minutos com a mais, ó. 85 minutos com a mais. Você vai reclamar do Claudinei. Sai fora, meu amigo. Olha lá, vai começar a distribuir cartão, e agora vamos fazer a festa aí. E aí? Aí que tá, né? A preocupação era uma, acabou virando outra, todo mundo comemorando. Cara, já era, vai embora. Vai embora. Já era, a regra é clara. E eu avisei, hein? Quando eu vi o lance, os jogadores, tem um jogador da Chapecoense que estão chorando, cara. Com o Abraão, né, que acabou desviando a bola pro gol. E aí, ó, a pequena torcida da Chapecoense fazendo a festa. E aí, ó. Que coisa. Uma pena, né, cara? Então. Aí o Gustavo França, né? Ele que fez o gol, que poderia, autor do gol. Aí aguenta agora. A segunda rodada do desespero. Olha só, segunda rodada do desespero. Não, eu não tenho aqui público e renda, né? Tô esperando. Isso que eu falo pra você, olha lá. E foi expulso. Expulso ali, um membro da comissão técnica acabou sendo expulso. Acabou sendo expulso. E quando ali, ó, a festa do jogador da Chapecoense. Olha lá, o Giovanni Augusto vai lá fazer graça. Vamos lá. É tudo isso que ele queria, né? Tá aí, ó. Giovanni Augusto veio e acabou aí fazendo. Parece que estamos tão acostumados, né? A vivenciar. E o negócio foi o seguinte. Esses momentos do Guarani. E o Caio Dantas, né? O VAR chamou o juiz, dizendo que o Caio Dantas impedido, né? Ele acabou atrapalhando o lance, né? Sei lá. O torcedor deveria protestar mais. Não dá, cara. Não dá. Jogadores isolados aí. Segunda derrota nesse campeonato, segunda derrota consecutiva. O Bugre estreou fora de casa contra o Vila Nova, perdeu. Placar de 2-0, foi isso, não, Albert? Exatamente. E agora, dentro de casa, o Bugre perde. Um jogo aí horroroso mais uma vez. O Guarani teve inúmeras chances de empatar, de virar o jogo. Ayrton mesmo teve uma pancada de chances, mas chances desperdiçadas. Tirou até bola de dentro do gol. Cara, realmente uma derrota amarga. O Gustavo França chegou a empurrar a bola para o fundo do gol, mas estava lá em posição regular outro atleta do Guarani. Segundo o VAR, atrapalhou a jogada, interferiu na jogada, por isso foi anotado. Vamos ouvir o França? Vamos ouvir. Você comentasse, né, sobre a atuação do Guarani, também sobre esse clima tenso aí de fim de jogo, né, a arbitragem. O que você pode comentar sobre essas questões pra gente? Boa noite. Primeiramente, boa noite, prazer falar com todos. A gente nunca quer vir falar sobre arbitragem, né? A gente quer falar sempre com a nossa equipe sobre o jogo. Mas é difícil, um lance que
de impedimento que pediu a checagem do árbitro, fica um negócio meio estranho, entendeu? Mas enfim, a gente buscou a todo momento, desde o primeiro minuto, teve a expulsão deles. A gente criou muitas chances, porém num lance de bola parada, a gente acabou tomando gol. Depois ficou difícil de fazer o empate, né? Porque eles se fecharam muito. Então é tirar forças aí, levantar a cabeça e ir pro próximo jogo e buscar os 3 pontos aí. Tá aí o Gustavo. Tá aí, né? Tá aí o Gustavo França falando do lance e o gol, né? Vendo o gol do Ryan, eu vou falar pra você, viu, cara? Dá uma olhada, ele só olha a bola. Quando ele percebeu, o Bruno Leonardo estava nas costas dele. E a bola veio com tanto efeito que a bola quicou e ó. E também o Douglas Borges também. Meu pai do céu também, viu? Vou falar pra você, viu, cara? Cara, que coisa, velho. Que coisa. Que campeonato Guarani, desde o começo do primeiro tempo, desde 5 minutos do primeiro tempo. Né? Não, pelo amor de Deus, não sei nem que... Olha lá, olha o Camacho. O Camacho mas encheu, o Guarani encheu, teve chances. A lance do Ayrton. Então. Teve 2 na trave, olha aí. A defesa, foi defesa, né? Defesa do goleiro. Então, assim, o Cavicchioli é o melhor, é o escolhido, né? O melhor. Merece ser ouvido? Não, aqui não. Não, mas jamais aqui não. Não houve adversário? Não, aqui não. E mesmo que podia ter... Tem quem não. Com uma história no Guarani? Negativo, vai fazer história. É adversário. Não, sai fora. Cavicchioli, o homem que evitou o empate e a vitória do Guarani. Pelo amor de Deus, que isso? Isso é uma vergonha, cara. Vergonha. Sabe? E assim, vai passando as rodadas. Isso aí tá me cheirando 2022. Mas não sei se teremos... 2023. Não, 2022. 2023 a gente brigou pra subir até faltando 10 rodadas pra acabar. O Guarani ficou 10 partidas sem vencer. E depois passou um tanto sem vencer no Campeonato Paulista. Isso aí tá me cheirando... Assim, ou o Guarani muda, ou muda. Tem que mudar ontem. Enquanto você deixar levando tudo, né, que é culpa de CA, CO, CIO... Vai dar isso. O problema do Guarani é mais profundo. Aí quando vai querer protestar, já não adianta mais, né? Exato, agora. Aí já tá em cima. Quando aí acha que é o momento de mudar... Então, porque a mudança, se for pra fazer uma loucura, que seja feita agora. Uma mudança profunda, né? E lembrando, pode vir, o Messi tá livre e quer jogar no Guarani, só vai poder vir no meio de junho. Julho, né, que abre a segunda janela. Então, assim, o que foi apresentado também, hoje... Né? Olha só, na classificação do Campeonato Brasileiro, Santos Sport Operário, 6 pontos. Operário que veio da Série C, tá? Chapecoense na 4ª colocação, 4 pontos. Na 5ª colocação, Brusque com 3, junto com o Novo Horizontino, né? 3 pontos na 6ª colocação. Vila Nova na 7ª colocação com 3. O 8º, 9º e o 10º, Ceará, Curitiba e América Mineiro com 1 ponto cada. Né, agora eu vou esperar virar a tabela, né? E aí vamos começar aí a rezar. A ver o Guarani com 2 derrotas. Misericórdia. Ainda tá fora ainda? 11º, 2º, 3º, 14º. Mas vamos jogar, não, né? Mas eles erraram. Eles erraram ali. O Guarani não fez nenhum ponto. Eles erraram, tá? Tá errado. Será que achou? Eles não tiraram o VAR, né? Exatamente, ó. Ponte Preta, Botafogo, Ponte Preta, Goiás e Amazonas. Aí na zona do rebaixamento ele tirou lá porque eles vão arrumar agora os caracteres. Mas agora a gente está na zona do rebaixamento. Então, é aquela. O Campeonato Guarani, hoje, tá? Hoje, falando da data de hoje, que eu posso falar agora por hoje. Vai colocar. Acho que eles nem notaram isso. Acho que nem notaram isso. Notou. Não notou, né? Só porque agora agora vamos lá. Eu já falei, né? Mas os 4 primeiros, né? Santos Sport, Chapecoense e Operário com 100% de aproveitamento, 2 partidas, 2 vitórias, né? Os 4 primeiros. O 5º, Brusque com 3, Novo Horizontino também com 3, o Vila Nova com 3 é o 5º, 6º, 7º, o 8º, 9º, 10º, Ceará, Curitiba, já passou também. 11º, Ponte Preta, Botafogo, Ponte Preta e Goiás, na 13ª colocação, 14º, 15º, CRB, Amazonas, Mirassol, tá tudo com 0 pontos. Então 5 equipes na zona do rebaixamento. E é o seguinte, meu amigo, o campeonato nosso é esse contra esses 5, tá? Mudou, né? Esses 5. Mudou o linguajar?
Não tem. Então, mas vergonha. Porque assim, a ocasião, como já diria o outro, a ocasião faz o ladrão. Tá. Entendeu? E isso aí, e tal, por isso que assim, hoje... Que ele ia apostar horroroso, Não, mas por isso que hoje, acho que dá uma bugada ali, ó, eu, Albert Cavalcante, hoje, eu já uso isso, que se caso um dia vier acontecer, eu tô tranquilo. Você não vai poder esfregar na minha cara, entendeu? Que você é maldoso. Eu? Você Por quê? maldoso. Não. É que eu não tinha percebido isso, mas tudo bem. Não tem que manter? Olha lá, o Amazonas, CRB, Mirassol, nenhum ponto, aí no zona de rebaixamento, Paysandu, Avaí, Guarani e Ituano. Só que aí tem os jogos, né? Aí agora é a hora de começar já a secar. Meu Deus do céu. CRB joga contra o Amazonas. Alguém vai pontuar aqui, agora ele já dançou. Paysandu contra o Botafogo, América Mineiro contra o Novo Horizontino, Curitiba contra o Brusque, Goiás contra a Ponte Preta e Mirassol contra o Ceará. Então é isso aí, nosso campeonato. É isso, Gustavo Marques. Nisso, né? Ô, Albert, vamos pagar aqui um intervalinho comercial? Aí a gente volta para repercutir o que foi essa derrota do Guarani, dar aí as notas do jogo, que acho que é a parte mais difícil também do final do jogo, né? Que coisa, derrota do Guarani, o Bugre perde, placar de 1-0, o Bugre teve várias oportunidades, mas não conseguiu concluir pro gol. A Chapecoense conseguiu aí aproveitar a sua oportunidade, sai vencedora com 3 pontos, vai voltar para Arena Condá. Rápido intervalo ao vivo junto com vocês, Rádio Valinhos FM e canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. É isso aí, estamos de volta junto com vocês aqui nos canais Futebol Interior para repercutir a derrota do Guarani, outra derrota. O Bugre estreou fora de casa contra o Vila Nova, fumo. Depois jogou dentro de casa contra a Chapecoense com 1 a mais, fumo, né? E aí a torcida, é claro, pedindo a cabeça, não é para menos, né? A cabeça do técnico Claudinho Oliveira, que estamos esperando ansiosamente ouvi-lo, viu? O técnico do Guarani, Claudinho Oliveira, para você tentar explicar, né? O que acontece com esse Guarani? Tem que explicar. Não tem que O explicar. que acontece? Aí. Oportunidade desperdiçada, o Guarani não consegue concluir pro gol, não consegue botar essa bola pro fundo da rede.
Teve chances? Teve. Demais. Teve muitas chances. Teve muita chance o Guarani, porém chances desperdiçadas, né? Hoje não podemos falar que o Guarani não criou, mas também se não tivesse criado com um a mais, pelo amor de Deus, mas né? criar é aquela... Tinha que dar um tapa na cara de cada um, né? Porque não é possível, desculpa aí falar, né? Porque jogando, cara, com um a mais, se não criar a jogada, ele vai falar que houve criação. Mas se você não criar com um a mais, meu amigo, pode parar. Mas a criação é aquela criação... Torcedor, né? Aquela criação inócua, né? Bola cruzada, sabe? A fórceps, não foi aquela criação... né, reais, né? Jogou muita bola, sabe? O Guarani, cara, não tem nem explicação. Só dando um detalhe antes que eu me esqueça, né? Sim, pode falar. É a primeira vitória da história, que é a história curta da Chapecoense com o Guarani, né? Jogando no brinco. Jogando no brinco de a primeira vitória da Chapecoense na história, né? Eles começaram cumprir recorde negativo. Exatamente, porque no retrospecto geral, né? São agora 9 jogos, com 3 vitórias do Guarani, 3 empates e 3 derrotas. 8 gols a favor e 9 gols contra. É a primeira vez, né? Após 2 empates e 2 derrotas, é a primeira vez que a Chapecoense vence o Guarani em Campinas. Então é uma situação, cara. O Campeonato Brasileiro do Guarani é contra 5 equipes. Ponto. Dentro das 5 equipes, que o Guarani é da tabela... Pelo que apresentado, pelo que nós estamos vendo, volto a dizer, você tem 70%. Douglas Borges estava no Campeonato Paulista. Diogo Matheus, Campeonato Paulista. Rayan, pelo amor de Deus, Campeonato Paulista. Adel, entrou pro final, Campeonato Paulista. Jefferson, chegou agora, tá livre. Matheus Bueno, o seu querido, Campeonato Paulista. Camacho, Campeonato Paulista. Reinaldo, Campeonato Paulista. Ayrton, Campeonato Paulista. Então você tem mais de 70%, né? O Campeonato Paulista que chegou. Por mais que eles chegaram ali no finalzinho, mas estavam aí. Aí você tem fora Caio Dantas, que hoje o Caio Dantas hoje só lamento. Lamento. Decidi viver agora. Mas não vive. Desde que você partiu, quase tudo mudou. É isso aí. Desde que ele partiu, o futebol Oliveira partiu. Vai embora. Não, mas aí não. Aí picar pelinho cabeça treinador. Também não. Vamos aguardar, esperar o que o Claudinei Oliveira vai fazer, né? Falar, né? E ver qual que é o... Porque não é possível, cara. Sabe? Não é possível. Você tem um a mais, cara. Você tem um a mais. Um a mais e chute. Bola pro lado, bola pro chute, sem criação, sem abertura. A gente sabe que o time que está com um a menos, ele vai se fechar mesmo. Ele vai, pô. Você tem que alargar o campo. Você tem que fazer a dobra pelos lados e deixar o corredor livre. O Guarani não consegue. O Ayrton, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que coisa, situação realmente muito complicada. O Bugre perde jogando dentro de casa, enfrentando aí a Chapecoense, e a gente, mais 9 pessoas estão aguardando aí o técnico Claudinei Oliveira falar. O que ele vai dizer? O que vai relatar ao torcedor e à imprensa? Mais uma derrota do Guarani, segunda derrota consecutiva. E o Albert falava, né, da estrutura. A estrutura do Guarani hoje tem 70% de atletas que estavam no Paulista, é isso? Mas dos jogadores de fora, é isso mesmo. A ossada... exatamente. A espinha dorsal do Guarani, a maioria estavam no Campeonato Paulista. Resultado? Exatamente. Então, a mesma postura. Como é que a gente vai cobrar uma postura diferente sendo com 70%? Como você quer resultados diferentes fazendo o mesmo processo? Eu tô falando, mas você vai ter um resultado, você vai ter o mesmo processo tendo 70% dos atletas que estavam no Campeonato Paulista. Ou seja, eles gostaram do Campeonato Paulista. É isso que é. Ou se não, que você poderia ter. Assim, eu acredito, se o Campeonato Paulista foi pífio, né? Como não tem como negar que foi pífio. Então concorda comigo que o Kaique, o Paraíso, o Douglas Bacelar, mas tá meio chumbado ainda, o Rafael Freitas, o Vinícius Cauê, o próprio Gustavo França, o Bruno Oliveira que entrou, o Renier, eles deveriam estar entre os 11 titulares. Você trouxe reforços para isso. Porque o que aqui estão, Diogo Matheus, Rayan, Lucas Adão, eles não performaram da melhor forma possível. Você traz reforços para ficar no banco? Você trouxe jogadores para ser banco dos que fizeram um Campeonato Paulista daquele jeito?
Alguma coisa errada não tá certa. E outra coisa, e nós iremos enfrentar o Santos lá, tá? Desse jeito aí, é sem massagem. Aí o que o Claudinei Oliveira faz? Vamos cantar a bola antes, hein? O cara me joga no 4-3-3 contra o Vila Nova. Perde. Joga no 4-3-3 em casa. Aí muda tudo, coloca. Perde. Aí contra o Santos vai meter 3 zagueiros. O ponto que ele poderia conquistar em casa, ou até mesmo fora. Aí ele faz a armação. Porque o Santos é o... Cara, padrão. Qual é o seu critério? Ele mesmo disse em entrevista coletiva que ele não é apegado a sistema. Ora bolas. Se com o técnico Humberto Louser 4-3-3 não deu certo, ele chegou no Guarani e viu que essa formação não dava certo, ele mexeu. Por que ele voltou? Alguma coisa errada não está certa. Agora vamos esperar, né? Porque quem tem teto de vidro, né? Quem não tem teto de vidro quer tirar a primeira pedra. Mas agora o Claudinei Oliveira colocou, né? Virou tudo o canhão para ele. Jogador tal veio que eu, né? Jogador tal veio porque eu falei que trouxe Jefferson, não sei o que. Não, beleza. Mas e o esquema de jogo? Os adversários vai aumentando, porque assim, minha preocupação são 45 pontos, Gustavo. 38 rodadas, 45 pontos. Cara, segundo você não conquistou nada. Nada. Muito pelo contrário, deixou o torcedor com raiva. Olhei que o celular aqui tinha mais de 1000 mensagens aqui. Sabe? Critério é não ter critério. Todo ano é a mesma coisa. Objetivo é o acesso. Porque obviamente ninguém vai falar, o nosso objetivo é se manter, tá? Esperar, melhorar. Poxa vida, cara. A Série C é árdua. Segunda rodada. Pois é, vamos agora. Porque agora, no começo, porque depois, meu amigo, depois fica mais difícil. Assim como foi no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista foi sorte. Foi sorte. O Pablo Tomás foi embora, fez o gol, beleza, pá, né? Aí o Guarani fez o esquema aí, vão trazer jogador. Né? Mas foi sorte. Se o RB Bragantino, ele vem babando, meu amigo. Dessa bolinha que tá jogando aí, mas não segura mesmo. É isso, esse Albert Cavalcante dando a sua opinião aí sobre o técnico Claudinei Oliveira, o técnico derrotado de hoje, placar aí de 1-0, a Chapecoense venceu o Guarani, foi vaiado, torcedor pedindo a cabeça do técnico Claudinei Oliveira. Que a diretoria é CO, é CA que fala CO? CA, que é o CA que manda, né? O que o CA vai decidir? Vai manter o Claudinei Oliveira? Difícil vencer a equipe do Santos, hein? Aí você inteira 3 derrotas consecutivas. Você vai manter o técnico com 3 derrotas de consecutivas? 0% de aproveitamento dentro de um campeonato? Você vai ter peito para manter? Porque pode colocar como uma derrota contra o Santos. Se jogar esse mesmo futebol, se a bola não entrar como não entrou hoje, meu amigo, o Santos vai passear, né? É favorito. E aí, como é que consegue manter um treinador com 3 derrotas consecutivas? Por isso, meu amigo, deveria ter visto isso contra a equipe. Mas é primeiro jogo. É primeiro jogo, não dá nada. A equipe tá se entrosando ainda, é primeiro jogo. Beleza. Aí chega o segundo jogo dentro de casa, pega a Chapecoense. Não, hoje é vitória. Hoje é vitória, a gente dentro de casa, diante da sua torcida. O Bugre teve um cenário muito positivo dentro da partida, ao ver aí o atleta da equipe da Chapecoense, o JP Galvão, ser expulso. Agora tá, vamos passear, vamos vencer. Quer que eu te fale o que aconteceu? Pra você que entrou agora, o Bugre perdeu. E aí? Agora sabe quem o Guarani pega? O Santos, meu amigo. Pega o Santos. Você acha que tem peito? Você acha que tem calibre pra vencer o Santos lá? Acho difícil, né? Mas milagre pode acontecer, mas o olhar clínico, como diz o repórter Albert Cavalcante, o repórter do Povo Bugrino, difícil, né? Com olhar clínico é difícil. A gente vê uma vitória do Guarani. Por isso, não é cornetar a primeira derrota. A primeira derrota, que é o primeiro jogo. Não é ser cornetando o segundo jogo, como esse. Vai pegar o Santos, aí 3 derrotas consecutivas, como é que fica?
Já fica lá embaixo, meu amigo. Já fica lá embaixo. Pra você se recuperar mais 3 rodadas consecutivas. Pra você se recuperar do caos em que o Guarani se envolveu. Vai conseguir? Difícil, né? Difícil. Então abre o olho, diretoria. Não vamos fazer um campeonato igual o Campeonato Paulista, porque é diferente. Aqui o negócio é complicado. Aqui o negócio é mais embaixo. Cada jogo é uma final. Cada jogo é difícil. Não tem um jogo fácil nessa Série B. Se fosse fácil, a gente tinha vencido hoje. Não tem um jogo fácil, sabe por quê? O Operário, foi o Operário que veio da Série C? É isso? Não tem um jogo fácil, o Operário ganhou. Tá na zona de classificação. Se fosse tão fácil assim, a Série B, todos iriam vencer com os pés nas costas do Operário. Na realidade, o Operário que tá na frente aí, tá lá na zona de classificação. E o Guarani que devia estar lá, tá na zona de rebaixamento. O Operário vem subindo, né? Vem subindo. O Índio, lembra dele? Lembro. O Índio... Que foi... que foi massacrado aqui também, viu? Que eu pegava no pé do Índio. Massacrado não, né? O Índio tinha suas limitações, mas ele fazia o arroz com feijão bem feito, né? Com certeza. Como eu disse, né? A gente... Como é que é? A gente tem saudades, viu? Que coisa, né? Que coisa, cara. Que coisa. E aí, o técnico fala ou não fala? Como é que tá aí, Felipe Marques? Vamos ver. Se aparecer, ó, Danilo Silva, do lado do Claudinei Oliveira, pode esperar que vai embora. Normalmente é assim. Coletiva que apareceu, alguém do CA ou né, o que cuida do futebol do Guarani, superintendente, esquece. E público e renda, né? 4.405 torcedores para uma renda de R$ 92.230. Público e renda, 4.405 pagantes para uma renda de R$ 92.230. Então é assim, 4.405, né, torcedores. E é que todos ali, né, esperavam que o Guarani não ia dar uma dessa, né? Ainda mais em cima do Chapecoense, tudo que envolve com o Beto Loser, com o Giovanni Augusto, aí foi tudo por água abaixo. Tão preocupado com o Humberto com o Giovanni Augusto. Aí, ó. Tá aí, ó. E ele não fala, hein? Tá demorando demais. Era já pra ter falado. Jogando aí dentro de casa. Enquanto ele não fala, vamos pro rápido intervalo? Vamos para mais um rápido intervalo. Depois voltamos pra ouvir aí a coletiva do técnico. Ou vamos com as notas? Vamos com as notas já? Ó, vamos acabar isso aqui, né? Já. Vamos com as notas. Você quer nota do jogo? 0 pra todo mundo. Zero. Então você quer? Então vamos lá. Então você quer já... Nota do jogo pela situação, assim, ó, é uma média, tá? Vamos fazer uma média para todos. Uma média. Uma nota coletiva? Dê uma nota coletiva. Uma nota coletiva, pelo que vem sendo apresentado em 2 partidas. Por tudo que foi falado, pelos jogadores que aqui estão. Mais 70% dos jogadores que estavam na última. No Paulistão aí. Né? O que foi apresentado nessas. Né? Nessa partida, cara, jogando em casa com um a mais, cara, a média deles, tá? É que pra não colocar o meião, vestir a camisa, 3,5. Meu Deus. Nota coletiva, então você daria 3,5. 3,5. Para todos os atletas do Guarani, ou seja, Douglas Borges, Ryan, Lucas Adel, Diogo Matheus, Jefferson Camacho, Matheus Bueno, Reinaldo, Luan Dias, Ayrton e Caio Dantas. 3,5 a nota coletiva que você dá para a equipe do Guarani. E agora para o técnico Claudinei Oliveira, eu queria que você desse sua nota separadamente para o técnico do Guarani. 1. Misericórdia, hein? O tudo que ele disse não cumpriu nada, né? Ele não é apegado com sistema tático, né? Não tem sistema tático de estimação, muito pelo contrário. Mostrou em 2 partidas, repetiu a partida. Ele já tomou taca na primeira partida com 4-3-3. Não teve resultado. Aí você vai, insiste em jogando em casa, com o time jogando com 1 a menos, né? Os 85 minutos. Né? Vamos dizer que foi os 90 minutos com 1 a menos, o cara saiu com os 3 pontos. Aí você acabou dando um gás para o adversário. Um gás. Se o caso o Guarani tivesse conseguido os 3 pontos aqui, eu posso ter certeza absoluta. O resultado normal na Vila Belmiro, sem torcida, viu? Lá na Vila Belmiro é sem torcida.
por conta da punição que o Santos recebeu do Campeonato Brasileiro ano passado, contra o Corinthians, né? No jogo que ele foi rebaixado, não foi contra o Corinthians, foi o jogo que ele foi rebaixado, não vou lembrar, contra a equipe. Ele recebeu punição de 3 jogos e um dos jogos será agora contra o Santos na Vila Belmiro. Lembrando que o Campeonato Paulista, o Guarani perdeu pro Santos na Vila Belmiro, né? Por 2-0, 3-0. Então, assim, vai se criando um clima terrível. Estamos na 3ª rodada. E aí vai se desenhando, aí você vai desenhando para onde você quer ir. É cedo. Vai chegar o Messi. Agora não, só no mês de junho, quando abrir a 2ª janela. Então, meu amigo, esperar. O Claudinei está demorando. Muda a tática, cacete. Mas o que eu tô não falando... Não tá funcionando, vamos mudar, mas quando ele chegou aqui... A tática é desde o Campeonato Paulista, mas então não é de ter de 3 rodadas. Então, exato, mas quando chegou aqui, o Humberto Lousa jogou no 4-3-3, não deu certo. Deu certo até o começo do campeonato, a metade do Campeonato Brasileiro, segunda parte, o Guarani tá quase para subir, depois de lá, degringolou. O Guarani degringolou, caiu de bico. Ele chegou, assistiu a primeira partida, não vou lembrar a partida que ele chegou, acabou assistindo, foi uma derrota, o Guarani acabou saindo derrotado. Na outra partida já mudou, meteu 3 zagueiros. Aí hoje você me deixa o Léo Santos e deixa Ryan e Adel, não põe o Léo Santos. O gol sai, quem está olhando a bola, nada contra a pessoa, tá? A gente tá falando, o Ryan, mais uma vez, ele observou a bola, esqueceu de olhar o jogador. Isso aí é primício, né? Jogador de futebol, principalmente bola aérea, é inadmissível. Você aprende, é igual a mesma coisa que fez contra o Botafogo, o Camacho, passar aquela bola cruzada. Aquilo ali não é o treinador. E tem algumas ações que eu até entendo, Claudinho Oliveira, todos os treinadores eu entendo. É treinado, é pedido, é falado, chega na hora, cara, se você tem deficiência técnica, cara, não pode fazer nada. Mas é aquela história que a gente fala. Quando ele chegou no Guarani, ele sabia o que ele tinha em mãos. Então ele não chegou enganado, ninguém botou um revólver na cabeça dele para ele vir, né? Então com esse limão, façam uma boa limonada. E não tá saindo nada. Ou seja, estamos na roça. Se continuar assim, se não houver uma mudança de postura, se tiver uma mudança de postura do treinador, entender da sua limitação... Começou a falar? É o André Marconato. Boa noite pessoal. Vamos fazer pronunciamento aqui. A gente não pode aceitar esse tipo de arbitragem com o Guarani. Isso já vem ocorrendo há tempos. Uma arbitragem sem critério. Arbitragem despreparada. O primeiro jogo nosso foi um árbitro que apitou um jogo da Série D. Esse árbitro, acho que apitou um jogo só da Série C. Não teve o mesmo critério para marcar o pênalti e o impedimento que ele deu. Então é um absurdo que estão fazendo com o Guarani. A gente trabalha o ano inteiro com uma responsabilidade imensa para que isso ocorra. Então eu não vou deixar ninguém se pronunciar, nós não vamos abrir a perguntas hoje, talvez durante a semana a gente converse com a imprensa, mas é um absurdo o que aconteceu aqui hoje. A falta de critério, a falta de responsabilidade com a equipe, com os jogadores, com os profissionais da casa, que trabalhamos sério aqui há 45 dias numa pré-temporada para que isso aconteça. Então, assim, não dá, é repugnante isso. Isso não vai mais acontecer aqui no Guarani, nós não vamos mais aceitar. Isso aí vem ocorrendo há tempos aqui com o Guarani e isso nós não vamos aceitar. Tá? Obrigado a todos, boa noite. Não, a torcida está certa, nós não jogamos um bom futebol, não. Mas a gente também não pode ser omisso aqui com as coisas que acontecem de arbitragem. A gente sabe que a gente errou, não estamos justificando o erro, não. É que ninguém vai correr dos problemas. Mas o que aconteceu não pode acontecer. O empate já nos ajudava, não foi um primor de jogo. Mas isso não pode ocorrer e não vai acontecer mais no Guarani. Tem que vir árbitro preparado e respeitar a camisa do Guarani e a tradição do Guarani. Boa noite a todos aí, obrigado. Me desculpa, viu, presidente, respeito, né? Essa demora toda para isso, a gente também achou que seria outra coisa. Então quer dizer, então, que os 90 minutos que o Guarani passou com o jogador a menos... maquiaram o futebol apresentado pelo Guarani, maquiaram. Aí jogaram a culpa, a responsabilidade do problema na arbitragem.
Se o Ayrton tivesse feito o gol. Então, você viu, o empate já ajudava nós. Ele mesmo falou. É assim, totalmente um despreparo, sabe? Isso aí é inadmissível. Cara, aí agora eles vão escolher árbitro pra apitar. Engraçado, né? É engraçado. Você teve 90 minutos pra poder fazer um gol. Ou até mais. Com um jogador a mais. Conseguiu? Aí você... Teve chance? Chances a 1000. E quando teve... Aí você tomar a decisão de vez tocar, ser chute, de vez chute, você tocar, aí vira comoção total, todo mundo corre pra poder jogar panos quentes. Ah, para, me desculpa, tá? Me desculpa se eu estiver sendo, né, até mesmo, né, indelicado com a situação, mas me desculpa, tá? Isso aí não cola, né? Isso aí não cola. Então vamos começar já, 3, 2, 1. O Guarani que nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro conheceu sua segunda derrota. Isso mesmo, a segunda derrota. O Guarani foi derrotado em casa. O Guarani que nunca havia perdido para a Chapecoense jogando em seus domínios foi derrotado por 1-0. O Guarani que teve, no começo do primeiro tempo, aos 5 minutos do primeiro tempo, o Guarani teve um jogador a mais, porque o JP Galvão, o lateral direito, acabou acertando, né, o jogador do Guarani, o Jefferson, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, né, e acabou sendo expulso. E o Guarani teve todas as chances do mundo, todo o tempo do mundo, o Guarani teve para trabalhar suas jogadas. Mas o Guarani, ele peca, né? Andou pecando pelo que aconteceu no Paulista, até mesmo no final do Campeonato Brasileiro de 2023. O Guarani, ele não sabe o que fazer com a bola. O Guarani não sabe propor, não consegue propor as suas jogadas. Então o Guarani insistia muito pelas jogadas de lado, muito pelos cruzamentos, totalmente errados, ou se não pelos lampejos, né, pelo lado esquerdo do Ayrton. O Ayrton e o Reinaldo, né, se revezavam pelas pontas e tentavam ali, né, agredir o goleiro Cavicchioli, que realmente fez grande, foi o destaque do jogo foi o goleiro Cavicchioli. Porém, entretanto, né, numa jogada, né, despretensiosa da equipe da Chapecoense, uma falta da intermediária pelo lado direito, a bola foi cruzada, fatiada dentro da grande área, e ali estava ele, né, Bruno Leonardo. Ele se desvencilhou da defesa, né? Ali o Ryan estava marcando, acabou somente olhando a bola. E o Bruno Leonardo acabou escorando de cabeça. A bola acabou quicando, pegando efeito e acabou matando o goleiro Douglas Borges. Daí que nós vimos foi ataque e defesa. Guarani atacando, o Guarani com a bola, tentando propor o jogo, mas a bola parecia que batia na parede. Isso quando era o Cavicchioli, era a formação, né? Os 9 jogadores da Chapecoense atrás da linha da bola. E o Guarani não conseguiu. A defesa da Chapecoense foi intransponível. O Guarani, pouca inspiração, né? Pouca transpiração. O Guarani não conseguindo, mais uma vez, o problema crônico do Guarani. O Guarani precisa, né, abrir o olho nesse Campeonato Brasileiro, né, que está na zona do rebaixamento. E isso é preocupante. Em 2022 o Guarani teve o mesmo problema. O Guarani passou 30 rodadas dentro da zona do rebaixamento. 30 rodadas dentro da zona do rebaixamento e só foi sair da zona do rebaixamento na 32ª rodada, quando o Guarani deu a arrancada para poder, ficou na 10ª colocação. Essa 10ª colocação de 2022, que é igual a de 2023, mesmo o ex-técnico Humberto Loser levando o Guarani até a metade do segundo turno, chegando a brigar com acesso, o Guarani terminou na 10ª colocação. E esse Campeonato Brasileiro de 2024, o Guarani em 2 partidas não marcou nenhum ponto e nada mais, nada menos irá enfrentar o Santos. Ou seja, pode ser que o Guarani, né, claro, futebol jogo jogado na Bahia pescado, mas pode ser que um início terrível, lembrando o que aconteceu em 2022. Aí eu deixo a pergunta para você, meu amigo internauta. Será que temos material humano ou teremos tempo para poder se salvar? Essa é a sua pergunta? Teremos tempo ou material humano para se salvar?
Qual que é a sua resposta? Cara, é aquela, você tem limão, tem que fazer uma limonada, velho. Você jogar, mudar. Não, mas você tem, cara, você tinha o Léo Santos não entrou porque tá machucado. Cara, conversa com a imprensa. O Guarani não se comunica. Comunica com o seu torcedor. São poucos canais que se comunicam com o seu torcedor. São poucos canais. E tudo é escondido. O André Marconato, né, o presidente do Guarani, apareceu na entrevista coletiva. Maquiou cara, a derrota do Guarani, colocando a culpa na arbitragem. Todo mundo esperando. Você achou que o Guarani perdeu por culpa da arbitragem? Lógico que não. Claro que não. É a regra, meu amigo. A regra. Por isso que eu já avisei. Foi utilizado o VAR. Por isso que eu já avisei. O mesmo VAR que anulou o gol do Guarani foi o mesmo VAR que expulsou o atleta da Chapecoense. Exatamente. Então, assim, eu avisei, né? Quando deu lance lá, eu avisei. Achei que ia marcar uma coisa, vai acabar marcado impedimento, porque o Caio Dantas, né, acabou ali deslocando o jogador. Normalmente ali, né, o Hurtado, né, o Abraão acabou desviando. Se fosse em outros momentos, era gol, já era, né? Marca da cal, né? O marca põe no meio campo e sai pro jogo. Porém, entretanto, não foi isso que aconteceu. Gustavo Marques. Agora aí é o jogo contra o Santos. Vamos ver qual será o jogo comando. Os canais de futebol interior, né? Se vai ser, porque é o mesmo horário. É o mesmo horário, a Ponte Preta joga. Quando? Contra o Santos? É contra o Santos, mesmo horário. Mesmo horário. Vou até olhar aqui, confirmar e ver qual vai ser o jogo comando. Provavelmente, né, vamos esperar o nosso coordenador, nosso chefe, a nossa chefaiada, como diria a outra, decidir, mas provavelmente acho que será o jogo da Ponte Preta. Né? Por que será o jogo da Ponte? Porque o jogo do Santos vai passar em tudo quanto eu acho, né? Com certeza. Vai passar em tudo, né? O Santos, né? Vai passar em tudo quanto é lugar. E provavelmente, só vocês mudaram o horário, eu tô aqui moscando, né? Vamos lá, Ponte Preta, isso mesmo, ó, segunda-feira, dia 6, ó, Ponte Preta e Amazonas, aqui no Moisés do Carelli. E na Vila Belmiro, mesmo horário, Santos e Guarani. Né? Então, vamos aí aguardar que a chefaiada vai... Segunda que vem, né? Dia 6. Dia 6. Essa é a terceira rodada. Então, o Guarani tem esses dias aí para poder descansar seus jogadores que andam muito cansados. Como o André Marconato disse... Vai ter uma pausa, então? Não, que dia é hoje? Hoje é dia 26. Pô. Então, quantos dias pro dia 6 dá quantos dias? Não, mas não é se for segunda? Dia 26 pro dia 6, filho. Dia 6. Dia 6. Isso, o Guarani joga dia 6. Pera aí, deixa eu ver aqui. Dia 6 você falou... Sexta, dia 6 é sábado. Então, dia 2, ó, o Guarani jogou hoje. Né? O Guarani jogou dia 26. Depois vai jogar sábado que vem. Sábado que vem. Então vai ter a semana para descansar, pré-temporada, né? Que os jogadores estão cansados, né? Pensar. Porque o André Marconato acabou tirando nossa dúvida. Você falou, 41 dias. Eu disse 40. O André, 45. 45 dias. E esse é o futebol que o Guarani apresenta. Então, eu falo pra você, não resolveu nada. 23 horas mais 47 minutos. Vamos com a ficha técnica do jogo para encerrar aí essa derrota do Guarani. Deus do céu, que nem dizia o José Arnaldo, hein? O Bugre mais uma vez conseguiu ser derrotado e dessa vez diante do estádio Brinco de Ouro da Princesa junto com a sua torcida. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Esse sou eu. O Guarani foi derrotado, placar de 1-0. Guarani e Chapecoense. O Guarani, jogando dentro de casa, conseguiu perder. É isso mesmo, minha gente. O Bugre, jogando dentro de casa, conseguiu perder. O Guarani perde o jogo. Olha, ruim, péssimo. O Guarani foi a campo com o Douglas Borges, Rayan, Lucas Adel, nossa, Diogo Matheus, Jefferson Camacho, Matheus Bueno, Reinaldo, Luan Dias, Ayrton e Caio Dantas. Algumas mudanças foram aí feitas pelo técnico Claudinei Oliveira, que ocasionaram aí a derrota do Guarani. Que fase, o Bugre sai derrotado. Ele tirou o Luan Dias, colocou o Bruno Oliveira, tirou o Reinaldo, colocou o Marlon, tirou o Matheus Bueno, colocou o França. Fez muitas mudanças, mas mesmo assim não foram capazes aí de empatar o jogo. Tirou o Camacho, colocou aí o Freitas entrou em campo.
e também não teve a oportunidade. O Bugre saiu derrotado. Técnico Claudinei Oliveira, que tá na Berlinda, hein? Torcedor pedindo a sua cabeça. Não tivemos a quantidade de pessoas, né? O público e renda, né? Tivemos? Depois eu passei. Você passa mais uma vez pra gente, que agora eu não estava atento. Mas não tendo passar, não tem importância. Não, mas tudo bem, eu não vou fazer que nem o presidente do Guarani, não vou maquiar não, né? Você não a gente vai, tem né? que ser sincero e assumir a responsabilidade. 4.405 pagantes. 4.405 pagantes. R$ 92.230. 92.230 230 aí reais. O Guarani lucrou nessa quantidade de torcedores também. Não foi o suficiente para a vitória do Guarani. A equipe da Chapecoense foi a campo com Cavicchioli, JP Galvão expulso, o Doma, o B. Leonardo, o Mancha, o Foguinho, o Cavaleira, o Giovanni Augusto, o Thomas, Marcinho e Mário Sérgio. O técnico foi Humberto Louser, que conseguiu voltar para o Brinco de Ouro e vencer a batalha entre o Claudinei Oliveira, que estava na Chapecoense, e o Humberto Louser estava no Guarani. O Humberto Louser visitou novamente o Guarani e saiu vencedor. O árbitro da partida foi Marcos Souza, que chegou a expulsar o JP Galvão, o zagueiro, o jogador da equipe da Chapecoense. Chegou aí também com a utilidade aí do VAR, anularam um gol do Guarani, também anularam um pênalti que foi marcado em cima do Caio Dantas, tudo isso no primeiro tempo. O Bugre saindo derrotado, infelizmente mais uma derrota, e agora o Bugre pega o Santos no próximo sábado, dia 6, jogo complicado e o Bugre precisa da vitória. Albert, forte abraço para você, uma ótima noite, um ótimo restante aí de sexta-feira, 23h51, daqui a 9 minutos estaremos já na manhã de sábado, né? Que coisa, é o jogo da madrugada. E só uma informação, né? O Barroca caiu lá no Avaí, né? Não aguentou aí, né? A derrota pro Santos, vem fazendo o Avaí não vem fazendo um bom campeonato também. E caiu o Barroca. Vamos tomar cuidado aí com a situação, até mesmo aí o chofer da praça, mandar um abraço pro chofer da praça. É perigoso, né? Perigoso que a Barroca aparecer pra cá também, né? Mas a situação do Guarani precisa passar pelo Santos, né? Então, mas aí que tá. Difícil é passar pelo Santos. Não, mas não é, o questão não é nem o Santos, são todos. Eu já torço pra perder. Sabe por quê? Porque vai que uma falsa ilusão vence o Santos, aí continua com esse técnico aí. Mas só que o problema não é o técnico, é estrutural, né, Gustavo? Mas tem que mudar, né? Então, mas é estrutural. Você mesmo disse, se tem um limão, faz uma limonada. Então, mas muda a tática, poxa. É aí que não tá dando certo essa tática. Tá a mesma estrutura a mesma estrutura do Campeonato Paulista, os mesmos erros, né? As mesmas atitudes, então muda a tática. Se o Claudinei Oliveira aparecer no 3, né, aparecer com 3 zagueiros na próxima partida, aí tem que pegar. Então, mas esquece, aí que tá, só que ele conseguiu, salvou o Guarani, né? Salvou o Guarani, pode dizer, né? O Guarani conseguiu salvar. Foi o Red Bull Bragantino. Foi o Red Bull Bragantino, a sua torcida que salvou, né? O Red Bull Bragantino só deu uma pincelada a mais. O Oliveira não fez nada. Então, ele usou o 3-5-2, né? 3 zagueiros lá. Aí agora, contra 2 partidas. Você tá de brincadeira. E a nova, né? A nona participação do Claudinei Oliveira na Série B. E ele conhece, né? Isso não pode dizer que ele tem experiência na Série B. E ele sabe, né? Jogando dessa maneira, como o Guarani está, isso aí é. Assim. Nessas 2 partidas, não estou cravando que o Guarani, né? Não, o Guarani vai sofrer, vai. É uma projeção que. Assim... Não, é uma projeção que o quê? Que o Guarani, o adversário dele, são 5 adversários. Os 4 que estarão lá, né, lá fora, e o que estará um acima na posição fora da zona do rebaixamento. É isso. E a meta é 45 pontos. Né? Infelizmente é isso. A meta do Guarani hoje é se focar nos 45 pontos. Fazer os 45 pontos o mais rápido possível. Aí depois a história é outra. Um abraço, Gustavo Marques, a toda a nossa grande audiência. Felipe Marques, muito obrigado mais uma vez. Né? E até a próxima aí. Que a próxima. Sábado, né? A próxima seja a próxima. Ou até sábado. Se nada acontecer, estaria aqui de volta. Nós estamos aí, estamos junto misturado. Forte abraço, Albert Cavalcante, o repórter
é do povo bugrino. Um abraço para você, valeu, com os trabalhos técnicos de Felipe Marques, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção geral de Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes de Carlos Corsato, dos canais Futebol Interior. E na Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o diretor de programação Ismael Neto, o presidente Wagner Faneco, a equipe técnica de Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Agradecendo o carinho de todos vocês que estiveram conectados, que estiveram aí junto com a gente em toda a transmissão. Muito obrigado e até a próxima, se Deus permitir. Futebol Interior, aqui nós respiramos o futebol. Um forte abraço a todos. Valeu, Albert Cavalcante. Valeu, Felipe. Valeu todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.